O milagre da manhã. O segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Hal Herold. Minha história e por que a sua é a que importa. Dia 3 de dezembro de 1999. A vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado. Eu passara os últimos 18 meses tornando-me um dos representantes de venda mais produtivos de uma empresa de marketing de 200 milhões de dólares, quebrando os recordes da nossa companhia e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara que estaria ganhando naquela idade. Estava apaixonado pela minha namorada. Tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Você poderia dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. 23 horas e 32 minutos, dirigindo a 112 km por hora para o sul na Autoestrada 99. Tínhamos deixado o restaurante e nossos amigos para trás. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no assento do passageiro. Eu não. Eu me achava totalmente desperto. Olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta, enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em um estado de euforia por causa dos eventos noturnos, sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora no meu Ford Mustang branco novinho em folha, apenas 2 horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Fui ovacionado de pé pela primeira vez e me sentia exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse, mas minha namorada dormia, portanto, ela não servia. Considerei telefonar para meus pais, mas era tarde. Eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter telefonado, mas simplesmente não tinha como saber que aquele momento seria minha última oportunidade de falar com meus pais, ou com qualquer pessoa, durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não me lembro de ter visto os faróis de uma gigantesca picape Chevrolet vindo direto na minha direção. Mas estavam vindo. Em um instante do destino perverso, a enorme picape Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio contra meu pequeno e incomparavelmente menor Ford Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta. As enlevantes melodias de Tchaikovsky embalavam nossa terrível dança.
As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, gritando e guinchando enquanto se retorciam e quebravam. Os airbags do Mustang explodiram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do meu Mustang foi empurrada para a minha direita, transformando a porta do meu lado do motorista em alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um Saturn Sedan, dirigido por um jovem de 16 anos, colidiu com minha porta a mais de 100 km por hora. A porta amassou contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura do teto de metal cedeu sobre minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem suporte. Meu braço esquerdo quebrou, rompendo o nervo radical no antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu húmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelvis recebeu a tarefa importante de separar a dianteira do Saturn do console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em 3 lugares diferentes. Finalmente, meu fêmur, o maior osso do corpo humano, partiu-se ao meio e uma extremidade perfurou a pele da coxa e rasgou um buraco na minha calça preta. Havia sangue por toda parte. Meu corpo estava destruído. Meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo desligou, minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava em coma. Você só vive 2 vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate de emergência chegaram e, usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu ensanguentado corpo dos destroços. E, nesse momento, eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater. Parei de respirar. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de 6 minutos, tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo. Eu respirava oxigênio limpo. Felizmente, estava vivo. Passei 6 dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de 7 semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a andar de novo, fui liberado aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com
11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma, agora ex-namorada, que terminou comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos nos quais eu não conseguia evitar de me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitar as coisas como elas eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não acontecessem comigo. E, em vez disso, concentrei-me 100% em fazer o melhor do que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, concentrei-me em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos, para que pudesse descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. E, como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Dependendo da minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossas existências. Usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. 2000, um ano que começa comigo deitado em uma cama de hospital, quebrado, mas não derrotado, termina de modo muito diferente. Apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo, retornei ao meu posto de vendas na Cutco. Tive o melhor ano da minha carreira e terminei em 6º lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de venda ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava física, mental, emocional e financeiramente do meu acidente. 2001. Tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegara a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdades. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas e embarquei em uma missão de criar um impacto nos jovens. 2002. Meu bom amigo John Berghoff encorajou-me a escrever um livro sobre meu acidente para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor.
Redações no ensino médio já eram bastante desafiadoras. O que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador, frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no top 10 da Cutico pelo segundo ano consecutivo. 2004. Para experimentar meu desempenho em gerenciamento, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento da Cutico. Nossa equipe acabou terminando em primeiro lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no Hall da Fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que queria conquistar na Cutico, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos 2 últimos anos. Também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa. Fevereiro de 2005. Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cutico, cheguei a uma percepção dolorosa. Eu jamais atingira meu potencial. Ui! Com certeza eu ganhara alguns prêmios e quebrara alguns recordes de venda, mas, observando da minha cadeira, enquanto os 2 com melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual que a Cutico oferecia, o cobiçado Rolex. Dei-me conta de que jamais me comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas, dessa vez, precisaria dar tudo de mim. 2005. Apesar de o ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos, vendendo e escrevendo, com um nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, arriscar-me além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade, no qual eu operara a vida inteira, para o espaço de ser extraordinário. No final do ano atingi meus 2 objetivos, mais do que dobrando meu melhor ano de vendas e terminando meu primeiro livro. É oficial, tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2006. Meu primeiro livro, Levando a Vida de Frente. Como amar a vida que você tem enquanto cria a vida dos seus
sonhos. Atingiu o 7º lugar na lista de best-sellers da Amazon. O inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties best-sellers e ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados. Eu não. Se há algo que aprendi com meu acidente de carro é que não faz sentido ficar remoendo ou se sentindo mal quanto aos aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então, não entrei nessa. Também aprendi que, ao nos concentrarmos no que podemos aprender com nossos desafios e em como os utilizamos para agregar valor às vidas dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em uma vantagem. Portanto, foi o que fiz. 2006, com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, tornei-me acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos perguntou-me se eu seria seu coach. Concordei. Acabei amando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios, e eu era apaixonado por ajudar os outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas, mas isto está tão alinhado com o propósito de vida que corri atrás, de todo modo. Meu negócio de coaching decolou e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. Pouco depois, fiz minha primeira palestra pago ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América para ser o palestrante de destaque em sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios, formadas sobretudo por vendedores, gerentes e executivos, desde 1998, decidi que, com meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial e o apelido seu amigo Hal, impactar a juventude era o caminho a seguir. Comecei então a palestrar e a compartilhar minha história em escolas locais de ensino médio e em faculdades. 2007, o ano em que minha vida desmoronou. A economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Da noite para o dia, minha renda foi cortada pela metade. Meus clientes não tinham como arcar com as despesas com coaching. Eu não pude pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa. Tinha uma dívida de $425 mil e estava devastado. Mental, física, emocional e financeiramente atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão sem esperança, oprimido e deprimido. Sem saber como consertar minha vida mais uma vez, busquei desesperadamente por respostas para problemas
intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários, até contratei um coach, mas nada funcionou. 2008, o ano em que minha vida começou a mudar. Enfim, confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins, e eu fora bem-sucedido em manter a situação em segredo até aquele ponto. A pergunta dele: você está fazendo exercícios? Minha resposta: mal consigo levantar da cama de manhã. Então, não. Comece a correr, ele disse. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado, no entanto, por isso segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida tornaram-se um ponto de mudança em minha vida. Detalhes no capítulo 2. A origem do milagre da manhã. Nascido do desespero. E tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que eu esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser para solucionar meus problemas e mudar minha vida. Por mais incrível que pareça, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida transformaram-se tão rapidamente que a chamei de meu milagre da manhã. Outono de 2008. Continuei a desenvolver o meu milagre da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono, e pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, eu inclusive. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coaching, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, familiares e colegas de trabalho. De repente comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã, mas sobre isso posteriormente. 2009. Sem sombra de dúvidas, meu melhor ano até agora. Casei com a mulher dos meus sonhos. Nós ficamos grávidos e demos à luz nossa filha. Posso dizer nós. Ou isso é mais uma coisa de mulher? Meu negócio de coaching estava prosperando. Eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou. E eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades e em conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã espalhou-se como um incêndio florestal. Eu recebia e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando sua vida. Eu sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou escritor.
mas sou comprometido. Como meu bom amigo Româncio Fulcher sempre diz, sempre há uma maneira quando você está comprometido. 2012, o livro que você tem em mãos, ao qual dediquei mais de 3 anos da minha vida para escrever. O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Por fim, foi publicado. Fiquei absolutamente impressionado quando ele não apenas se tornou logo o best-seller número 1 da Amazon, como também, no primeiro ano de publicação, tornou-se um dos livros mais bem cotados na história da Amazon. Hoje, com mais de 500 resenhas, com média de 4,7 de 5 estrelas. O mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. As vidas das pessoas estavam sendo transformadas. E funciona para todos os tipos de indivíduos, de mães que ficam em casa a presidentes de companhias. O Milagre da Manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área de suas vidas. Ou melhor, literalmente todas as áreas de suas vidas. Encarando sua vida. Compartilho minha história com você para lhe revelar o que pode ser superado e conquistado. Não importa onde você esteja na vida neste instante, ou o quanto seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado e me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã, então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o impediram de conquistar tudo o que deseja para si. Nenhuma. Zero. Nada. Acredito que seja crucial para nós abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é simplesmente prova de que tudo, e quero dizer tudo, que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível para nós. Não importam as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e recusar-se a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto culpa determina quem está em falta por algo, responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em falta. Tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer de nossa vida
exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. É a sua vez. Esta é sua história. Saiba que, onde quer que você esteja neste instante em sua vida, é, ao mesmo tempo, temporário e exatamente onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida que realmente quer. Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre é uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está no processo de escrever a história de sua vida, e nenhuma história boa deixa de ter seu herói ou heroína superando sua cota justa de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Como não há restrições nem limites para onde sua história vai daqui, o que você quer que a próxima página diga? A boa notícia é que você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando neste instante. Não estou dizendo que você não precise trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, atrair e criar tudo o que desejar, transformando-se na pessoa capaz de fazê-lo. É disto que este livro trata: ajudar você a se tornar aquele que precisa ser para criar tudo que sempre desejou para si. Não há limites. Pegue uma caneta. Antes de continuar lendo, por favor, pegue uma caneta ou lápis para poder escrever neste livro. Conforme for lendo, marque qualquer coisa que se destaque e que você pode querer retornar mais tarde. Sublinhe, circule, ilumine, dobre os cantos das páginas e tome notas nas margens para que possa retornar e relembrar rapidamente lições, ideias e estratégias mais importantes. Eu costumava ter dificuldade com isso, pois sou um pouco perfeccionista, obsessivo-compulsivo e detalhista quanto a manter minhas coisas com aparência limpa e organizada. Depois, dei-me conta de que tinha de superar isso, pois o propósito de um livro como este não é que ele permaneça intocado, mas sim maximizar o valor que extraímos dele. Agora, marco todos os meus livros para poder revisitá-los a qualquer hora e recapturar logo todos os benefícios principais, sem precisar ler o livro inteiro outra vez. Certo, com sua caneta na mão, vamos começar. O próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início. Capítulo 1. Está na hora de despertar para seu potencial pleno. A vida é curta demais. É repetido com frequência suficiente para ser um clichê, mas desta vez é verdade. Você não tem tempo para ser infeliz e medíocre.
Isso não é apenas sem sentido, é doloroso. Seth Godin. Você precisa despertar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer. Por que é que quando um bebê nasce, muitas vezes nos referimos a ele como o milagre da vida, mas depois passamos a aceitar mediocridade para nossas próprias experiências? Onde, no caminho, perdemos de vista o milagre que nós estamos vivendo? Quando você nasceu, todos lhe asseguraram que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. Pois bem, e agora que você cresceu? Você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em alguma parte do caminho você redefiniu qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos do que de fato deseja? Há pouco li uma estatística alarmante. O americano médio está 10 quilos acima do peso, tem $10.000 em dívidas, está levemente deprimido, não gosta de seu trabalho e tem menos de um amigo íntimo. Mesmo que apenas uma fração dessa estatística seja verdadeira, os americanos precisam acordar imediatamente. E quanto a você? Está maximizando seu potencial e criando os níveis de sucesso que realmente deseja em todas as áreas da sua vida? Ou existem áreas da sua vida nas quais você está se contentando com menos do que na verdade deseja? Você está se contentando com menos do que é capaz e depois justificando que está tudo bem? Ou está pronto para parar de se contentar, para que possa começar a viver sua melhor vida? Você sabe, aquela vida de seus sonhos? Criando sua vida nível 10. Uma de minhas reflexões favoritas, compartilhada por Oprah, foi quando ela disse: a maior aventura que você pode realizar é viver a vida de seus sonhos. Eu não poderia concordar mais. No entanto, tão poucas pessoas chegam ao menos perto de viver a vida de seus sonhos que a própria frase tornou-se clichê. A maioria se conforma com uma vida de mediocridade, aceitando de forma passiva o que a vida lhes dá. Até realizadores altamente bem-sucedidos em uma área, como nos negócios, tendem a se contentar com mediocridade em outra área, como sua saúde ou seus relacionamentos. Como o autor best-seller Seth Godin afirmou com muita eloquência, existe uma diferença entre médio e medíocre? Não muita. Não há nada que diga que você deva se contentar com menos do que de fato deseja em qualquer área, só porque a maioria das pessoas faz isso. Mesmo que a maioria das pessoas inclua seus amigos, familiares e colegas. Você pode se tornar um dos poucos que realmente
conquistam sucesso extraordinário em todas as áreas de sua vida ao mesmo tempo. Felicidade, saúde, dinheiro, liberdade, sucesso, amor. Você pode ter tudo, sim. Se estamos medindo sucesso, satisfação e realização em qualquer área de nossas vidas, em uma escala de 1 a 10, todos queremos o nível 10, certo? Nunca encontrei ninguém que dissesse: não, quero apenas saúde nível 7. Não pretendo ser saudável demais e ter energia demais. Ou, sabe, tudo bem para mim um relacionamento nível 5. Sério, não me importo de brigar com meu companheiro em não ter minhas necessidades satisfeitas e definitivamente não quero que sejamos um daqueles casais que são tão felizes que irritam outros casais. O que você está prestes a descobrir é que obter sucesso nível 10 em todas as áreas não é apenas possível, é simples. Trata-se simplesmente de dedicar tempo intencional a cada dia para se tornar uma pessoa nível 10 capaz de criar, atrair, conquistar e sustentar sucesso nível 10 em todas as áreas. E se eu lhe dissesse que tudo tem início com a maneira que você desperta de manhã e que há passos pequenos e simples que você pode começar a dar hoje que o capacitarão a se tornar aquele que precisa ser para criar os níveis de sucesso que realmente deseja e merece em todas as áreas de sua vida? Você ficaria empolgado? Ao menos acreditaria em mim? Alguns não. Muitas pessoas ficaram exaustas. Elas tentaram de tudo para consertar suas vidas, seus relacionamentos, e ainda não estão onde desejam estar. Compreendo. Já estive lá. Então, com o tempo, aprendi algumas coisas que mudaram tudo. Estou oferecendo minha mão a você e convidando-o ao outro lado. O lado onde a vida não é apenas boa, é extraordinária, de uma maneira que só imaginamos que poderia ser. Este livro constrói 3 argumentos imperativos. Você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucesso extraordinários em sua vida quanto qualquer outra pessoa na Terra. É absolutamente crucial, não apenas para a qualidade da sua vida, mas para a influência que você tem sobre sua família, seus amigos, clientes, colegas de trabalho, comunidade e qualquer outra pessoa que sua vida toque. Que você comece a viver de acordo com essa verdade. Para que você pare de se contentar com menos do que merece em qualquer área de sua vida e para criar os níveis de sucesso pessoal
profissional e financeiro que deseja deve primeiro dedicar tempo todos os dias a se tornar a pessoa que precisa ser, que seja qualificada e capaz de atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar. Como você acorda a cada dia e a sua rotina matinal ou a falta dela afetam dramaticamente seus níveis de sucesso em cada área da sua vida. Manhãs concentradas e produtivas geram dias concentrados, produtivos e de sucesso, o que inevitavelmente cria uma existência de sucesso. Da mesma maneira que manhãs desconcentradas, improdutivas e medíocres geram dias desconcentrados, improdutivos e medíocres, e, finalmente, uma qualidade de vida medíocre. Simplesmente mudando a maneira como você desperta de manhã, você pode transformar qualquer área de sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Mas, Hal, eu não sou uma pessoa matinal. E se você já tentou acordar mais cedo e não funcionou? Não sou uma pessoa matinal, você diz. Sou uma coruja noturna. Não há tempo suficiente no dia. Além disso, preciso de mais sono, não menos. Isso tudo também era verdade para mim, antes de O Milagre da Manhã. Se você ler a página de abertura deste livro, verá que também era verdade para os grandes realizadores e agora praticantes do Milagre da Manhã, Pat Flynn e MJ DeMarco. Independente de suas experiências passadas, mesmo que você tenha tido dificuldades em despertar e seguir em frente pelas manhãs durante toda a vida, as coisas estão prestes a mudar. O Milagre da Manhã provou funcionar para o estilo de vida de todo mundo. Ajudarei a fazer funcionar para você no capítulo 8, customizando seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos. Esses novatos em levantar cedo, de empreendedores, vendedores e presidentes de companhias, a professores, corretores imobiliários, mães que ficam em casa, estudantes do ensino médio e universitário e todo mundo no meio, ficaram tão empolgados com as mudanças profundas que experimentaram que muitos estão até postando vídeos sobre seus resultados no YouTube e depois compartilhando-os com amigos no Facebook e no Twitter. Apenas leia alguma das histórias de sucesso nas páginas iniciais deste livro e você verá os efeitos profundos. Você encontrará resultados na vida real. Como? Minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar. Meu negócio estava enfrentando dificuldades. Mas depois que comecei o Milagre da Manhã, fiquei impressionado com
como apenas trabalhando em mim mesmo todo dia, fui capaz de reverter tudo. E estou apenas no dia 79 do milagre da manhã e não perdi um único dia. Esta é a primeira vez que me dispus a fazer algo e realmente segui em frente por mais de alguns dias ou semanas. Até desde que comecei o milagre da manhã, 10 meses atrás, minha renda mais do que dobrou e estou na melhor forma da minha vida. E uma das minhas favoritas, perdi 12,5 quilos usando o milagre da manhã. Maior renda, melhor qualidade de vida, mais disciplina, menos estresse e até perda de peso. Está tudo disponível para você. No próximo capítulo vou lhe mostrar exatamente como usei o milagre da manhã para ir do meu ponto mais baixo, um negócio falindo, afogando-me em $425 mil de dívidas pessoais, profundamente deprimido e na minha pior forma física, para construir diversos negócios de sucesso. Mais do que dobrar minha renda, pagar 100% da minha dívida, conquistar meu sonho de me tornar um palestrante renomado internacionalmente, ter minha história contada na série best-seller de livros Chicken Soup for the Soul, ser entrevistado em programas de rádio e TV em todo o país e ter um desempenho no meu auge mental e físico, completando uma ultramaratona de 83 quilômetros. Tudo em menos de 12 meses. Você também descobrirá alguns segredos não tão óbvios que tornarão seu sucesso virtualmente garantido. O milagre da manhã não é apenas simples, é extremamente agradável e algo que você logo será capaz de fazer sem esforço pelo resto da vida. E embora ainda possa dormir até mais tarde sempre que quiser, você talvez se surpreenda ao descobrir que não quer mais. Não consigo lhe dizer a quantidade de pessoas que me disseram que agora acordam cedo, até nos finais de semana, só porque se sentem melhor e realizam mais coisas quando o fazem. Imagine isso. Repetidas vezes, praticantes do milagre da manhã compararam fazê-la todas as manhãs com a sensação que tinham quando crianças, despertando na manhã de Natal. É muito bom. Se você não celebra o Natal, pense em uma época em que se sentia empolgado ao despertar. Talvez o primeiro dia na escola, seu aniversário ou saindo de férias. Imagine como será ótimo começar cada dia dessa maneira. Aqui estão alguns dos benefícios mais comuns, porém profundos, que você pode esperar ganhar. Despertar todo dia com mais energia, dotado da estrutura e estratégia para começar a maximizar seu potencial. Reduzir o estresse.
obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio, adversidade ou crenças limitadoras que têm detido você. Melhorar sua saúde geral, perder peso, se desejado, e ficar na sua melhor forma. Aumentar sua produtividade e expandir sua capacidade de manter uma concentração de lazer em suas principais prioridades. Experimentar mais gratidão e menos preocupação. Aumentar significativamente sua capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária. Descobrir o propósito de sua vida e começar a vivê-lo. Parar de se contentar com menos do que realmente deseja e merece, em qualquer área de sua existência, e começar a viver de acordo com sua visão para a vida mais extraordinária que pode imaginar. Percebo que estou fazendo muitas alegações ousadas, e isso pode se passar como hype ou promessas além da conta, um pouco bom demais para ser verdade, certo? Mas eu lhe asseguro que não há nenhuma hipérbole aqui. O milagre da manhã lhe dará tempo ininterrupto todos os dias para que você se torne a pessoa que precisa ser para melhorar qualquer área de sua vida. Também lhe darei os salvadores de vida, 6 práticas poderosas e comprovadas que se combinam para constituir o milagre da manhã e garantidamente irão poupá-lo de perder a vida extraordinária que merece viver. Aquela que, conforme as estatísticas, 95% de nossa sociedade tristemente jamais experimentará. Mais sobre isso no capítulo 3, a Conferência de Realidade de 95%. Com sua ajuda, acredito que poderemos mudar esses números. Enfim, você estará pronto para embarcar no desafio de transformação de sua vida de 30 dias, de O Milagre da Manhã, o qual desenvolverá a confiança e sedimentará os hábitos que você necessita para atrair, criar e sustentar continuamente os níveis de sucesso que deseja e merece em todas as áreas de sua vida. Nunca se esqueça de que em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante em sua qualidade de vida, agora e para seu futuro. Não importa se hoje você se considera uma pessoa matinal ou não, você aprenderá a fazer com que despertar todo dia seja mais fácil do que jamais foi. Depois, tomando vantagem de inegável relação entre acordar cedo e sucesso extraordinário, você descobrirá que a forma como passa a primeira hora do seu dia torna-se a chave para desbloquear seu potencial pleno e criar os níveis de sucesso que deseja. Você verá rapidamente que, quando muda a maneira como acorda de manhã, você muda toda a sua vida.
Capítulo 2. A origem do milagre da manhã. Nascido do desespero. Desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. William S. Burroughs. Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Anthony Robbins. Tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço 2 vezes em minha vida relativamente curta. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiadores que me possibilitaram me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas meus sucessos, mas também meus fracassos para ajudar os outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaram ser possível. Meu primeiro fundo do poço. Morto na cena do acidente. Como você sabe, meu primeiro fundo do poço foi quase meu último, quando aos 20 anos fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri na cena do acidente. Escrevi em detalhes como me recuperei de minha adversidade aparentemente intransponível, assim como as 8 lições que aprendi que melhorarão de imediato a sua qualidade de vida, em meu primeiro livro, Encarando a Vida de Frente. Como amar a vida que você tem enquanto cria a vida dos seus sonhos. Meu segundo fundo do poço. Afundado em dívidas e profundamente deprimido. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer em um acidente de carro. Estávamos em 2008. A economia dos Estados Unidos se achava no meio da pior recessão desde a infame Grande Depressão da década de 1930. Nos anos após sobreviver ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para construir uma carreira de vendas que entrou para o Hall da Fama, lançar um negócio de coaching de sucesso de 6 dígitos e escrever um livro best-seller, fui de novo desafiado. Dessa vez foi um total colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construíra deixaram de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu de repente. Eu não podia pagar minhas contas. Eu acabara de comprar minha primeira casa. Estava noivo e planejávamos ter nosso primeiro filho. Atolado em dívidas, com a hipoteca atrasada, pela primeira vez na vida fiquei gravemente deprimido. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. As coisas poderiam ter sido piores? Provavelmente. Mas era o pior que já tinha estado para mim? Com certeza. Eu atingira o meu fundo do poço. Por que as dívidas foram piores do que a morte?
Se você me perguntasse o que foi mais difícil, meu acidente de carro ou minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em lhe dizer que foram as últimas, de longe. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por 6 minutos e despertar de um coma para encarar a notícia de que você poderia jamais voltar a andar seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo na vida de qualquer um. Contudo, não foi esse o caso para mim. Veja bem, após meu acidente de carro, eu tinha pessoas cuidando de mim. No hospital, minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos e familiares presentes todos os dias para ver como eu estava e me cobrir de amor e apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiras supervisionando cada passo dos meus cuidados e da minha recuperação. Minha comida era preparada e entregue a mim. Eu nem mesmo tinha os estresses diários de precisar trabalhar e pagar as contas. A vida no hospital era fácil. Não foi assim na segunda vez. Ninguém sentia pena de mim. Eu não recebia visita. Não havia ninguém para supervisionar meus cuidados e minha recuperação. Ninguém me trazia comida. Eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha as próprias questões para lidar. Um efeito dominó levou a problemas em todas as áreas da minha existência: física, mental, emocional e financeiramente. Em tudo, eu estava arrasado. Tinha tanto medo e incerteza que o único conforto que eu encontrava a cada dia era minha própria cama. Por mais patético que possa parecer, o que me fazia suportar cada dia era a paz de espírito de saber que eu poderia me arrastar para a cama e escapar temporariamente dos meus problemas. Pensamentos de suicídio giravam pela minha cabeça, apesar de eu não saber se teria seguido em frente com a ideia em algum momento. Apenas saber o quanto tirar minha própria vida devastaria minha mãe e meu pai era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. No fundo, eu sabia que não importava o quanto a vida ficasse ruim, sempre haveria uma maneira de mudar as coisas. Mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não via uma solução para minha crise financeira. Não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que pudesse acabar com a minha dor emocional. A manhã que mudou minha vida. Então, em uma única manhã, tudo mudou. Acordei me sentindo deprimido, como estivera por semanas. Mas naquela manhã fiz algo diferente. Segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida para arejar a cabeça. Agora, não se engane. Eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava.
No entanto, meu bom amigo John Berghoff me disse que sempre que se sentia estressado ou sobrecarregado, dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza, melhorava seu humor e o ajudava a imaginar soluções para seus problemas. Falei para John: odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu: o que você odeia mais, correr ou a situação em que se encontra? Eu estava desesperado e não tinha nada a perder. Decidi dar uma corrida. Naquela manhã, amarrei os cadarços dos meus tênis de basquete Nike Air. Eu lhe disse que não era um corredor. Peguei meu iPod para poder ouvir alguma coisa positiva e saí pela porta da frente da minha casa, que em breve seria tomada pelo banco. Eu não tinha ideia de que, naquela corrida, teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras que imediatamente começaria a mudar o curso da minha vida inteira. Eu ouvia um áudio de desenvolvimento pessoal de Jim Rohn, no qual ele dizia algo que, apesar de eu já ter ouvido antes, jamais realmente entendera. Já lhe aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes, sem de fato assimilar o que ouve, até que um dia, finalmente, faz sentido para você? Você só precisou estar no estado de espírito certo para entender? Bem, naquela manhã eu estava no estado de espírito certo, um estado de desespero, e entendi. Quando ouvi Jim com firmeza, seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em quem se torna. Parei onde estava. Essa filosofia mudaria minha vida inteira. O paralelo do sucesso. De repente, entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que quebrou e dei-me conta do fato de que não estivera me desenvolvendo na pessoa que precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um dia bom. Dei-me conta de que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10 em todas as áreas de nossas vidas: saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças, etc., em qualquer área específica não estão no nível 10, então a vida sempre será uma luta. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos, obter sucesso sempre será uma luta.
Corri direto para casa. Eu estava pronto para mudar minha vida. Nosso primeiro desafio é encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era que precisava me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que desejava. Simples assim. No entanto, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa: encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida e pagar minhas contas que a ideia de encontrar tempo extra para meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique. Amo o que o autor best-seller Matthew Kelly disse em seu livro O Ritmo da Vida. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro lado, todos sabemos as coisas que nos deixam felizes, mas não fazemos essas coisas. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então, peguei minha agenda, sentei-me no sofá e me comprometi a encontrar tempo, a fazer tempo para meu desenvolvimento pessoal diário. Considerei as opções. Talvez à noite? Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou talvez tarde da noite, após minha noiva ir para a cama. Mas dei-me conta de que a noite era, na verdade, o único momento que eu tinha para passar com ela. Sem dizer que raramente estou na minha melhor forma tarde da noite. Em geral, sinto-me tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente, muito menos em estado mental ideal para desenvolvimento pessoal. A noite não seria o melhor período. Possivelmente à tarde? Talvez eu pudesse agendar para o meio-dia. Quem sabe na minha hora de almoço ou em algum momento intermediário eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece e o dia acaba nos escapando. Ah, vamos lá! Não, de manhã? Então considerei fazer de manhã, mas resisti. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo, quase tanto quanto odiava correr. Porém, quanto mais pensava a respeito, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer meu desenvolvimento pessoal com amanhã, aquilo me daria um início motivacional positivo para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa, estaria mais energizado
mais concentrado e mais motivado durante o resto do meu dia. Lembrei-me de um post que li em stevepavlina.com, intitulado O Leme do Dia. Steve, também autor de Desenvolvimento Pessoal para Pessoas Inteligentes, afirmava: é dito que a primeira hora é o leme do dia. Se sou preguiçoso ou casual nas minhas ações durante a primeira hora após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Mas, se me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do meu dia tende a seguir esse fluxo. Sem mencionar que, ao fazer atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumularam durante o dia. Estou cansado, não tenho tempo, etc. Se eu fizesse de manhã, antes que o resto da minha vida e o meu trabalho atrapalhassem, poderia garantir que aquilo aconteceria a cada dia. Enfim, eu simplesmente não via, na verdade, nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa. Mas já era difícil o bastante arrastar-me para fora da cama todo dia às 6 da manhã, porque eu precisava, de modo que a ideia de me levantar às 5 da manhã parecia quase impossível para mim. Sentindo-me frustrado e um pouco derrotado, estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia quando ouvi a voz do meu mentor, Kevin Bracy, na minha cabeça. Kevin sempre disse: se você quer que a sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente, em primeiro lugar. Maldição! Eu sabia que Kevin estava certo, mas aquilo não tornava acordar cedo nem um pouco mais fácil. Comprometido a fazer uma mudança, decidi superar minha crença limitadora autoimposta durante toda a vida, de que eu não era uma pessoa matinal, e escrevi na minha agenda que acordaria às 5 na manhã seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Nosso segundo desafio: fazer o que tem mais impacto. Então, deparei com outro desafio: o que eu faria durante aquela hora que teria o maior impacto e melhoraria minha vida tão rapidamente? Eu poderia ler, mas já fizera isso antes e queria que aquilo fosse especial. Poderia fazer exercícios, mas, de novo, aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que mais mudavam a vida, que eu aprendera ao longo dos anos, mas jamais implementara, pelo menos nunca com consistência. Atividades como meditação, afirmações, escrever um diário, visualização, assim como ler e exercícios. Escolhi as 6 atividades que achei que teriam o maior e mais dramático impacto para mim. Estabeleci 10 minutos para cada e planejei tentar
todas às 6 na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista deixou-me motivado. De repente, a ideia de acordar cedo passou de algo que me horrorizava para algo cada vez mais atraente. Naquela noite, mal consegui adormecer de tão empolgado que estava com a manhã seguinte. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, meus olhos se arregalaram e eu saltei da cama, sentindo-me energizado e empolgado. Foi algo que fiz sem esforço. Era revigorante e lembrava-me de quando eu era criança, acordando na manhã de Natal. Não houve nenhum momento em minha vida quando acordar era mais fácil, quando me sentia mais energizado e empolgado em relação ao meu dia do que nos natais da minha infância, até hoje. A manhã que transformou minha vida inteira. Dentes escovados, rosto lavado e com um copo d'água na mão, sentei-me ereto no sofá da minha sala de estar às 5:05 da manhã, sentindo-me genuinamente empolgado em relação à minha vida pela primeira vez em muito tempo. Ainda estava escuro lá fora e algo naquilo dava uma sensação de muito poder. Saquei minha lista de atividades de desenvolvimento pessoal capaz de mudar minha vida que eu aprendera ao longo dos anos, mas nunca implementara. E as implementei, uma a uma. Silêncio. Sentado em silêncio, rezei, meditei e concentrei-me em minha respiração por 10 minutos. Senti meu estresse se dissipar. Experimentei uma sensação de calma tomar meu corpo e tranquilizar minha mente. Aquilo era diferente do caos típico das minhas manhãs inquietas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz. Ler. Após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã e começar o que sempre esperava que se tornasse um hábito por toda a vida. Peguei da prateleira o clássico Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Como a maioria dos meus livros, eu tinha começado a ler, mas nunca tinha concluído. Eu o li durante 10 minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou que basta apenas uma ideia para mudar a vida de alguém e me senti motivado. Afirmações. Sem que nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta a afirmação de autoconfiança do livro Pense e Enriqueça. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever a minha própria afirmação. Anotei o que eu queria, quem estava empenhado em ser e o que estava empenhado a fazer para mudar a minha vida. Eu me senti poderoso. Visualização. Tirei o quadro de visualização da parede
eu o criara após assistir o filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizá-lo como a ferramenta de visualização que deveria ser. Durante 10 minutos, meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar os olhos e sentir, com cada fibra do meu ser, como seria manifestar cada uma em minha vida. Sentia-me inspirado. Fazer um diário. Em seguida, abri um dos muitos diários em branco que comprara ao longo dos anos. Como todos os outros, eu fracassara em escrever nele durante mais do que alguns dias, uma semana no máximo. Nesse dia, eu escrevi pelo que eu era grato. Quase imediatamente senti minha depressão, que como uma névoa pesada pairava sobre mim, diminuir. Ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais era grato melhorou meu humor. Sentia-me grato. Exercícios. Finalmente, levantei-me do sofá, lembrando o que ouvira Tony Robbins dizer tantas vezes. Movimento gera emoção. Deitei-me e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Em seguida, deitei-me de costas e fiz tantos abdominais quantos meus músculos fora de forma permitiram. Com 6 minutos restantes no relógio, inseri um dos vídeos de yoga da minha noiva no aparelho de DVD e desfrutei completar os primeiros 6 minutos. Sentia-me energizado. Foi incrível. Eu já experimentara o que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitadores, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida. E eram apenas 6 da manhã. Nada menos do que um milagre. Ao longo das semanas seguintes, continuei a acordar às 5 da manhã e a seguir minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos. E por estar tão incrivelmente feliz com o modo como me sentia e o progresso que estava fazendo como resultado da minha rotina matinal, eu queria mais. Então, certa noite, enquanto me preparava para deitar, fiz o que era impensável naquele momento. Coloquei meu despertador para as 4 da manhã. Ao adormecer naquela noite, perguntei-me se perdera a cabeça. Para minha surpresa, foi tão fácil acordar às 4 da manhã quanto era acordar às 5 e despertar em qualquer um dos dois horários era 10 vezes mais fácil do que em qualquer dia do meu passado, quando eu resistia a acordar. Meus níveis de estresse caíram drasticamente. Eu tinha mais energia, clareza e concentração. Sentia-me genuinamente feliz, motivado e inspirado. Pensamentos depressivos eram uma memória distante.
Você poderia dizer que eu era de novo meu eu antigo, apesar de que vinha experimentando tanto crescimento e tão rápido que superava rapidamente qualquer versão de mim mesmo, que jamais fora no passado. E com meus recém-descobertos níveis de energia, motivação, clareza e concentração, eu era capaz de, com facilidade, estabelecer objetivos, criar estratégias e executar um plano para salvar meu negócio e aumentar minha renda. Menos de 2 meses após o meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta ao nível de antes do colapso da economia, estava mais alta do que nunca. Eu sabia que essa poderosa rotina de desenvolvimento pessoal era algo que eu eventualmente começaria a compartilhar com meus clientes de coaching particular. Então, eu precisava de um nome para ela. Considerando que a transformação que eu experimentava era tão profunda e estava acontecendo tão rápido, após passar de falido e deprimido para financeiramente seguro e empolgado com a vida, em menos de 2 meses, que parecia um milagre. O único nome apropriado era o Milagre da Manhã. Ei, se a Katie pode fazer... Algumas semanas depois, eu me encontrava em uma sessão de coaching com Katie, quando ela perguntou: Hal, como você começa suas manhãs? Apesar de eu ter esboçado um sorriso radiante enquanto relatava sobre o milagre da manhã e os benefícios de despertar uma hora mais cedo do que o normal, ela resistiu. Não sei se quero acordar mais cedo, Hal. Acredite, eu não sou uma pessoa matinal. Contudo, Katie sempre tem disposição. Ela comprometeu-se a acordar às 6 da manhã, uma hora mais cedo do que o normal, e experimentar o milagre da manhã. Eu lhe ofereci algum encorajamento e desejei boa sorte. Na sessão de coaching, uma semana depois, Katie estava cheia de energia. Quando perguntei se ela realmente acordava às 6 todo dia para fazer o milagre da manhã, recebi uma resposta inesperada. Não, acordei às 6 no primeiro dia, mas você estava certo. Tive uma manhã tão incrível que quis fazer ainda mais cedo. Então, acordei às 5 horas o resto da semana. Hal, isto é incrível! Uau! Eu precisava contar aquilo aos meus outros clientes de coaching. Em poucas semanas, dúzias de clientes meus compartilhavam comigo que estavam experimentando os mesmos tipos de benefícios capazes de mudar suas vidas durante os próprios milagres da manhã. Alguns deles contaram a seus amigos e colegas de trabalho sobre como o milagre da manhã estava realizando mudanças incríveis. A notícia espalhou-se pelo mundo online como rastilho de pólvora. Pessoas começaram a postar sobre o milagre da manhã no Facebook,
e no Twitter, e até a publicar orgulhosamente vídeos de si mesmas no YouTube, acordando cedo e fazendo o milagre da manhã. Loucura, certo? Quem diabos é Joy? Comecei a me dar conta de que havia algo em toda essa história do milagre da manhã. Eu estava no YouTube um dia procurando por um dos meus vídeos e pesquisei meu nome. Ei, não julgue. Você sabe que já procurou seu nome no Google. Apareceu um vídeo intitulado Milagre da Manhã na Casa de Joy. Era de um cara que eu jamais vira na vida. Minha primeira reação não foi muito positiva. Que diabos é Joy e quem ele pensa que é copiando meu milagre da manhã? Fiquei um pouco na defensiva. Não foi um dos meus melhores momentos. Eu simplesmente não sabia o que pensar. Rapaz, eu estava prestes a ficar agradavelmente surpreso e ruborizado. Apertei play no vídeo e foi isto o que vi. Olá, aqui é seu amigo Joy Diosana. Vamos ver a hora? Joy mostra seu despertador. São 5h41 da manhã. São 5h41 da manhã de domingo. E você deve estar se perguntando: cara, que diabo você está fazendo acordado antes das 6 em um domingo? Bem, confira miraclemorning.com. É miraclemorning.com. Veja a informação e faça o download. Parece Natal para mim, juro, e tenho muita energia. É como Natal todo dia agora. Confira e espero que sua vida seja abençoada. Você pode, na verdade, assistir ao famoso vídeo de 43 segundos de Joy e muitos outros em themiraclemorning.com/successstories/. Fiquei ali sentado, olhando para a tela do meu computador, de queixo caído, maravilhado, quase em lágrimas. Ficou claro para mim que, apesar de jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais do que minha própria rotina matinal, eu agora tinha a responsabilidade de compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas, para que ele pudesse ter impacto em suas vidas, como tivera na minha. Se bem que, naquele ponto, eu ainda não tinha ideia do quanto ele se tornaria grande. Um movimento ou será um despertar? Já se passaram quase 5 anos desde quando falei a Katie sobre o milagre da manhã e assisti ao vídeo de Joy no YouTube. Desde então, recebi milhares de mensagens de pessoas do mundo todo expressando sua gratidão e seu entusiasmo pelo que o milagre da manhã fez por elas. Isso se tornou realmente um movimento mundial, um despertar global, formado por todo tipo de indivíduos, cada um dedicado a acordar todo dia e dar a si mesmo o presente do desenvolvimento pessoal.
Agora tenho a visão geral de como o milagre da manhã impacta o mundo, capacitando cada um de nós a nos tornarmos quem precisamos ser para criar a vida que desejamos, para influenciar positivamente a vida dos outros e mudar o mundo ao nosso redor. Quer você chame isso de um movimento, um despertar ou a missão do milagre da manhã, como muitos se referem agora, trata-se de dar às pessoas o poder de transformar suas vidas, suas famílias, suas comunidades e o mundo, acordando diariamente e transformando a si próprias. Praticamente todo dia, centenas de indivíduos se juntam à missão, transmitindo-a e compartilhando-a com outros. Ainda estou impressionado com quantas vidas vêm sendo tão profundamente influenciadas. Alguns estão até seguindo a deixa de Joy e gravando vídeos de si mesmos acordados bem cedo, praticando o milagre da manhã, o que geralmente inclui uma imagem orgulhosa de seu despertador, provando que estão de fato acordados naquele horário. Sinto-me honrado e extremamente grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente em capacidades tão diferentes. Na verdade, o milagre da manhã é agora uma das minhas principais mensagens e workshops, ajudando corporações, empresas sem fins lucrativos, vendedores, professores e alunos do ensino médio e universitários a aumentar sua produtividade, motivação e desempenho. Seja apresentada como uma palestra principal ou um workshop, é uma abordagem nova para ajudar indivíduos e organizações a melhorar seus resultados enquanto melhora a atitude deles no local de trabalho. Como você pode imaginar, o workshop do Milagre da Manhã é feito apropriadamente de manhã, às vezes antes mesmo de a conferência sequer começar. Por último, mas não menos importante, este livro é um convite para você levar a si mesmo ao próximo nível para, assim, levar seu sucesso ao próximo nível, pois só acontece nessa ordem. Começando agora e fazendo progresso consistente e diário no sentido de se tornar uma pessoa nível 10 que você precisa ser para criar a vida nível 10 que verdadeiramente quer e deseja. Seu sucesso é inevitável. Capítulo 3. A Conferência de Realidade de 95%. Uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Robin Sharma. A história da raça humana é a história de homens e mulheres se subestimando. Abraham Maslow. A cada dia que você e eu acordamos, deparamos com o mesmo desafio universal: superar a mediocridade e viver nosso potencial pleno. É o maior desafio na história humana.
elevarmos-nos acima das nossas desculpas, fazer o que é certo, dar nosso melhor e criar a vida nível 10 que, de fato, desejamos. Aquela sem limites, a que tão poucas pessoas vivem. Infelizmente, a maioria nem sequer chega perto. Cerca de 95% da nossa sociedade se contenta com muito menos do que quer na vida, desejando que tivesse mais, vivendo com remorso e jamais compreendendo que poderia ser, fazer e ter tudo que deseja. Segundo a Administração de Seguro Social, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras profissionais e durante os próximos 40 anos, até atingirem a idade da aposentadoria, isso é o que descobrirá. Apenas uma será rica, 4 estarão financeiramente seguras, 5 continuarão trabalhando, não porque querem, mas porque precisam. 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas e dependendo de amigos, familiares, parentes e do governo para cuidar delas. Em termos monetários, apenas 5% de nós terão sucesso em criar uma vida de liberdade e 95% continuarão com dificuldades a vida inteira. Portanto, a questão crucial que devemos explorar e para a qual precisamos encontrar resposta é esta: o que podemos fazer agora para assegurar que não acabaremos com dificuldades, como acontecerá com a maioria de 95%? Elevando-se acima da mediocridade e juntando-se aos 5% no topo. O fato de estar lendo este livro me diz que está pronto para o próximo nível, que para você não está mais tudo bem se contentar com menos do que pode ter, ser e fazer, simplesmente porque todo o resto das pessoas faz isso. Aqui estão 3 passos simples, porém decisivos, para elevar-se acima da mediocridade e juntar-se aos 5% no topo. Passo 1. Reconhecer a conferência de realidade de 95%. Primeiro, precisamos compreender e reconhecer a realidade de que 95% da nossa sociedade jamais criará e viverá a vida que de fato deseja. Temos que abraçar o fato de que, se não nos comprometermos a pensar e a viver de um modo diferente da maioria das pessoas agora, estaremos nos preparando para suportar uma vida de mediocridade, dificuldades, fracasso e remorso, justo como a maioria dos indivíduos. Perceba que isso incluirá seus próprios amigos, familiares e colegas. Se não fizermos algo a respeito agora e estabelecermos um exemplo do que é possível quando nos comprometemos a atingir nosso potencial. Ser médio significa contentar-se com menos do que você realmente deseja e é capaz, e lutar durante toda a vida. Diariamente, a maioria se acomoda e luta em quase todas as áreas: física, mental, emocional, relacional, financeira, etc., para criar os níveis de sucesso, felicidade, satisfação amorosa, saúde
e prosperidade financeira que realmente deseja. Considere o seguinte: fisicamente, obesidade é uma epidemia. Doenças potencialmente fatais, como câncer e males do coração, estão aumentando. A pessoa média está exausta, com seus níveis de energia sempre baixos. A maioria parece não conseguir gerar energia para passar um único dia sem consumir algumas xícaras de café ou uma bebida energética. O sucesso desses produtos é mais uma prova do grau de esforço empreendido fisicamente, mental e emocionalmente. Mais medicamentos são consumidos todos os dias em uma tentativa de combater distúrbios como depressão, ansiedade e inúmeras outras doenças mentais ou emocionais. É raro você ligar a TV e não deparar com um anúncio de algum medicamento. Em geral, há um casal de meia-idade com boa aparência soltando uma pipa na praia com seu cachorro. Então, um homem de voz grave começa a falar com delicadeza, enumerando sintomas, seguidos por uma lista de efeitos colaterais em potencial. Você costuma se sentir cansado, triste, solitário, deprimido, acima do peso ou qualquer outra coisa em que esteja disposto a gastar dinheiro para não sentir mais? Ótimo! Você está com sorte. O medicamento XYZ pode ajudar. Aviso: pode causar efeitos colaterais como inchaço, constipação, diatermia, tonturas, boca seca, caspa, insônia, narcolepsia e muitas outras coisas bem piores. Ou seja, os malefícios são muito maiores do que os benefícios do medicamento. Portanto, não espere. Telefone hoje para o número em sua tela. Relacionalmente, é bem sabido que há uma epidemia de divórcios nos Estados Unidos. 1 em cada 2 casamentos fracassa. Em outras palavras, mais da metade dos casais muito apaixonados que ficam diante dos amigos e da família e comprometem suas vidas um ao outro nos tempos bons e nos ruins, lembro a você, luta para fazer o casamento funcionar. Depois de mais de 30 anos de união, 2 das minhas pessoas favoritas, minha mãe e meu pai, divorciaram-se recentemente. Estou muito consciente da dor desse problema relacional tão comum. Financeiramente, os norte-americanos têm mais dívidas pessoais hoje do que em qualquer outro período na história. A maioria não chega nem perto de ganhar tanto dinheiro quanto gostaria de estar ganhando. As pessoas estão gastando demais, economizando menos do que o suficiente e lutando financeiramente. Não é segredo que a maioria dos indivíduos tem vivido a vida muito abaixo de seu potencial. Quando pudermos reconhecer isso, será crucial explorarmos as causas pelas quais a maioria das pessoas luta e se contenta com a mediocridade. Passo 2. Identificar as causas da mediocridade. Depois de reconhecermos que 95% da nossa sociedade
está se contentando com muito menos do que é capaz, lutando em quase todas as áreas e não experimentando os níveis de sucesso, felicidade e liberdade que realmente deseja, o próximo passo crucial é compreender por quê. Para impedir que isso aconteça com você, é preciso que saiba o que faz com que o ser humano médio acabe levando uma vida de mediocridade. Se você perguntasse à pessoa média nos Estados Unidos, entre 40 e 50 anos de idade, contentando-se com menos do que deseja e lutando para ser feliz, pagar as contas, etc., se esse era o plano dela, sua missão para a sua vida, o que acha que ela diria? Acredita que ela imaginou sua vida como sendo uma luta? É claro que não. E essa, meu amigo, é a parte assustadora. Se 95% dos norte-americanos não estão vivendo a vida que desejam, precisamos descobrir o que eles fizeram errado ou o que não fizeram certo para que não terminemos vivendo uma vida de mediocridade. Não queremos que nossa vida seja uma luta. Eu quero uma vida de liberdade, acordando e fazendo o que quero, quando quero, com quem eu quero. Desejo me levantar da cama todo dia e realmente amar minha vida. Quero amar meu emprego e quero amar as pessoas com quem compartilho minha existência e meu trabalho. Essa é minha definição de sucesso. Uma vida assim não acontece simplesmente. Ela precisa ser projetada. Se você deseja viver uma vida extraordinária, conforme ela for definida e projetada por você, então você tem de identificar as causas da mediocridade fundamentais para que possa impedir que elas roubem de você a vida que deseja. A seguir estão o que acredito serem as causas de mediocridade e potencial não atingido mais relevantes. As que tiveram e continuarão tendo o maior impacto em sua existência e o que você pode fazer para derrotá-las. As causas da mediocridade e suas soluções. Síndrome do espelho retrovisor. Uma das causas de mediocridade mais comprometedoras da vida é uma condição que chamo de Síndrome do espelho retrovisor, SER. Nossas mentes subconscientes são equipadas com um espelho retrovisor autolimitador, através do qual vivemos e recriamos nosso passado continuamente. Acreditamos, de maneira errada, que quem fomos é quem somos, e isso limita nosso potencial verdadeiro no presente, baseado nas limitações do passado. Como resultado, filtramos cada escolha que fazemos, desde a que hora acordaremos pela manhã até quais objetivos estabeleceremos para o que nos permitimos considerar possível para nós, através das limitações de nossas experiências passadas. Queremos criar uma vida melhor, mas, às vezes, não sabemos como ver isto
de uma maneira diferente do que sempre tem sido. Pesquisas mostram que, em um dia, a pessoa média tem algo entre 50.000 e 60.000 pensamentos. O problema é que 95% dos pensamentos são os mesmos que pensamos no dia anterior, e no dia antes desse, e no dia antes desse. Não é de surpreender que a maioria dos indivíduos passe a existência inteira, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem nunca mudar sua qualidade de vida. Como bagagem velha e desgastada, carregamos estresse, medo e preocupação de ontem para o dia de hoje. Quando apresentados a oportunidades, conferimos rapidamente nosso espelho retrovisor para avaliar nossas capacidades passadas. Não, nunca fiz nada assim antes. Nunca produzi nesse nível. De fato, fracassei repetidas vezes. Quando apresentados a adversidades, voltamos ao nosso confiável espelho retrovisor para orientação quanto a como reagir. Sim, é apenas minha sorte. Esta porcaria sempre acontece comigo. Vou apenas desistir. É o que sempre tenho feito quando tudo fica difícil demais. Se você quer ir além de seu passado e transcender suas limitações, deve parar de viver a partir de seu espelho retrovisor e começar a imaginar uma vida de possibilidades ilimitadas. Aceite o paradigma. Meu passado não é igual ao meu futuro. Fale consigo mesmo de uma maneira que inspire confiança de que não apenas qualquer coisa seja possível, mas de que você é capaz e comprometido a fazer com que seja assim. Nem é necessário acreditar nisso no começo. Na verdade, você provavelmente não acreditará. Você pode achar desconfortável e descobrir que resiste a isso. Tudo bem? Repita para si mesmo de todo modo, e sua mente subconsciente começará a absorver as autoafirmações positivas. Mais sobre como fazer isso no capítulo 6, Os Salvadores de Vida. Não imponha limitações desnecessárias ao que você quer para si. Pense grande, mais do que tem permitido a si mesmo até este ponto. Esclareça o que você de fato deseja. Condicione a si mesmo a crenças de que é possível, concentrando-se e afirmando isso todo dia. E depois siga consistentemente na direção de sua visão, até que ela se torne sua realidade. Não há nada a temer, pois você não pode fracassar, apenas aprender, crescer e tornar-se melhor do que jamais foi. Lembre-se sempre de que onde você está é o resultado de quem você era
Mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir deste momento. Falta de propósito. Se você perguntar ao indivíduo médio qual é seu propósito de vida, receberá um olhar engraçado ou uma resposta como: "Nossa, não sei." E se eu perguntasse a você, o que você diria? A pessoa média não pode articular seu propósito de vida, o inexorável porquê que a motiva a acordar todos os dias e a fazer o que for necessário para realizar sua missão. Em vez disso, a pessoa média leva a vida um dia de cada vez e não tem propósito maior do que meramente sobreviver. A maioria dos seres humanos só se concentra em passar o dia, seguindo o caminho de menor resistência e ir atrás de prazeres breves e de curto prazo no caminho, enquanto evita qualquer dor ou desconforto que pode levá-lo a crescer. Minha carreira em vendas diretas durou 7 anos. E apesar de ter quebrado diversos recordes de vendas da companhia nesse período, os 6 primeiros anos foram passados lutando, ladeira acima, a batalha da mediocridade e perdendo com mais frequência do que ganhando. Meus resultados eram inconsistentes e eu, consistentemente, aceitava muito menos do que o meu melhor, até, enfim, decifrar o segredo para superar a mediocridade, viver uma vida com propósito. Depois de ser incluído no hall da fama da minha companhia, eu estava pronto para fazer uma mudança e seguir meu sonho de me tornar um escritor, palestrante e coach. No entanto, jamais atingira meu potencial pleno dentro da empresa. Eu estava prestes a deixá-la com a sombra da mediocridade pairando sobre mim. E essa, com certeza, me seguiria em meu próximo empreendimento, a menos que eu tomasse uma atitude. Até então, eu não tinha um propósito de vida estimulante que me fizesse acordar todo dia mesmo sem a menor vontade de levantar. Eu não tinha nenhum propósito que me motivasse a pegar o telefone e ligar em busca de perspectivas, mesmo quando não precisava de mais dinheiro. Decidi, naquele momento, que o propósito da minha vida nos 12 meses seguintes seria tornar-me a pessoa que eu precisava ser para criar o sucesso, a liberdade e a qualidade de vida que realmente desejava. Combinei isso com meu outro propósito de vida. Sim, você pode ter mais de um, que era o de abnegadamente agregar valor às vidas dos outros, formando uma equipe com mais 16 representantes de vendas. Conduzi encontros de coaching semanais para apoiá-los na obtenção de seus objetivos, de graça, pelas próximas 46 semanas consecutivas, vivendo todo dia de acordo com meus 2 propósitos,
alinhando constante e consistentemente meus pensamentos, minhas palavras e ações com cada propósito. Não apenas tive meu melhor ano de vendas de todos, um aumento de 94% em relação ao meu melhor ano até então. Eu também conduzi mais representantes de vendas a superarem o maior nível de desempenho do que em qualquer outro momento na história de 50 anos da companhia. Para derrotar essa causa de mediocridade, você precisa de um propósito de vida, que pode ser qualquer um que você quiser. Pode ser qualquer coisa que reverbere em você e o inspire a acordar todo dia e viver de acordo com seu propósito. Compreendo totalmente que pedir para você definir o seu propósito de vida neste momento possa soar um pouco opressivo. Apenas se lembre de que você o define e que esse primeiro propósito pode ser algo simples, até pequeno. Por exemplo, vou sorrir mais para que possa trazer um pouco mais de felicidade para a minha vida e das pessoas ao meu redor. Ou vou perguntar a cada pessoa que encontrar o que posso fazer para ajudá-la, para que eu possa agregar valor à vida de mais gente. Será seu primeiro passo na direção de um propósito de vida maior. Mantenha em sua mente que você pode mudar seu propósito de vida a qualquer momento. À medida que for crescendo e evoluindo, o mesmo acontecerá com seu propósito. O que é importante é que você escolha um propósito, qualquer um, e comece a viver de acordo com ele, agora. Você pode até tomar emprestado um dos propósitos que acabei de compartilhar. Muitos dos meus clientes de coaching fizeram isso. Mantenha em sua mente que você não precisa descobrir qual é seu propósito. Você pode inventá-lo, criá-lo, decidir o que quer que ele seja. Em seu livro best-seller O Ritmo da Vida, Matthew Kelly nos conduz para um propósito de vida universal de acordo com o qual acredito que todos nós deveríamos viver. Nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Em outras palavras, concentre-se em crescer, em ser o melhor que pode ser, seguindo seus sonhos e inspirando os outros a fazerem o mesmo. Este é o seu propósito. Agende algum tempo esta semana para pensar sobre seu propósito de vida e articulá-lo. Escreva-o em um lugar onde o verá todo dia. Na verdade, você terá tempo para fazer isso durante o seu milagre da manhã. Lembre-se sempre de que, quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que seus problemas se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade. Isolando incidentes.
uma das causas de mediocridade mais prevalentes, mas não tão óbvias, é isolar incidentes. Fazemos isso quando presumimos erroneamente que cada uma de nossas escolhas e ações individuais está afetando apenas aquele momento ou circunstância específica. Por exemplo, você pode achar que não é nada demais perder uma sessão de ginástica, adiar um projeto ou comer fast food, porque você recuperará amanhã. Você comete o erro de pensar que faltar aquela ginástica afeta aquele incidente e que fará uma escolha melhor da próxima vez. Nada poderia estar mais longe da verdade. Precisamos nos dar conta de que o impacto e a consequência reais de cada uma de nossas escolhas e ações, até mesmo de nossos pensamentos, é monumental, porque cada pensamento, escolha e ação está determinando em quem estamos nos tornando, o que, por fim, determinará a qualidade de nossas vidas. Como T. Harv Eker afirma em seu livro best-seller Os Segredos da Mente Milionária, como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, você está moldando sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil e não o que é certo. Por outro lado, quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre seus compromissos, sobretudo quando não tem vontade de fazer isso, está desenvolvendo a extraordinária disciplina que a maioria das pessoas nunca desenvolve, necessária para criar resultados extraordinários. Como meu bom amigo Peter Vogt costuma ensinar aos seus clientes, disciplina cria estilo de vida. Por exemplo, quando o despertador toca e apertamos o botão de soneca, a coisa fácil, a maioria de nós presume erroneamente que essa ação só está afetando aquele momento. A realidade é que esse tipo de ação está programando nossa mente subconsciente com as instruções de que está tudo bem em não cumprir aquilo que pretendemos fazer. Mais sobre isso no próximo capítulo. Por que você acordou hoje de manhã? Precisamos parar de isolar incidentes e começar a enxergar o quadro geral. Perceba que tudo que fazemos afeta quem estamos nos tornando, o que está determinando a vida que, por fim, criaremos e viveremos. Quando você vê o quadro geral, começa a levar o despertador mais a sério. Quando o alarme tocar de manhã e você ficar tentado a tirar uma soneca, comece a pensar. Espere, esse não é aquele em quem quero me tornar. Alguém que nem tem disciplina suficiente para se levantar da cama. Vou me levantar agora
porque estou comprometido com acordar cedo, atingir meus objetivos, criar a vida dos meus sonhos, etc. Lembre-se sempre de que em quem você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo. Mas é o que você está fazendo que determina em quem você está se tornando. Falta de responsabilização. A ligação entre sucesso e responsabilidade é irrefutável. Virtualmente, todas as pessoas de muito sucesso, de donos de empresas e atletas profissionais, até o presidente dos Estados Unidos, abraçam um alto grau de responsabilidade. Isso lhes dá a alavancagem de que precisam para agir e criar resultados, mesmo quando não têm vontade. Sem isso, teríamos muito mais atletas profissionais faltando a treinos e donos de companhias entretidos com jogos em seus iPhones. Tenho certeza de que alguns já estão fazendo isso, como eu mesmo, de vez em quando, mas teríamos muitos mais. Responsabilização é o ato de ser responsável pela ação ou pelo resultado de outra pessoa. Muito pouco acontece no seu mundo ou em sua vida sem algum tipo de responsabilização. Praticamente todos os resultados positivos que conseguimos desde nosso nascimento até a idade adulta aconteceram graças à responsabilização promovida pelos adultos em nossas vidas. Pais, professores, chefes, etc. Vegetais foram consumidos. O dever de casa foi feito. Dentes foram escovados. Tomamos banho e fomos para a cama em um horário razoável. Se não fosse pela responsabilização promovida por nós, por meio de pais e professores, seríamos crianças ignorantes, desnutridas, privadas de sono e sujas. Bela maneira de dar uma nova perspectiva, certo? A responsabilização trouxe ordem para nossas vidas e nos permitiu progredir, melhorar e obter resultados que de outro modo não obteríamos. Eis o problema. Responsabilização nunca foi algo que você e eu pedimos, e sim algo que suportamos quando crianças, adolescentes e jovens adultos. Como ela nos foi imposta pelos adultos, a maioria de nós passou a resistir e a se ressentir de responsabilidades como um todo. Depois, quando completamos 18 anos, abraçamos cada grama de liberdade que conseguíamos obter, continuando a evitar responsabilidades como se fosse a peste, perpetuando uma espiral descendente rumo à mediocridade, desenvolvendo estados mentais e hábitos prejudiciais como preguiça, evitando responsabilidades e tomando atalhos.
o que não costuma ser uma receita para o sucesso. Agora que nós estamos crescidos e nos esforçando para atingir níveis dignos de sucesso e realização, devemos assumir responsabilidade por iniciar nossos próprios sistemas de responsabilização ou voltar a morar com nossos pais. Seu sistema de responsabilização pode ser um coach profissional, um mentor, ou até mesmo um bom amigo ou membro da família. O fato é que, estatisticamente, 95% das pessoas que leem qualquer livro não implementam o que aprendem, porque ninguém está lhes atribuindo a responsabilidade de fazer isso. Há uma maneira de mudar tal atitude. Altamente recomendado. Obtenha um parceiro de responsabilização. Houve algum dia em que tinha a intenção de fazer exercícios ou ir à academia, mas não o fez porque não estava com vontade? Com certeza todos já passamos por isso. Mas, e no caso de saber que alguém está contando com você para encontrá-lo na academia ou na pista de corrida? Não é muito mais provável que você cumpra o combinado quando tem outra pessoa contando com seu comprometimento? Recomendo fortemente que você se junte a um parceiro de responsabilização enquanto lê este livro. Pode ser um amigo, um colega de trabalho ou parente com quem você simplesmente compartilhe o milagre da manhã, dizendo-lhes para visitar miraclemorning.com em inglês, para que possam fazer um curso rápido do Milagre da Manhã. 2 capítulos gratuitos deste livro, além dos programas de áudio e vídeo do Milagre da Manhã. Tudo de graça. Dessa maneira, você terá alguém que também estará comprometido a levar a própria vida para o próximo nível. E vocês dois poderão apoiar, encorajar e responsabilizar um ao outro. Você pode até postar um convite em seu mural no Facebook ou para os membros altamente apoiadores da comunidade do Milagre da Manhã em www.mycommunity.com. Como, por exemplo, procuro por alguém que queira melhorar sua vida para ser meu parceiro de responsabilização para o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã. Confira www.miraclemorning.com e diga-me se está interessado. Tenha em mente que aquele que responder, seja quem for, é o tipo de pessoa que você quer ter em seu círculo de influências. Eu o incentivaria a assumir o compromisso de telefonar, enviar uma mensagem de texto ou um e-mail para um amigo hoje, convidando-o a juntar-se a você em sua jornada de O Milagre da Manhã, ler o livro com você e ser
seu parceiro de responsabilização para o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã no capítulo 10. Ou a visitar a comunidade The Miracle Morning em www.mymcommunity.com para se conectar com outros realizadores milagrosos e encontrar seu parceiro de responsabilização ideal. Círculo de influências medíocre. Pesquisas mostram que, virtualmente, nos tornamos como a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Com quem você passa seu tempo pode ser o único fator mais predominante da pessoa em quem você se tornará e de sua qualidade de vida. Se você está cercado de pessoas preguiçosas, de mente fraca e que dão desculpas, inevitavelmente se tornará como elas. Passe seu tempo com indivíduos que são realizadores de sucesso e positivos e, inevitavelmente, as atitudes e os hábitos de sucesso deles serão refletidos em você. Você se tornará cada vez mais como eles. Isso é verdade em todas as áreas: sucesso, saúde, felicidade, peso, renda. Se todos os seus amigos são, de modo geral, pessoas felizes e otimistas, então você se tornará naturalmente mais feliz e otimista, apenas estando perto deles. Se todos os seus amigos são bem-sucedidos e ganham mais de $100 mil por ano, mesmo que você entre no círculo deles ganhando muito menos, você será automaticamente puxado pelo nível de pensamento deles e será influenciado pelos hábitos que eles estabeleceram para ter sucesso. Do contrário, se a maioria daqueles com quem você se associa está constantemente reclamando e se concentrando no lado negativo da vida, as possibilidades são de que você também estará. Se seus amigos não estão se esforçando para melhorar suas vidas ou se estão com dificuldades financeiras, então eles não vão desafiá-lo ou inspirá-lo a fazer melhor. Infelizmente, haverá muitos tentando progredir na vida, mas sendo puxados para baixo por aqueles ao seu redor. Isso pode ser especialmente difícil quando essas pessoas são sua família. Você deve ser forte e se assegurar de passar menos tempo com os que não o encorajam e desafiam a ser o melhor que pode ser. Procure pessoas que acreditem em você, o admirem e possam ajudá-lo a chegar onde quer ir na vida. Você deve procurar ativamente tais indivíduos para melhorar seu círculo de influências. Eles quase nunca aparecem por acaso. Eis algumas maneiras que você pode fazer isso. Você pode ingressar em uma comunidade como meetup.com em inglês, onde
pode se conectar com pessoas na sua área que pensam como você e que possuem interesses semelhantes. Você pode ingressar em um grupo existente de Meetup ou criar seu próprio grupo. Se você é dono de um negócio ou um profissional que vende qualquer produto ou serviço, pode ingressar em um grupo de networking de negócios e de referenciamento de marketing. O maior deles é o BNI, www.bni.com. Fui membro do BNI por muitos anos. Isso me ajudou a expandir meu negócio e sempre o recomendo. Se você é um estudante, ensino médio ou básico, recomendo muito que pense em se juntar ao Boys and Girls Club of America em um de seus 4.000 clubes locais. Busque em www.bgca.com em inglês. Essa é uma das melhores organizações para jovens se colocarem na estrada para o sucesso. A missão deles é capacitar todos os jovens, especialmente aqueles que mais precisam, a atingir seu potencial pleno como cidadãos produtivos, interessados e responsáveis. Antigos membros do clube incluem Denzel Washington, Adam Sandler, Jennifer Lopez e Shaquille O'Neal. Esses não são passos ruins a se seguir se você deseja alcançar sucesso. Como mencionei, temos uma comunidade excepcionalmente positiva, apoiadora e altamente interativa, na qual você pode ingressar em www.mycommunity.com. Lá você pode se conectar e manter contato com todos os tipos de pessoas que pensam da mesma maneira, todas se esforçando para levar a si mesmas e suas vidas para o próximo nível, enquanto apoiam os outros a fazer o mesmo. Costuma-se dizer com frequência que a miséria ama companhia, mas o mesmo vale para a mediocridade. Não deixe que os medos, as inseguranças e crenças limitadoras dos outros limitem o que é possível para você. Um dos comprometimentos mais importantes que você deve assumir é melhorar proativa e continuamente seu círculo de influências. Sempre procure indivíduos que agregarão valor à sua existência e despertarão o que há de melhor em você. E, é claro, seja essa pessoa para os outros. Existe outro motivo por que é tão valioso para você se comprometer a convidar um amigo, colega de trabalho ou parente para ser seu parceiro de responsabilização e fazer o milagre da manhã com você. Você estará agregando valor à vida dessa pessoa, ajudando-a a aumentar seu nível de desenvolvimento pessoal, o que, por sua vez, fará dela melhor influência para você. Falta de desenvolvimento pessoal.
Jim Rohn tem sido um dos meus maiores mentores, me ensinando muitas filosofias capazes de mudar minha vida. Na minha opinião, nenhuma foi melhor do que a ideia de que nossos níveis de sucesso raramente excederão nossos níveis de desenvolvimento pessoal. Porque o sucesso é algo que atraímos por quem nos tornamos. Em outras palavras, seu nível de sucesso em todas as áreas da sua vida raramente excederá e geralmente se iguala ao seu nível de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, seu conhecimento, habilidades, crenças, hábitos, etc. Abordamos isso antes, mas vamos conferir outra vez. Se você e eu estamos medindo nossos níveis de sucesso em qualquer área de nossas vidas, saúde, finanças, relacionamento, etc., em uma escala de 1 a 10, nós dois queremos sucesso nível 10. Concorda? Certo, ótimo. Agora, o problema é que a maioria de nós não está investindo tempo a cada dia para nos desenvolvermos nas pessoas nível 10 que precisamos ser, que são capazes de atrair, criar, viver e manter os níveis de sucesso que dizemos que desejamos. Como resultado, lutamos para atingir os níveis de saúde, felicidade, amor e sucesso pessoal e profissional que de fato desejamos. Durante o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã, no capítulo 10, você conhecerá o kit de início rápido, no qual será orientado através de processo iluminador, às vezes doloroso, mas surpreendentemente agradável de avaliar seus níveis de sucesso em cada área. Então, depois de obter um nível ampliado de clareza e autoconsciência, você será capaz de clarificar sua visão nível 10 para cada área da sua vida e, depois, estabelecer seus objetivos de próximo nível para cada área, para que você possa começar imediatamente a fazer progressos significativos na direção da sua vida nível 10. A vida mais extraordinária que você pode imaginar está disponível para você. Não importa o que tenha acontecido em seu passado, ela está apenas esperando que você se desenvolva na pessoa que precisa ser para ser capaz de atrair, criar e viver facilmente esta vida. O milagre da manhã o capacitará a se tornar aquela pessoa nível 10 que precisa ser, para atrair, criar e manter com facilidade e consistência o sucesso nível 10 que você deseja em todas, sim, todas as áreas de sua vida. Lembre-se sempre de que, quando fracassamos em criar tempo para o desenvolvimento pessoal, somos forçados a criar tempo para dor e dificuldades. O milagre da manhã lhe dará esse tempo para um desenvolvimento pessoal extraordinário. Falta de urgência.
Indiscutivelmente, a causa de mediocridade e de potencial não atingido mais significativa, o que impede que 95% da sociedade crie e viva a vida que realmente deseja, é que a maioria das pessoas não tem nenhum senso de urgência para melhorar a si mesmas para que possam melhorar sua vida. É da natureza humana viver em um estado mental de um dia e pensar que a vida resolverá a si mesma. Como isto está funcionando para todo mundo? Este estado mental de algum dia é perpétuo e leva a uma vida de procrastinação, potencial não atingido e remorso. Você acorda um dia e se pergunta: que diabos aconteceu? Como sua vida acabou ficando assim? Como você acabou assim? Uma das coisas mais tristes é viver com remorso, sabendo que você poderia ter, ser e fazer muito mais. Lembre-se desta verdade. O agora importa mais do que qualquer outro momento, pois é o que você está fazendo hoje que está determinando em quem você está se tornando. E quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção da sua vida. Se você não assumir o compromisso hoje de começar a se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida extraordinária que deseja, o que o faz pensar que amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou o ano que vem será diferente? Não será. E é por isso que você tem de estabelecer seu limite. Passo 3. Estabeleça seu limite. Você reconheceu e abraçou a realidade de que 95% da sociedade está lutando e que, se não nos comprometermos a pensar e a viver de modo diferente da maioria das pessoas, acabaremos lutando como a maioria das pessoas. Você identificou as causas de mediocridade, das quais precisas estar totalmente consciente e que tem de evitar. O terceiro passo é estabelecer seu limite. Tome uma decisão quanto ao que você começará a fazer diferente a partir de hoje. Não amanhã, não semana que vem, nem no mês que vem. Você precisa tomar uma decisão hoje de que está pronto para fazer as mudanças necessárias para garantir que será capaz de criar a vida que de fato deseja, para levar seu sucesso pessoal e profissional ao nível que jamais atingiram. Você precisa estar disposto a se comprometer em um nível que jamais se comprometeu. Você está pronto para assumir esse compromisso? Sua vida inteira muda no dia em que você decide que não aceitará mais mediocridade para si mesmo. Quando você se dá conta de que hoje é o dia mais importante de sua vida. Quando você decide que agora importa mais do que qualquer outro momento, porque é quem você está se tornando a cada dia, baseado nas decisões e nas ações que vem tomando, que está determinando quem você será pelo restante de seus dias.
A possibilidade de mediocridade existe para todos, porque ser medíocre significa simplesmente, consciente ou inconscientemente, ser o mesmo que você sempre foi. Mediocridade não tem nada a ver com como você se compara com os outros. É apenas um resultado de não assumir o compromisso de aprender, crescer e melhorar a si mesmo continuamente. Enquanto ser extraordinário, o que leva a níveis de sucesso extraordinários, é um resultado de escolher, aprender, crescer e ser um pouco melhor a cada dia do que você foi no passado. Todos experimentamos a dor do remorso, o resultado de pensar e convencer a nós mesmos a ser, fazer e ter menos do que somos capazes. Dias medíocres tornam-se semanas. Semanas tornam-se meses. Meses, inevitavelmente, tornam-se anos. E se não começarmos a melhorar quem somos e o que fazemos agora, então nosso destino criado por nós mesmos será uma vida medíocre e potencial não atingido. A realidade é que, se não mudarmos agora, nossa vida não mudará. Se não melhorarmos, nossa vida não melhorará. E se não investirmos consistentemente tempo em nossa automelhoria, nossa vida não melhorará. Sim, a maioria de nós acorda a cada dia e permanece igual. Acho que você quer mais para si. Sei que eu quero. Se você está sendo totalmente honesto consigo mesmo, desejará verdadeiramente viver uma vida extraordinária. Isso não significa necessariamente ser rico ou famoso. O sonho de cada um é diferente. O que isso significa é viver sua definição de uma vida extraordinária. Uma vida na qual você determina as coisas e vive a vida em seus próprios termos, com a liberdade para fazer, ser e ter tudo que sempre desejou. Sem desculpas. Sem arrependimentos. Apenas uma vida incrível, significativa e excitante. Como afirmado tão verdadeiramente pela autora best-seller Robin Sharma, uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Este é o destino autoimposto das massas, mas ele não precisa ser seu em absoluto. Hoje você pode estabelecer seu limite. Pode decidir que a mediocridade não é mais aceitável para você. Pode reivindicar sua grandeza. Você pode escolher se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida extraordinária que de fato deseja. Sua vida pode ser repleta de energia, amor, saúde, felicidade, sucesso, prosperidade financeira e tudo mais que nunca imaginou ter, fazer ou ser.
O milagre da manhã pode lhe proporcionar essa vida. Mas, primeiro, uma pergunta importante. Capítulo 4. Por que você acordou esta manhã? Você precisa acordar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer. O primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem de longe, pois ele tem o efeito de configurar sua mente e de configurar o contexto para o resto do seu dia. Eben Pagan. Por que você se deu o trabalho de se levantar da cama hoje de manhã? Pense a respeito por um segundo. Por que você acorda na maioria das manhãs? Por que você deixa o conforto de sua cama quente e aconchegante? É porque você quer? Ou você adia despertar até absolutamente precisar? Se você é como a maioria, acorda com o bip incessante de um despertador toda manhã e arrasta-se relutantemente para fora da cama, porque precisa estar em algum lugar, fazer algo, responder a ou cuidar de outra pessoa. Dada a escolha, você tem uma escolha? A maioria das pessoas continuaria dormindo. Portanto, claro, nos rebelamos. Pressionamos o botão de soneca e resistimos ao ato inevitável de despertar, inconscientes de que nossa resistência está enviando uma mensagem ao universo de que preferíamos continuar deitados em nossas camas, inconscientes do que viver e criar de modo consciente e ativo a vida que dizemos que desejamos. A maioria de nós se resignou a um certo nível de mediocridade e potencial não atingido. Não gostamos disso. Não nos sentimos bem com isso. Sabemos que existe um nível totalmente diferente de sucesso, conquistas e realização que é possível para nós, mas nos sentimos empacados e não sabemos o que fazer para desempacar. Cochilou, dançou. A verdade sobre acordar. O dito popular cochilou, dançou pode ter um significado muito mais profundo do que qualquer um de nós tenha se dado conta. Quando você adia despertar até precisar fazê-lo, o que significa esperar até o último segundo para sair da cama e começar seu dia, considere que o que está realmente fazendo é resistir à sua vida. Toda vez que você pressiona o botão de soneca, está em um estado de resistência ao seu dia, à sua vida e a acordar e criar a vida que diz desejar. Pense sobre o tipo de energia negativa que o cerca quando você começa seu dia com resistência, quando reage ao som do despertador com um diálogo interno do tipo: "Oh, não, já está na hora. Preciso acordar. Não quero acordar." É como se você estivesse dizendo: "Não quero viver minha vida, pelo menos não plenamente."
Muitos dos que sofrem de depressão relatam que o horário da manhã é o mais difícil. Eles acordam apavorados. Às vezes é por causa de um trabalho ao qual se sentem obrigados a ir, ou de um relacionamento que está fracassando. Algumas pessoas se sentem dessa forma apenas por causa da natureza da depressão e sua capacidade de pesar sobre a mente, as emoções e o coração, sem precisar de um motivo específico. O tom da nossa manhã tem poderoso impacto no tom do resto do nosso dia. Acaba se tornando um ciclo. Acordar com desespero, passar o dia continuando a se sentir assim, ir dormir sentindo-se ansioso ou deprimido, depois repetir o ciclo de melancolia no dia seguinte. As pessoas não apenas estão perdendo a abundância de clareza, energia, motivação e poder pessoal que vem de acordar de propósito, como também a resistência delas a esse ato diário inevitável é uma afirmação desafiadora ao universo de que prefeririam permanecer deitadas na cama, inconscientes, do que criar e viver a vida que desejam. Por outro lado, quando você acorda todo dia com paixão e propósito, junta-se a pequena porcentagem de grandes realizadores que estão vivendo seus sonhos. Mais importante, você será feliz. Simplesmente mudando sua abordagem sobre como acorda de manhã. Você literalmente mudará tudo. Mas não aceite a minha palavra. Confie nesses famosos que acordam e acordaram cedo. Oprah Winfrey, Tony Robbins, Bill Gates, Howard Schultz, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristóteles e muitos outros, que são demais para listar aqui. Ninguém jamais nos ensinou que podemos mudar nossa vida inteira aprendendo a conscientemente estabelecer a intenção de despertar toda manhã com um desejo genuíno e entusiasmo. Se você está apenas tirando uma soneca todo dia, até o último momento possível em que precisa sair para o trabalho, chegar à escola ou cuidar de sua família, e depois voltando para casa e se desligando diante da televisão até ir para a cama. Esta costumava ser a minha rotina. Eu lhe pergunto, quando você irá se desenvolver na pessoa que precisa ser para criar os níveis de saúde, riqueza, felicidade, sucesso e liberdade que de fato deseja e merece? Quando vai realmente viver sua vida em vez de seguir em frente, anestesiadamente em busca de toda distração possível para escapar da realidade? E se sua realidade, sua vida, pudesse, enfim, ser algo de que você não pode esperar para estar consciente? Não há dia melhor do que hoje para desistirmos de quem temos sido em prol de em quem podemos nos tornar e aprimorar a vida que temos vivido para a que, na verdade, desejamos.
Não há livro melhor do que o que você tem em mãos para lhe mostrar como se tornar a pessoa que você precisa ser, capaz de atrair, criar e manter rapidamente a vida que sempre desejou. De quantas horas de sono realmente precisamos? A primeira coisa que os especialistas lhe dirão sobre quantas horas de sono necessitamos é que não existe um número mágico. A quantidade de sono ideal varia para cada indivíduo e é influenciada por fatores como idade, genética, saúde geral, quanto exercício uma pessoa faz e muitos outros. Enquanto você pode estar no seu melhor dormindo 7 horas por noite, outro alguém pode precisar de verdade de 9 horas para ter uma vida feliz e produtiva. De acordo com a Fundação Nacional do Sono, pesquisas descobriram que durações de sono longas, 9 horas ou mais, também estão associadas a maior morbidade, doenças, acidentes e até mesmo mortalidade. As pesquisas também descobriram que variáveis como depressão estavam significativamente associadas a longos períodos de sono. Como há uma variedade tão grande de evidências contraditórias de inúmeros estudos e especialistas, e como a quantidade de sono necessária varia de pessoa para pessoa, não vou tentar defender que haja uma única abordagem correta para o sono. Em vez disso, compartilharei meus próprios resultados na vida real, a partir da experiência pessoal e experimentação, e de estudar os hábitos de sono de algumas das maiores mentes na história. Advirto que parte disso pode ser relativamente controverso. Como acordar com mais energia, dormindo menos? Experimentando diversas durações de sono, assim como aprendendo as de muitos outros praticantes do milagre da manhã que testaram esta teoria, descobri que o modo como nosso sono afeta nossa biologia é amplamente influenciado pela nossa crença pessoal em relação a quanto sono precisamos. Em outras palavras, como nos sentimos quando acordamos de manhã. E esta é uma distinção muito importante. Não é baseado unicamente em quantas horas de sono temos, mas sofre significativo impacto de como dissemos a nós mesmos que nos sentiríamos quando acordássemos. Por exemplo, se você acredita que precisa de 8 horas de sono para se sentir descansado, mas está indo para a cama à meia-noite e tem de acordar às 6 da manhã, na certa dirá para si mesmo: nossa, terei apenas 6 horas de sono esta noite, mas preciso de 8. Vou me sentir exausto de manhã. Então, o que acontece assim que o despertador toca e você abre os olhos e se dá conta de que é hora de acordar? Qual é a primeira coisa que você pensa? É o mesmo pensamento que teve na hora de ir para a cama. Nossa,
Só tive 6 horas de sono. Estou exausto. É uma profecia autorrealizadora e autossabotadora. Se você diz para si mesmo que se sentirá cansado de manhã, então, com certeza, se sentirá cansado. Se acredita que precisa de 8 horas para se sentir descansado, não se sentirá descansado com nada menos do que isso. Mas e se você mudasse suas crenças? A ligação entre mente e corpo é poderosa e creio que devamos assumir a responsabilidade por todos os aspectos de nossas vidas, incluindo o poder de acordar todo dia sentindo-se energizado, independente de quantas horas de sono temos. Experimentei com diversas durações de sono, de tão pouco quanto 4 horas até tantas quanto 9. A outra variável na minha experimentação foi dizer ativamente para mim mesmo como eu me sentiria de manhã, tendo por base quantas horas eu dormia. Primeiro experimentei cada duração de sono, dizendo a mim mesmo antes de ir para a cama que eu não dormiria o suficiente e que me sentiria exausto de manhã. Com 4 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 5 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 6 horas de sono, você adivinhou, exausto. 7 horas, 8 horas, 9 horas. A quantidade de horas que eu dormia não mudava como eu me sentia quando o despertador tocava de manhã. Desde que eu dissesse para mim mesmo que não dormiria o bastante e que me sentiria cansado de manhã. Era exatamente como me sentia. Depois, experimentei de novo cada duração, de 9 horas a 4 horas. Desta vez, recitando uma afirmação no momento de me deitar e dizendo a mim mesmo que acordaria me sentindo energizado de manhã. Obrigado por me conceder 5 horas de sono esta noite. Estas 5 horas são exatamente o que preciso para me sentir descansado e energizado de manhã. Meu corpo é capaz de coisas milagrosas, das quais a menor é gerar abundância de energia a partir de 5 horas repousantes de sono. Acredito que posso criar minha experiência de realidade e escolho criar, despertar amanhã sentindo-me energizado e empolgado para levar o dia. E sou grato por isso. O que descobri foi que, dormindo 9, 8, 7, 6, 5 ou até mesmo apenas 4 horas, desde que eu decidisse conscientemente, antes de me deitar, que teria a quantidade perfeita de sono, que as horas energizariam meu corpo para me sentir maravilhoso de manhã, eu acordava consistentemente me sentindo melhor do que jamais me sentira. No entanto,
não aceite a minha palavra. Eu o encorajo a experimentar por si mesmo. E, então, de quantas horas de sono você realmente precisa? Diga-me você. Agora, se você tem mesmo dificuldade para adormecer ou para continuar dormindo, e isso é uma preocupação para você, recomendo muito que obtenha um exemplar do livro de Shawn Stevenson, Durma de Forma Mais Inteligente, 21 dicas comprovadas para dormir. O caminho para um corpo melhor, melhor saúde e maior sucesso. Este é um dos melhores e mais bem pesquisados livros que já vi sobre sono. O segredo para fazer toda manhã parecer Natal. Lembre-se de um momento em sua vida em que você tenha ficado genuinamente empolgado para acordar de manhã. Talvez tenha sido para pegar um voo cedo para as férias que aguardava havia meses. Talvez tenha sido seu primeiro dia em um novo emprego ou seu primeiro dia na escola. Pode ter sido o dia de seu casamento ou seu último aniversário. Pessoalmente, não consigo pensar em nenhum momento em minha vida quando ficava mais empolgado para acordar de manhã, independente de quantas horas tivesse dormido, do que quando criança, todos os anos, na manhã de Natal. Talvez você se identifique. Sejam quais forem as ocasiões que o tenham deixado empolgado para acordar de manhã, como você se sentia quando essas manhãs chegavam? Você tinha de se arrastar para fora da cama? Duvido. Em manhãs como essas, mal podemos esperar para acordar. Fazemos isso sentindo-nos energizados e genuinamente empolgados. Tiramos rapidamente as cobertas e saltamos de pé, prontos para encarar o dia. Imagine se todos os dias de sua vida fossem assim. Não deveriam ser? Eles podem ser. O milagre da manhã gira em grande parte em torno de recriar aquela experiência de acordar sentindo-se energizado e empolgado e fazer isso todos os dias, pelo resto da vida. Trata-se de levantar-se da cama com um propósito, não porque você precisa, mas porque você quer de verdade, e dedicar tempo todo dia a se desenvolver para se tornar a pessoa que você tem de ser para criar a existência mais extraordinária, satisfatória e abundante que pode imaginar. O milagre da manhã já está fazendo isso por milhares de pessoas em todo o mundo. Pessoas iguais a você. Capítulo 5. A estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar. Para todos os viciados em soneca. Se você pensar de verdade a respeito,
pressionar o botão de soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer: odeio acordar de manhã. Então, faço isso de novo e de novo. Demetri Martin. Eu gostaria mais das manhãs se elas começassem mais tarde. Autor desconhecido. Primeiro, deixe-me apenas dizer que, se não fosse por essa estratégia que estou prestes a compartilhar com você, eu ainda estaria dormindo ou tirando uma soneca, enquanto meu despertador toca toda manhã. E, o que é ainda mais prejudicial, continuaria aderindo à minha antiga crença limitadora, dizendo que eu não era uma pessoa matinal. Tem sido dito que ninguém, na verdade, gosta de acordar cedo, mas que todos amam a sensação de ter acordado cedo. É um pouco parecido com fazer exercícios. Muitas pessoas se esforçam para ir à academia, mas todos nós amamos a sensação de ter ido à academia. Acordar cedo, sobretudo quando se tem um propósito, sempre faz com que você comece se sentindo capacitado para seu dia, aumentando seu nível de motivação ao acordar. NMA. A maioria de nós, quando o despertador toca a cada manhã, é acordada de um sono profundo. Deixar o conforto de nossas camas é a coisa menos atraente a se fazer. Se você fosse classificar seu nível de motivação em relação a acordar, também conhecido como seu nível de motivação ao acordar, NMA, no momento em que o despertador começa a tocar incessantemente, em uma escala de 1 a 10, 10 sendo estar pronto para acordar e abraçar o dia, e 1 significando que você não quer nada mais do que voltar a dormir. A maioria de nós provavelmente classificaria nosso NMA como perto de 1 ou 2. É perfeitamente natural quando você ainda está meio dormindo, quer pressionar o botão de soneca e continuar dormindo. O desafio é como você dá a si mesmo a motivação necessária para acordar cedo e criar um dia extraordinário quando seu nível de motivação ao acordar está apenas no 1 ou 2 quando seu despertador toca? A resposta é simples. 1 passo de cada vez. Aqui estão meus 5 passos simples à prova de soneca para acordar de manhã. Até mesmo cedo, mais fácil do que nunca. Passo 1. Estabelecer suas intenções antes de deitar. A primeira chave para despertar é lembrar-se disto. Seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último pensamento que você teve antes de ir para a cama. Por exemplo, todos tivemos noites nas quais mal conseguíamos adormecer porque estávamos empolgados demais para acordar na manhã seguinte. Fosse véspera de Natal, a noite anterior ao seu aniversário, seu primeiro dia na escola, o começo de um novo emprego ou a saída para as férias. Assim que o despertador tocava, você abria os olhos com entusiasmo e empolgação para sair da cama e abraçar o dia. Por outro lado, se o último pensamento antes de ir para a cama foi algo como: não consigo acreditar que preciso me levantar em 6 horas. Estarei exausto de manhã.
Então, seu primeiro pensamento quando o despertador tocar deve ser algo do tipo: "Oh, meu Deus, já se passaram 6 horas? Só quero continuar dormindo." Portanto, o segredo é decidir e criar toda noite conscientemente uma expectativa positiva para a manhã seguinte. Para ajudar nisso e conhecer as palavras exatas a se dizer antes de ir para a cama para criar suas intenções poderosas, faça o download gratuito das afirmações da hora de deitar do Milagre da Manhã em www.miraclemorning.com/Brasil com Z. Passo 2. Coloque seu despertador no outro lado do quarto. Se você ainda não o fez, coloque seu despertador o mais longe possível da sua cama. Isso o obriga a deixar a cama e colocar seu corpo em movimento. Movimento gera energia, portanto, quando você se levanta e sai da cama, isso o ajuda naturalmente a acordar. Se você deixa o despertador ao lado da cama, então ainda está em um estado de sono parcial quando o alarme toca, e isso torna o acordar muito mais difícil. Tenho certeza de que você se identifica com rolar na cama, ainda meio adormecido, e desligar o despertador sem sequer se dar conta de que ele tocou. Sei que, em muitas ocasiões, cheguei a convencer a mim mesmo de que meu despertador era apenas parte do sonho que eu estava tendo. O simples ato de obrigar a si mesmo a sair da cama para desligar o despertador aumentará instantaneamente seu NMA de NMA-1 para NMA-2. No entanto, você provavelmente estará mais sonolento do que desperto. Portanto, passo 3. Escove os dentes. Eu sei. Sério? Hal, você está me mandando escovar os dentes? Sim. O ponto é que você está fazendo coisas impensadas nos primeiros poucos minutos e apenas dando ao seu corpo tempo para acordar. Portanto, depois de desligar o despertador, vá direto até a pia do banheiro para escovar os dentes e jogar um pouco de água quente ou fria no rosto. Esta atividade simples aumentará seu nível de motivação ao acordar de NMA-2 para NMA-3 ou NMA-4. Agora que sua boca está com aroma de menta, é hora de... Passo 4. Beba um copo cheio de água. É crucial que a primeira coisa que você faça seja se hidratar toda manhã. Depois de 6 a 8 horas sem água, você estará moderadamente desidratado. E a desidratação provoca cansaço. Muitas vezes, quando as pessoas se sentem cansadas em qualquer horário do dia, tudo de que precisam é de mais água e não de mais sono. Comece pegando um copo d'água, ou você pode fazer o que faço. Encha-o na noite anterior para que já esteja ali para você de manhã e beba-o o mais rápido que seja confortável para você. O objetivo é reidratar seu corpo e sua mente o mais rápido possível, para repor a água da qual você foi privado durante as horas que passou dormindo.
Quando você bebe um copo d'água e se hidrata, o seu nível de motivação ao acordar passa de NMA3 ou NMA4 para NMA4 ou NMA5. Passo 5. Vista suas roupas de ginástica. Por último, mas não menos importante, vista suas roupas de exercício para que você esteja pronto para sair do quarto e começar imediatamente seu milagre da manhã. Algumas pessoas preferem começar o dia pulando no chuveiro, mas acredito que devemos merecer nossa chuveirada matinal suando primeiro. Exercícios matinais são cruciais para maximizar seu potencial, pois o colocam em um estado de pico mental, físico e emocional para que você possa ganhar o dia. Falaremos sobre exercícios mais aprofundadamente no próximo capítulo. Executar esses passos simples levam apenas cerca de 5 minutos. E quando você os realiza, seu nível de motivação ao acordar deve alcançar naturalmente NMA5 ou NMA6. Nesse ponto, muito menos disciplina é necessária para permanecer acordado para seu milagre da manhã. Se você fosse tentar assumir esse compromisso quando seu despertador tocou enquanto estava em NMA1, seria uma decisão muito mais difícil de ser tomada. Eis uma revisão rápida da estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar para tornar significativamente mais fácil acordar e permanecer acordado. 1. Estabeleça sua intenção na noite anterior. Este é o passo mais importante. Lembre-se, seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último que você teve antes de ir para a cama. Portanto, assuma a responsabilidade de criar empolgação genuína para a manhã seguinte, toda noite antes de se deitar. 2. Coloque seu despertador do outro lado do quarto. Lembre-se, movimento gera energia. 3. Escove os dentes. Use enxaguante bucal para um gás extra. 4. Beba um copo cheio d'água. Hidrate-se o mais rápido possível. 5. Vista suas roupas de ginástica. Faça por merecer sua chuveirada matinal. Dica bônus do milagre da manhã para acordar. Tenha em mente que, apesar de essa estratégia ter provado funcionar para milhares de pessoas, estes 5 passos não são a única maneira de tornar mais fácil acordar pela manhã. Eis algumas outras dicas que ouvi de colegas praticantes do milagre da manhã. Afirmação da hora de ir para a cama do milagre da manhã. Se você ainda não o fez, pode parar 1 minuto agora e ir a www.miraclemorning.com/Brasil com Z e baixar o download gratuito das afirmações da hora de deitar do milagre da manhã, reenergizantes e definidoras de intenção. Coloque um timer na luz do seu quarto. Um dos membros da comunidade The Miracle Morning coloca um timer na luz do seu quarto.
Você pode comprar um timer para equipamentos online em uma loja de equipamentos. Quando o despertador dele toca, a luz do quarto acende. Que ótima ideia! É muito mais fácil cair de volta no sono quando está escuro, de modo que fazer com que as luzes se acendam diz para sua mente e para seu corpo que está na hora de acordar. Usando ou não um timer, assegure-se de que a primeira coisa que fará quando o despertador tocar será acender a luz. Coloque um timer no aquecedor do seu quarto. Outra fã do Milagre da Manhã disse que, no inverno, ligava o aquecedor do quarto em um timer programado para funcionar 15 minutos antes de ela acordar. Ela mantinha o quarto frio à noite, mas quente para quando acordasse, para que não ficasse tentada a se arrastar de volta para debaixo das cobertas para evitar o frio. Ela garante que fez enorme diferença. Sinta-se livre para acrescentar coisas ou customizar sua estratégia à prova de soneca para despertar. E se tiver qualquer dica que esteja aberto a compartilhar, eu adoraria ouvi-la. Por favor, sinta-se à vontade para me contar diretamente na comunidade The Miracle Morning no Facebook em www.mymcommunity.com. É tudo uma questão de ter uma estratégia eficaz, pré-determinada, passo a passo, para aumentar seu nível de motivação ao acordar pela manhã. Não espere para fazer isso. Comece hoje à noite lendo as afirmações da hora de deitar do Milagre da Manhã, colocando seu despertador no outro lado do quarto, colocando um copo d'água em sua mesa de cabeceira e comprometendo-se a dar os outros 2 passos da manhã. Capítulo 6. Os salvadores de vida. 6 práticas que seguramente pouparão você de uma vida de potencial não atingido. Sucesso é algo que você atrai pela pessoa em quem se torna. Jim Rohn. Uma vida extraordinária consiste em melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam. Robin Sharma. Estressado? Oprimido? Frustrado? Não realizado? Estas são algumas palavras desagradáveis que fornecem uma descrição lamentável, mas bastante precisa de como a pessoa média se sente em relação à própria vida frequentemente. Você e eu estamos vivendo uma das épocas mais prósperas e avançadas da história humana, com mais oportunidades e recursos disponíveis para nós do que nunca. Contudo, a maioria não está explorando o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. Não estou bem com isso. Você está? Há lacuna no potencial. Você já sentiu que a vida que deseja e a pessoa que sabe que pode ser estão fora de seu alcance por pouco?
Às vezes, você sente como se estivesse correndo atrás de seu potencial. Sabe que ele está ali, pode vê-lo, mas nunca consegue realmente agarrá-lo? Quando vê aqueles que estão sobressaindo em uma área na qual você não está, parece que eles têm tudo decifrado, como se soubessem algo que você não sabe. Pois, se você soubesse o que é, então também estaria sobressaindo naquela área? A maioria de nós vive no lado errado de uma enorme lacuna em nosso potencial. Uma lacuna que separa quem somos de quem podemos nos tornar. Muitas vezes ficamos frustrados com nós mesmos. Nossa consistente falta de motivação, de esforço e de resultados em uma ou mais áreas de nossas vidas. Passamos tempo demais pensando nas ações que deveríamos estar realizando para criar os resultados que desejamos, mas depois não efetivamos tais ações. Todos sabemos o que precisamos fazer, apenas não fazemos consistentemente o que sabemos. Você se identifica? Essa lacuna no potencial varia de tamanho de pessoa para pessoa. Você pode sentir que está muito próximo de seu potencial atual e que algumas poucas correções podem fazer toda a diferença. Ou pode sentir o contrário, como se seu potencial estivesse tão longe de quem você tem sido que nem mesmo sabe por onde começar. Seja qual for o caso, saiba que é perfeitamente possível e atingível para você viver sua vida no lado certo de sua lacuna no potencial e se tornar a pessoa que deseja ser. Quer você esteja atualmente do lado errado do Grand Canyon de seu potencial, perguntando-se como chegará ao outro lado, ou se esforçando para atravessar o desfiladeiro, mas preso em um platô, e não tem sido capaz de reduzir a lacuna e chegar ao próximo nível, este capítulo vai lhe apresentar 6 ferramentas que possibilitarão ir de onde está, aceitando menos de si do que sabe que é possível, para se desenvolver na pessoa em quem você sabe que pode se tornar. A vida não é o que você pensa que é. A maioria de nós está tão ocupada tentando administrar, manter ou até mesmo apenas sobreviver à situação que não cria tempo para se concentrar no que é mais importante: nossa vida. Qual é a diferença? Nossa situação de vida é o conjunto de circunstâncias, eventos, pessoas e lugares externos que nos cercam. Não é quem somos. Somos mais do que uma situação de vida. Sua vida é quem você é no nível mais profundo. Sua vida é feita dos componentes internos, atitudes e estados mentais que podem lhe dar o poder de alterar, ampliar ou mudar sua situação de vida em qualquer momento específico. Sua vida é constituída das partes físicas, intelectual, emocional e espiritual que formam cada ser humano, ou FIEE, para simplificar.
A física inclui coisas como seu corpo, saúde e energia. A intelectual incorpora sua mente, inteligência e seus pensamentos. A emocional leva em conta suas emoções, seus sentimentos e suas atitudes. A espiritual inclui coisas intangíveis, como seu espírito, sua alma e o poder superior invisível que tudo vigia. Sua vida é onde jaz sua capacidade de criar novos sentimentos, perspectivas, crenças e atitudes em seu mundo interior, para que você possa criar ou alterar as circunstâncias, os relacionamentos, os resultados e qualquer outra coisa no âmbito externo de sua situação de vida. Como muitos sábios nos ensinaram, nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Concentrando tempo e empenho a cada dia em desenvolver seu FIEE e tornando-se constantemente uma versão melhor de si mesmo, sua situação de vida inevitavelmente, quase automaticamente, melhorará. Posso lhe assegurar que, através da minha própria jornada transformadora, das profundezas da mediocridade, justificando minhas desculpas e vivendo a maioria das áreas da minha vida em algum ponto entre medíocre e médio, para atingir objetivos que um dia me pareciam impossíveis. Seu comprometimento com o desenvolvimento pessoal diário será tão instrumental para sua transformação quanto foi para a minha. Hora de salvar a vida que você merece viver. Para muitas pessoas, a vida extraordinária, realizadora e abundante que realmente desejam, nossa vida nível 10, lhes escapa porque elas estão oprimidas e sobrecarregadas demais por sua situação de vida cotidiana. Sua situação de vida está corroendo todo o seu tempo, de modo que sua vida, o que mais importa, não está sendo cuidada. Para poupar sua vida nível 10 de ser negligenciada e limitada pelas demandas de nossa situação de vida, o que acaba levando a uma existência de remorso, potencial não atingido e até de mediocridade, você deve priorizar e dedicar tempo todo dia para seu desenvolvimento pessoal. Aqui entram os salvadores de vida do Milagre da Manhã, um conjunto de 6 práticas diárias que expandem e mudam sua vida, cada uma desenvolvendo um ou mais dos seus aspectos físicos, intelectual, emocional e espiritual, para que você possa se tornar quem precisa ser para criar a vida que deseja. Lembre-se, quando você muda seu mundo interior, sua vida, então seu mundo exterior, sua situação de vida, melhorará paralelamente. O primeiro S dos salvadores de vida. Não é sono. Desculpe-me. Apesar de saber que muitas pessoas adorariam poder dormir no caminho para o sucesso, a vida simplesmente não funciona dessa maneira, a menos que você tenha sido congelado criogenicamente
e esteja esperando uma grande herança quando for descongelado. Eis aqui 6 práticas poderosas e comprovadas de desenvolvimento pessoal, conhecidas como salvadores de vida, que você utilizará para obter acesso às forças poderosas que já existem dentro de você, que o capacitarão a alterar, modificar ou transformar qualquer área da sua vida. Vamos ver cada uma das 6 ferramentas de desenvolvimento pessoal que constituem os salvadores de vida e como cada uma o ajudará a se tornar a pessoa que precisa ser para atrair, criar e viver facilmente a vida mais extraordinária que jamais imaginou. Silêncio. Na atitude de silêncio, a vida encontra o caminho sob uma luz mais clara, e o que é elusivo e enganador resolve-se em uma clareza cristalina. Mahatma Gandhi. Você pode aprender mais em uma hora de silêncio do que em um ano de livros. Matthew Kelly. Silêncio é a primeira prática dos salvadores de vida e pode ser uma das áreas mais importantes para melhorar nossos ruidosos estilos de vida, acelerados e superestimulados. Refiro-me ao poder transformador de vida do silêncio intencional. Intencional significa simplesmente que você está se engajando em um período de silêncio com um propósito altamente vantajoso em mente, não apenas por fazê-lo. Como Matthew Kelly afirma tão eloquentemente em seu livro best-seller O Ritmo da Vida, você pode aprender mais em uma hora de silêncio do que em um ano de livros. Essa é uma afirmação poderosa de um homem muito sábio. Se você quer reduzir imediatamente seus níveis de estresse para começar o dia com o tipo de calma, clareza e paz de espírito que lhe permitirá permanecer concentrado no que lhe é mais importante e até dançar à beira da iluminação, fazer o oposto do que a maioria das pessoas faz, comece cada manhã com um período de silêncio intencional. Os benefícios do silêncio que melhoram a vida têm sido bem documentados ao longo da história. Do poder da oração à mágica da meditação, algumas das maiores mentes da história usaram o silêncio intencional para transcender as próprias limitações e criar resultados extraordinários. Como suas manhãs costumam começar? Você investe tempo em se centrar e criar um estado mental ideal para lhe conduzir pelo resto do dia? Ou costuma esperar para acordar até ter algo para fazer? As palavras calma, tranquila ou rejuvenescedora descrevem sua manhã média? Se sim, parabéns! Você já está um passo à frente do restante de nós. Para a maioria de nós, palavras como apressada, agitada,
estressante ou até mesmo caótica podem descrever melhor nossa manhã típica. Para outros, lento, preguiçoso e sonolento podem ser uma descrição mais precisa de como nosso dia começa. Qual desses cenários reproduz melhor suas manhãs? Manhãs, para muitos de nós, são tipicamente bem agitadas e apressadas. Em geral, estamos correndo de um lado para o outro, tentando nos aprontar para o dia, e nossas mentes, muitas vezes, estão infestadas por diálogos internos sobre o que precisamos fazer, para onde temos de ir, quem precisamos ver, o que nos esquecemos de fazer, o fato de que estamos atrasados, uma discussão com o nosso parceiro ou parente. Outros têm dificuldades para simplesmente seguir em frente na maioria das manhãs. Sentem-se lentos, preguiçosos e improdutivos. Portanto, para a grande maioria de nós, as manhãs ou são estressantes e apressadas ou lentas e improdutivas. Nenhuma das duas representa a maneira ideal de começar nosso dia. O silêncio é uma das melhores maneiras para reduzir o estresse imediatamente, enquanto aumenta sua autoconsciência e proporciona a clareza que lhe permitirá manter o foco em seus objetivos, suas prioridades e o que é mais importante para sua vida a cada dia. Aqui estão algumas das minhas atividades preferidas para você escolher e praticar durante seu período de silêncio, em nenhuma ordem específica, seguidas por uma simples meditação para você começar. Meditação, oração, reflexão, respiração profunda, gratidão. Em algumas manhãs, faço apenas uma dessas atividades. Em outras, eu as combino. Todas essas práticas relaxarão sua mente e seu corpo, acalmarão seu espírito e permitirão que você esteja totalmente presente e aberto para receber os benefícios que virão dos demais salvadores de vida que constituem o restante de seu milagre da manhã. É muito importante que você não fique na cama para fazer isso e que, preferivelmente, saia de seu quarto. O problema em permanecer na cama ou até mesmo no quarto, onde sua cama aconchegante está bem à vista, é que é muito fácil passar de sentado em silêncio para se recostar e mergulhar de volta no sono. Sempre me sento no sofá da minha sala de estar, onde já tenho arrumado tudo o que preciso para meu milagre da manhã. Minhas afirmações, diário, DVD de yoga, o livro que estou lendo. Tudo tem seu lugar e está pronto para mim a cada dia para que, de manhã, seja fácil mergulhar de cabeça e engajar-me no meu milagre da manhã, sem precisar procurar por nada. Meditação. Como já existem muitos ótimos livros, artigos e websites que se concentram em meditação,
Não entrarei em muitos detalhes ao descrever os benefícios comprovados e as diversas abordagens dessa prática. Em vez disso, apenas citarei alguns dos quais acredito que sejam os benefícios mais significativos e lhe darei um passo a passo para a meditação que você pode começar a usar imediatamente. A essência da meditação é tão só silenciar ou concentrar a mente por um espaço de tempo. Você pode ou não estar ciente dos benefícios extraordinários da meditação para a saúde. Estudos e mais estudos mostram que meditação pode ser mais eficaz do que medicação e ligam meditação regular às melhorias no metabolismo, pressão arterial, atividade cerebral e outras funções corporais. Ela pode aliviar o estresse e a dor, promover o sono, ampliar o foco e a concentração e até aumentar a expectativa de vida. Meditação também exige pouquíssimo tempo. Você pode se beneficiar dos efeitos da meditação com apenas poucos minutos de prática por dia. Celebridades, presidentes de companhia e gente de muito sucesso como Jerry Seinfeld, Sting, Russell Simmons, Oprah e muitos outros declararam publicamente que meditação regular, muitas vezes diária, tornou-se parte inestimável de suas vidas. O presidente da Tupperware, Rick Goins, disse ao Financial Times que tentava meditar por pelo menos 20 minutos todos os dias. Ele afirma: para mim é uma prática que não apenas elimina o estresse, como também me dá uma visão renovada para clarificar o que está realmente acontecendo e o que realmente importa. Oprah disse ao Dr. O.Z. que a meditação transcendental a tem ajudado a conectar-se com o que é Deus, segundo o Huffington Post. Existem muitos gêneros e tipos de meditação, mas, de modo geral, pode-se dividi-la em duas categorias: a meditação guiada e a meditação individual. Meditações guiadas são aquelas nas quais você escuta a voz de outra pessoa e recebe instruções para ajudar a orientar seus pensamentos, sua concentração e consciência. Meditações individuais são simplesmente aquelas que você faz sozinho, sem assistência de ninguém. Meditação do Milagre da Manhã. Eis aqui uma meditação simples, passo a passo, que você pode usar durante seu Milagre da Manhã, mesmo que nunca tenha meditado. Antes de iniciar sua meditação, é importante preparar seu estado mental e estabelecer suas expectativas. É um momento para você tranquilizar sua mente e abandonar a necessidade compulsiva de estar o tempo todo pensando em algo, seja revivendo o passado, ficando estressado ou preocupando-se com o futuro, mas nunca vivendo plenamente o presente. Esse é o momento de abandonar seus estresses, deixar de se preocupar com os seus problemas e estar plenamente presente neste instante.
É um momento para acessar a essência de quem você de fato é, de mergulhar mais profundamente do que você tem, do que faz ou dos rótulos que aceitou como sendo quem você é, o que a maioria das pessoas jamais sequer tentou fazer. Acessar essa essência de quem você realmente é costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer, apenas ser. Se isso lhe parece estranho ou é New Age demais, tudo bem. Eu costumava me sentir da mesma maneira. Na certa é porque você nunca tentou. Mas, graças a Deus, você está prestes a tentar. Encontre um lugar silencioso e confortável para se sentar. No sofá, em uma cadeira, no chão ou em uma almofada. Sente-se ereto, de pernas cruzadas. Você pode fechar os olhos ou olhar para o chão, cerca de 60 centímetros à sua frente. Comece concentrando-se em sua respiração, respirando profunda e demoradamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. E assegure-se de que esteja respirando com a barriga, não com o peito. A respiração mais eficaz deve fazer sua barriga se expandir, não seu peito. Agora comece a ritmar sua respiração. Inspire lentamente, contando 3 segundos. 1, 2, 3. Segure por 3 segundos. 1, 2, 3. Depois, expire lentamente, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Esteja ciente de que, enquanto tenta acalmar sua mente, pensamentos ainda o visitarão. Apenas os reconheça, depois deixe-os ir embora, sempre retornando a concentração para sua respiração. Lembre-se de que esse é um momento para você abandonar a necessidade compulsiva de estar constantemente pensando em algo. Esse é um momento para abandonar seu estresse e parar de se preocupar com seus problemas. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Isto costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer, apenas ser. Continue a seguir sua respiração e imagine estar inspirando energia positiva, amorosa e tranquila e expirando todas as suas preocupações e o seu estresse. Desfrute o silêncio. Desfrute o momento. Apenas respire. Apenas seja. Se você descobrir que tem um fluxo constante de pensamento, concentrar-se em uma única palavra ou frase e repeti-la de novo e de novo para si mesmo, enquanto inspira e expira, poderá ajudá-lo. Por exemplo, você pode tentar algo como: inspire, eu respiro em paz. Expire, eu expiro amor. Eu respiro em paz. Inspire,
Eu expiro amor. Expire. Você pode trocar as palavras paz e amor por qualquer outra coisa que acredite precisar mais em sua vida. Confiança, fé, energia, crença, etc. E o que você sentir que quer dar mais ao mundo. Meditação é um presente que você pode dar a si mesmo todos os dias. É realmente um presente incrível. O tempo que passo meditando tornou-se uma das partes favoritas do meu dia. É um momento para estar em paz, experimentar gratidão e um instante de liberdade das coisas que nos estressam e nos preocupam no cotidiano. Pense na meditação diária como férias temporárias de seus problemas. Sim, seus problemas continuarão existindo quando você terminar sua meditação diária, mas você descobrirá que está muito mais centrado e mais bem equipado para solucioná-los. Pensamentos finais sobre silêncio. Não existe apenas uma única maneira correta para passar o tempo em silêncio. Você pode rezar, meditar, concentrar-se nas coisas pelas quais é grato ou até mergulhar em pensamentos profundos. Para mim, ficar sentado em silêncio, especialmente meditar, foi bastante difícil no começo, talvez porque sofro do que os médicos diagnosticaram como TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não sei se concordo com o diagnóstico, ou mesmo com a ideia de que TDAH seja um distúrbio. Essa é uma conversa para outro momento, mas posso testemunhar que é definitivamente um desafio ficar sentado quieto e acalmar a mente. Pensamentos tendem a ir e vir rapidamente, quicando como uma bola de fliperama quase sem parar. Portanto, apesar de eu ficar sentado em silêncio, minha mente não parava de disparar. O fato de que permanecer sentado imóvel e clareando a mente era tão difícil para mim foi precisamente o motivo pelo qual precisei me comprometer a dominar a técnica. Levei de 3 a 4 semanas praticando silêncio todo dia até me sentir competente. Eu chegava a um lugar no qual permitia que pensamentos viessem. Eu os reconhecia tranquilamente e depois os deixava tranquilamente ir embora, sem ficar frustrado. Portanto, não se desencoraje se passar tempo em silêncio ou meditar for um desafio para você no começo. Em relação a quanto tempo você deve praticar seu período de silêncio, recomendo começar com 5 minutos, apesar de que no próximo capítulo vou lhe ensinar como experimentar os benefícios do silêncio que melhoram sua vida com apenas 60 segundos por dia. Quando comecei essa prática, eu permanecia sentado em silêncio, calmo e relaxado. Fazia uma oração, meditava, ponderava sobre as coisas pelas quais eu era grato e apenas respirava profundamente por 5 minutos.
é uma maneira tão tranquila e perfeita para começar cada dia. Afirmações é a repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Muhammad Ali: você será um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. Isso é realizado fazendo uma afirmação, a qual dá um estalo. Florence Scovel Shinn: sou o maior. Muhammad Ali afirmava estas palavras repetidamente. Então, ele se tornou o maior. Afirmações são uma das ferramentas mais eficientes para se tornar rapidamente a pessoa que você precisa ser para conquistar tudo o que deseja na vida. Afirmações permitem que você projete e depois desenvolva o estado mental, pensamentos, crenças, concentração de que precisa para levar qualquer área da sua vida para o próximo nível. Não é coincidência que algumas das pessoas mais bem-sucedidas em nossa sociedade, celebridades como Will Smith, Jim Carrey, Suzy Orman, Muhammad Ali, Oprah e muitos outros, tenham todas falado sobre crenças em que o pensamento positivo e o uso de afirmações as têm ajudado em sua jornada rumo ao sucesso e à riqueza. Quer você se dê conta ou não, falar incessantemente consigo mesmo não é apenas para os loucos. Cada um de nós possui um diálogo interno que ocorre dentro de nossas cabeças quase sem parar. Grande parte deles é inconsciente, ou seja, não escolhemos conscientemente o diálogo. Em vez disso, permitimos que nossas experiências passadas, tanto boas quanto ruins, passem de novo. Isso não é apenas completamente normal, é um dos processos mais importantes que cada um de nós deve aprender e dominar. Contudo, pouquíssimos assumem a responsabilidade de escolher ativamente elaborar pensamentos positivos e proativos que agregarão valor às suas vidas. Li há pouco uma estatística de que 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos em relação a si mesmas. Imagem corporal, desempenho no trabalho, a opinião que outras pessoas têm delas, etc., ao longo do dia. Tenho certeza de que os homens também os têm, apesar de poder ser em número menor. Seu diálogo interno exerce dramática influência sobre seu nível de sucesso em todos os aspectos da sua existência: confiança, saúde, felicidade, riqueza, relacionamentos, etc. Suas afirmações ou estão trabalhando a seu favor ou contra você, dependendo de como as está utilizando. Se você não projeta e não escolhe conscientemente suas afirmações, está suscetível a repetir e reviver os medos, as inseguranças e as limitações de seu passado. No entanto, quando você projeta e escreve ativamente suas afirmações para que estejam alinhadas com o que deseja realizar e com quem você precisa ser para realizar tais coisas, e compromete-se a repeti-las diariamente, de preferência em voz alta,
Elas são gravadas imediatamente em sua mente subconsciente. Suas afirmações funcionam para transformar a maneira como você pensa e sente para que você possa superar suas crenças e seus comportamentos limitadores e substituí-los por aqueles que necessita para ter sucesso. Como afirmações mudaram minha vida? Minha primeira exposição na vida real ao poder das afirmações aconteceu quando eu morava com um dos meus amigos mais bem-sucedidos, Matti Hekori. Quase todo dia eu ouvia Matti gritando no chuveiro, em seu quarto. Pensando que estava me chamando, eu me aproximava da porta, apenas para descobrir que ele gritava coisas como: "Estou no controle do meu destino. Mereço ser um sucesso. Estou comprometido a fazer tudo o que preciso hoje para atingir meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos." Mas que esquisitão, pensava. A única exposição anterior que tive a afirmações foi através de uma paródia popular na década de 1990, no programa de TV de sucesso Saturday Night Live, no qual o personagem de Al Franken, Stuart Smalley, costumava se olhar em um espelho e repetir para si mesmo: "Sou bom o bastante. Sou esperto o bastante e, ora bolas, as pessoas gostam de mim." Como resultado, sempre vi as afirmações como uma piada. Matti conhecia o assunto. Como aluno de Tony Robbins, Matti vinha usando afirmações e mantras fazia anos para criar extraordinários níveis de sucesso. Dono de 5 casas e um dos melhores engenheiros de rede do país, tudo aos 25 anos de idade. Eu deveria ter imaginado que Matti sabia o que estava fazendo. Afinal de contas, era eu quem estava alugando um quarto na casa dele. Infelizmente, levei mais alguns anos para me dar conta de que afirmações eram uma das ferramentas mais poderosas para transformar a vida. Minha primeira experiência usando afirmações veio quando li a respeito no lendário livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, o qual recomendo muito, diga-se de passagem. Apesar de ser cético em relação à repetição de afirmações, fosse mesmo ter algum impacto mensurável em minha vida, pensei em tentar. Se funcionava para Matti, poderia funcionar para mim. Assim, escolhi como alvo a crença limitadora que eu desenvolvera após sofrer danos cerebrais significativos no meu acidente de carro. Tenho uma memória horrível. Se você leu o meu primeiro livro, Levando a Vida de Frente, sabe que minha memória de curto prazo se tornou praticamente inexistente depois do acidente de carro que sofri. Apesar de isso ter levado a alguns incidentes bastante cômicos, minha memória estava tão ruim que amigos e parentes passavam horas me visitando no hospital, saíam rapidamente para almoçar e, quando voltavam, eu os cumprimentava como se não os visse fazia anos. Encarar tamanha limitação física devido a um ferimento cerebral traumático levou-me a reforçar continuamente a crença de que tenho uma memória horrível. Sempre que alguém me pedia para eu lembrar de alguma coisa ou lembrá-lo de algo, eu sempre respondia: "Eu faria isso, mas não posso.
tenho danos cerebrais e uma memória de curto prazo horrível. 7 anos já havia se passado desde meu acidente de carro, e apesar de essa crença ser baseada na minha realidade na época do acidente, estava na hora de abandoná-la. Talvez minha memória fosse tão horrível, pelo menos em parte, porque eu jamais fizera o esforço de acreditar que ela pudesse melhorar. Como Henry Ford disse, quer você pense que pode, quer pense que não pode, você está certo dos dois jeitos. Se afirmações poderiam mudar o que era, para mim, a crença limitadora mais justificada que eu tinha, então elas deveriam poder mudar qualquer coisa. Portanto, criei minha primeira afirmação, que dizia: abri mão da crença limitadora de que tenho uma memória horrível. Meu cérebro é um organismo maravilhoso, capaz de curar a si mesmo. E minha memória pode melhorar, mas somente na proporção do quanto acredito que ela possa melhorar. Sendo assim, a partir deste momento manterei a crença inabalável de que tenho uma memória excelente e que ela continua a melhorar a cada dia. Eu lia essa curta afirmação todo dia durante meu milagre da manhã. Ainda programado com minhas crenças antigas, eu não tinha certeza de que estava funcionando. Então, 2 meses depois do meu primeiro dia recitando minha afirmação, aconteceu algo que não tinha ocorrido em mais de 7 anos. Uma amiga pediu-me para lembrar de telefonar para ela no dia seguinte e respondi: claro, sem problema. Assim que as palavras saíram da minha boca, meus olhos se arregalaram e fiquei empolgado. Minha crença limitadora acerca da minha memória horrível estava perdendo o poder. Eu a substituíra e reprogramara minha mente subconsciente com minha crença nova e capacitadora, usando minhas afirmações. A partir daquele ponto, tenho também acrescentado a crença de que afirmações realmente funcionam. Não apenas minha memória continuou a melhorar, como também criei afirmações para cada área de minha vida que eu queria melhorar. Comecei a usar afirmações para aprimorar minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, minha felicidade geral, minha confiança, além de toda e qualquer crença, mentalidade e hábito que demandavam uma melhora. Nada estava fora dos limites. Não há limites. Como está a sua programação? Todos fomos programados no nível subconsciente para pensar, acreditar e agir da maneira como o fazemos. Nossa programação é resultado de muitas influências, incluindo o que os outros nos disseram, o que dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, tanto as boas quanto as ruins. Alguns de nós têm uma programação que torna mais fácil sermos felizes e bem-sucedidos, enquanto outros, creio que a maioria, possuem uma programação que torna a vida difícil. Portanto, a má notícia é que, se não modificarmos ativamente nossa programação, nosso potencial será esmagado e nossas vidas limitadas pelos medos, pelas inseguranças e limitações do nosso passado. Devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade concentrada no que estamos fazendo de errado,
sendo duros demais com nós mesmos quando cometemos erros e fazemos com que nos sintamos culpados, inadequados e indignos de sucesso que de fato desejamos. A boa notícia é que nossa programação pode ser modificada ou aprimorada a qualquer momento. Podemos nos reprogramar para superar todos os nossos medos, inseguranças, maus hábitos e qualquer crença autolimitadora e destruidora de potencial que hoje temos, para que possamos nos tornar tão bem-sucedidos quanto queremos ser em qualquer área da vida que escolhermos. Você pode usar afirmações para começar a se programar para ser confiante e bem-sucedido em tudo que faz, apenas dizendo repetidamente a si mesmo quem você quer ser, o que quer realizar e como o realizará. Com repetições suficientes, sua mente subconsciente começará a acreditar no que você lhe diz, desenvolverá uma ação a respeito e, eventualmente, se manifestará em sua realidade. Colocar sua afirmação por escrito torna possível para você escolher sua nova programação de modo que ela o conduza na direção da condição ou estado mental desejado, capacitando-o a revisá-la constantemente. Repetir muitas vezes uma afirmação levará à aceitação pela mente e resultará em mudanças em seus pensamentos, crenças e comportamentos. Como você pode escolher e criar suas afirmações, pode projetá-las para ajudá-lo a estabelecer os pensamentos, as crenças e os comportamentos que deseja e precisa para ter sucesso. 5 passos simples para criar suas próprias afirmações. Aqui estão 5 passos simples para criar suas próprias afirmações, seguidos por um link onde você pode fazer o download de afirmações gratuitas do Milagre da Manhã. Passo 1. O que você realmente quer? O propósito de uma afirmação escrita é programar suas mentes com crenças, atitudes e comportamentos, hábitos vitais, para que você seja capaz de atrair, criar e manter seus níveis ideais de sucesso. Sucesso nível 10 em todas as áreas de sua vida. Portanto, sua afirmação deve, em primeiro lugar, articular com clareza exatamente como você quer que sua vida seja em cada área. Você pode organizar suas afirmações de acordo com as áreas nas quais quer se concentrar mais em melhorar, como saúde, boa condição física, mentalidade, emoções, finanças, relacionamentos, espiritualidade, etc. Comece especificando por escrito o que você de fato quer, sua visão ideal para si mesmo e para sua vida, em cada área. Passo 2. Por que você quer isso? Como meu bom amigo Adam Stock, presidente da Rising Stocking Inc., disse-me uma vez, o sábio começa com porquês. Todos desejam ser felizes, saudáveis e bem-sucedidos, mas desejar raramente é uma estratégia eficaz para conseguir isso. Aqueles que superam as tentações da mediocridade e conquistam tudo que desejam na vida possuem um porquê extraordinariamente estimulante que os motiva. Eles definiram um propósito de vida claro
e mais poderoso do que a soma do conjunto de seus problemas insignificantes e dos inúmeros obstáculos que enfrentarão inevitavelmente e acordam todo dia e trabalham para atingir tal propósito. Inclua porque, no nível mais profundo, todas as coisas que deseja são importantes para você. Ser absolutamente claro quanto aos seus porquês mais profundos lhe concederá um propósito irrefreável. Passo 3. Quem você está comprometido a ser para criar isso? Como meu primeiro coach, Jeff Soey, costumava dizer, aqui é onde o pneu encontra a estrada. Em outras palavras, sua vida só melhora depois que você melhora. Seu mundo exterior melhorará apenas depois de você ter investido inúmeras horas melhorando a si mesmo. Ser quem você precisa ser e fazer o que você precisa fazer são pré-requisitos para ter o que você deseja ter. Seja claro quanto a quem você precisa ser, está comprometido a ser para levar sua vida, negócio, saúde, casamento, etc. para o próximo nível e além. Passo 4. O que você está comprometido a fazer para conseguir? Que ações você precisará realizar consistentemente para tornar sua visão de vida ideal uma realidade? Quer perder peso? Sua afirmação poderia dizer algo como: estou 100% comprometido em ir à academia 5 dias por semana e correr na esteira por no mínimo 20 minutos. Se você é um vendedor, sua afirmação pode ser: estou comprometido a fazer 20 telefonemas em busca de perspectivas todo dia, das 8 às 9 da manhã. Quanto mais específicas forem suas ações, melhor. Assegure-se de incluir frequência, com que frequência, quantidade, quantas vezes e horários precisos. Em quais horários começará e encerrará suas atividades. Também é importante começar devagar. Se você está indo para a academia 0 dias por semana por 0 minutos, passar a ir 5 vezes por semana por 20 minutos é um grande salto. É importante dar passos administráveis. Experimente pequenos sucessos no caminho para se sentir bem e não se desencoraje estabelecendo expectativas altas demais para que consiga mantê-las. Você pode construir seu objetivo ideal. Comece escrevendo um objetivo diário ou semanal e decida quando o aumentará. Depois de algumas semanas atingindo com sucesso seu objetivo de ir à academia 2 dias por semana por 20 minutos, aumente para 3 vezes por semana e daí em diante. Passo 5. Acrescente citações e filosofias inspiradoras. Estou sempre atento às citações e filosofias que eu possa acrescentar às minhas afirmações. Por exemplo, uma das minhas afirmações vem do livro O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá, de Marshall Goldsmith. A habilidade número 1 de pessoas influentes é o esforço sincero de fazer com que uma pessoa se sinta como se fosse a mais importante do mundo.
Essa é uma das habilidades que Bill Clinton, Oprah Winfrey e Bruce Goodman usaram para se tornar os melhores em suas áreas. Farei isso com cada pessoa que me conectar. Outra diz, segundo o conselho de Tim Ferriss, para maximizar a produtividade, agende blocos de 3 a 5 horas ou metades do dia de atenção singularmente concentrada em uma única atividade ou projeto, em vez de tentar mudar de tarefas a cada 60 minutos. Sempre que vir ou ouvir uma citação que inspire você ou encontrar uma filosofia ou estratégia capacitadora e pensar consigo mesmo, cara, essa é uma área enorme de melhoria para mim. Acrescente-a às suas afirmações. Concentrando-se nelas todos os dias, você começará a integrar as filosofias e estratégias capacitadoras ao seu modo de pensar e de viver, o que melhorará seus resultados e sua qualidade de vida. Pensamentos finais sobre afirmações. Para que suas afirmações sejam eficazes, é importante que você sinta suas emoções enquanto as lê. Repetir inconscientemente uma frase diversas vezes, sem sentir sua verdade, terá um impacto mínimo sobre você. Assuma responsabilidade por gerar emoções autênticas e infundir poderosamente tais emoções em cada afirmação que repetir para si mesmo. Divirta-se com isso. Se você está empolgado quanto a uma afirmação, não dói dançar e gritá-la do telhado. Também pode ser benéfico incorporar uma fisiologia cheia de propósito, tal como recitar suas afirmações com a coluna ereta, respirando profundamente, com o punho em riste ou fazendo exercícios. Combinar atividade física com afirmações é uma ótima maneira de atrelar o poder da conexão entre a mente e o corpo. Tenha em mente que suas afirmações nunca serão realmente uma versão final, pois você deve estar atualizando-as sempre. À medida que continuar a aprender, crescer e evoluir, o mesmo deverá acontecer com suas afirmações. Quando você pensar em um novo objetivo, sonho, hábito ou filosofia que deseja integrar à sua vida, acrescente-o às suas afirmações. Quando você atinge um objetivo ou integra completamente um novo hábito à sua vida, pode descobrir que não é mais necessário se concentrar nele todos os dias e, com isso, escolher removê-lo de suas afirmações. Por fim, você deve ser consciente na leitura das suas afirmações diárias. Isso mesmo, você deve lê-las diariamente. Dizer uma afirmação ocasionalmente é tão eficaz quanto fazer exercícios ocasionalmente. Você não verá nenhum resultado mensurável até que as torne parte de sua rotina diária. Isso é tudo do que trata o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã, capítulo 10. Fazer de cada salvadores de vida um hábito para que você possa fazê-los sem esforço. Mais uma coisa a se considerar: ler este livro ou qualquer livro
é uma afirmação para você mesmo. Tudo que você lê influencia seus pensamentos. Ao ler conscientemente livros e artigos positivos de automelhoria, você está programando sua mente com os pensamentos e as crenças que o apoiarão na criação de sucesso. Visite www.miraclemorning.com/Brasil com Z para obter ajuda para criar e aperfeiçoar suas afirmações. Ver uma amostra das minhas próprias afirmações pessoais. Ver e fazer download de afirmações altamente eficazes do Milagre da Manhã sobre tudo, como perder peso, melhorar seus relacionamentos, aumentar sua energia, desenvolver uma autoconfiança extraordinária, ganhar mais dinheiro, superar a depressão e muito mais. Visualização. Pessoas comuns acreditam somente no possível. Pessoas extraordinárias visualizam não o que é possível ou provável, mas sim o que é impossível. E visualizando o impossível, elas começam a vê-lo como possível. Sherrier Carter Scott. Veja as coisas como gostaria que fossem, em vez de como elas são. Robert Collier. Visualização, também conhecida como visualização criativa ou ensaio mental, refere-se à prática de buscar gerar resultados positivos em seu mundo exterior, usando sua imaginação para criar imagens mentais de comportamentos e resultados específicos ocorrendo em sua vida. Usada com frequência por atletas para aumentar seu desempenho, a visualização é o processo de imaginar exatamente aquilo que você deseja realizar ou conseguir e, depois, ensaiar mentalmente o que precisará fazer para realizá-lo ou consegui-lo. Muitos indivíduos altamente bem-sucedidos, incluindo celebridades, têm defendido o uso da visualização, alegando que tal prática tem desempenhado papel significativo em seu sucesso. Essas estrelas incluem Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey e, mais uma vez, Oprah, a única. Poderia haver uma ligação entre Oprah ser uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo e o fato de que ela pratica a maioria, se não todos, dos salvadores de vida? Tiger Woods, indiscutivelmente o maior jogador de golfe de todos os tempos, é famoso por utilizar visualização para ensaiar mentalmente a execução perfeita de sua tacada de golfe em cada buraco. Outro campeão mundial de golfe, Jack Nicklaus, disse: "Jamais acertei uma tacada, nem mesmo no treino, sem ter uma imagem muito bem sucedida dela em minha mente." Will Smith disse que utilizava a visualização para superar desafios e que visualizava seu sucesso anos antes de realmente ter sucesso. Outro exemplo famoso é o ator Jim Carrey, que em 1987 preencheu para si mesmo um cheque de $10 milhões. Ele datou o cheque para o Dia de Ação de Graças de 1995 e acrescentou o lembrete por serviços de atuação desempenhados. Ele então visualizou o cheque durante anos
e em 1994 recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal em Debbie e Lloyd, Dois Idiotas em Apuros. O que você visualiza? A maioria das pessoas é limitada por visões do passado, repetindo fracassos e desgostos passados. A visualização criativa o capacita a projetar a visão que ocupará sua mente, assegurando que a maior atração sobre você seja seu futuro. Um futuro estimulante, empolgante e sem limites. Aqui está um breve resumo de como uso a visualização, seguido por 3 passos simples para você criar seu próprio processo de visualização. Depois de ler minhas afirmações, sento-me ereto no sofá da minha sala de estar e respiro algumas vezes, lenta e profundamente. Durante os 5 minutos seguintes, simplesmente visualizo a mim mesmo vivendo meu dia ideal, desempenhando todas as minhas tarefas com facilidade, confiança e prazer. Por exemplo, durante os meses que passei escrevendo este livro, tudo bem? Quem estou enganando? Levei anos. Eu visualizava primeiro a mim mesmo escrevendo com facilidade, desfrutando o processo criativo, livre de estresse, medo e bloqueios criativos. Também visualizava o resultado final, pessoas lendo o livro terminado, adorando-o e contando aos amigos sobre ele. Visualizar o processo como sendo agradável e livre de estresse e medo motivava-me a agir e a superar a procrastinação. 3 passos simples para a visualização do milagre da manhã. Imediatamente depois de ler suas afirmações, quando você tomou tempo para articular e se concentrar em seus objetivos e em quem você precisa ser para levar sua vida para o próximo nível, é chegado o momento ideal para visualizar a si mesmo vivendo de acordo com suas afirmações. Passo 1. Prepare-se. Algumas pessoas gostam de colocar uma música instrumental ao fundo, como uma música clássica ou barroca. Confira as composições de Bach durante a visualização. Se você quiser experimentar com música, coloque-a em um volume relativamente baixo. Agora, sente-se ereto, em uma posição confortável. Pode ser em uma cadeira, no sofá, no chão, etc. Respire profundamente. Feche os olhos. Limpe a mente e prepare-se para visualizar. Passo 2. Visualize o que você realmente deseja. Muitos não se sentem confortáveis visualizando sucesso e até sentem medo de alcançá-lo. Algumas pessoas podem experimentar resistência nessa área. Outras podem até se sentir culpadas por deixar os outros 95% para trás quando tiverem sucesso. Esta citação famosa do livro Um Retorno ao Amor, de Marianne Williamson, pode reverberar com qualquer pessoa que percebe obstáculos mentais ou emocionais quando tenta visualizar. Nosso medo mais profundo não é de que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é
de que sejamos poderosos além de qualquer medida. É nossa luz e não nossa escuridão o que mais nos assusta. Perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não o ser? Você é filho de Deus. Jogar pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu lado. Todos fomos feitos para brilhar, como fazem as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que existe dentro de nós. Ela não existe apenas em alguns de nós, existe em todos nós. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, damos inconscientemente às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. À medida que nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. O maior presente que podemos dar àqueles que amamos é viver nosso potencial pleno. Como isso parece para você? O que você realmente deseja? Esqueça a lógica, os limites e ser prático. Se você pudesse ter qualquer coisa que desejasse, fazer qualquer coisa que desejasse e ser qualquer coisa que desejasse, o que você escolheria? O que você faria? Quem você seria? Visualize seus maiores objetivos, desejos mais profundos e sonhos mais excitantes, que mudariam totalmente a sua vida se você os realizasse. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Envolva todos os seus sentidos para maximizar a eficácia da sua visualização. Quanto mais vívida você tornar a sua visão, mais será estimulado a tomar as ações necessárias para torná-la realidade. Agora, acelere para o futuro e veja a si mesmo chegando às suas conclusões e atingindo seus resultados ideais. Você pode tanto olhar para o futuro próximo, o final do dia, ou mais além, no futuro, como eu fazia enquanto escrevia este livro, quando visualizava pessoas lendo-o, adorando-o e recomendando-o aos amigos. O importante é que você quer ver a si mesmo realizando o que precisa realizar e que quer experimentar como será bom ter cumprido e atingido seus objetivos. Passo 3. Visualize quem você precisa ser e o que precisa fazer. Quando você criar uma imagem mental clara do que deseja, comece a visualizar a si mesmo vivendo totalmente de acordo com a pessoa que precisa ser para realizar sua visão. Veja a si mesmo engajado nas ações positivas que precisará realizar a cada dia. Fazer exercícios, estudar, trabalhar, escrever, dar telefonemas, enviar e-mails, etc. E assegure-se de ver a si mesmo desfrutando o processo. Veja-se sorrindo enquanto corre na esteira, tomado pela sensação de orgulho por sua determinação em cumprir a tarefa. Visualize a expressão de determinação em seu rosto enquanto você, com confiança e persistência, faz aqueles telefonemas, trabalha naquele relatório ou, finalmente,
age e alcança progresso naquele processo que vem adiando há tempo demais. Visualize seus colegas de trabalho, clientes, parentes, amigos e cônjuge reagindo ao seu comportamento positivo e disposição otimista. Pensamentos finais sobre visualização. Além de ler suas afirmações toda manhã, realizar esse processo simples de visualização todo dia turbinará a programação de sua mente subconsciente para o sucesso. Você começará a viver de acordo com sua visão ideal e a torná-la realidade. Alguns especialistas acreditam que visualizar seus objetivos e sonhos atrai suas visões para sua vida. Acredite você ou não na lei da atração, existem aplicações práticas para a visualização. Quando visualiza o que deseja, você desperta emoções que elevam seu espírito e o impelem na direção de sua visão. Quanto mais vividamente você vê o que deseja e quanto mais intensamente permite a si mesmo experimentar agora as sensações que sentirá quando atingir seu objetivo, mais você faz com que pareça real a possibilidade de atingi-lo. Ao visualizar diariamente, você alinha seus pensamentos e sentimentos com sua visão. Isso facilita manter a motivação de que precisa para praticar as ações necessárias. A visualização pode ser poderoso auxílio para superar hábitos autolimitadores, tais como procrastinação, e para realizar as ações necessárias para atingir seus objetivos. Recomendo começar com apenas 5 minutos de visualização. Contudo, no próximo capítulo, O Milagre da Manhã de 6 minutos, eu o ensinarei como obter os benefícios poderosos de visualizar em apenas 1 minuto por dia. Opcional: crie seu quadro de visualização. Quadros de visualização tornaram-se populares pelo livro best-seller e pelo filme O Segredo. Um quadro de visualização é simplesmente um quadro no qual você coloca imagens do que deseja ter, de quem deseja se tornar, o que deseja fazer, onde deseja morar, etc. Criar um quadro de visualização é uma atividade divertida que você pode fazer sozinho, com um amigo ou com seu parceiro ou até mesmo com seus filhos. Ele lhe proporciona algo tangível em que possa se concentrar durante sua visualização. Se você quiser instruções detalhadas para esse processo, Christine Kane tem um blog excelente, Como Fazer um Quadro de Visualização, e também o e-book gratuito, O Guia Completo para Quadros de Visualização. Ambos estão disponíveis em seu website em inglês, christinekane.com. Tenha em mente que, apesar de criar um quadro de visualização ser divertido, nada muda sua vida sem ação. Tenho que concordar com o Dr. Neil Farber, que afirmou em seu artigo em psychologytoday.com: quadros de visualização são para sonhar, quadros de ação para realizar. Enquanto olhar para seu quadro de visualização todo dia pode aumentar sua motivação e ajudá-lo a permanecer focado em seus objetivos, saiba que somente tomar as ações necessárias lhe proporcionará resultados em tempo real. Exercícios.
Se você não cria tempo para exercícios, provavelmente precisará criar tempo para doenças. Robin Sharma. O único exercício que a maioria das pessoas faz é saltar conclusões, perseguir amigos, esquivar-se de responsabilidades e forçar sua sorte. Autor desconhecido. O exercício matinal deveria ser uma das partes mais importantes de seus rituais diários. Quando você faz exercícios, ainda que por poucos minutos, toda manhã, isso aumenta sua energia, melhora sua saúde, aumenta a autoconfiança e o bem-estar emocional e o capacita a pensar melhor e a se concentrar por mais tempo. Ocupado demais para fazer exercícios? No próximo capítulo vou lhe mostrar como encaixar exercícios todos os dias em apenas 60 segundos. Há pouco vi um vídeo revelador com o especialista em desenvolvimento pessoal e multimilionário que se fez por esforço próprio, Eben Pagan, que estava sendo entrevistado pelo autor best-seller Anthony Robbins. Tony perguntou: Eben, qual é o seu segredo número 1 para o sucesso? É claro, fiquei muito encorajado quando a resposta de Eben foi começar toda manhã com um ritual de sucesso pessoal. Este é o segredo mais importante para o sucesso. Depois, ele falou sobre a importância de exercícios matinais. Eben disse: toda manhã você precisa acelerar seus batimentos cardíacos, estimular a circulação sanguínea e encher os pulmões de oxigênio. E continuou: não faça exercícios somente no final ou no meio do dia. E, mesmo que você goste de se exercitar nesses horários, incorpore sempre pelo menos de 10 a 20 minutos de polichinelos ou algum tipo de exercício aeróbico pela manhã. Os benefícios de exercícios matinais são muitos para se ignorar. Desde acordá-lo e aumentar sua clareza mental a ajudá-lo a manter os níveis mais altos de energia durante o dia. Fazer exercícios logo depois de se levantar pode melhorar sua vida de muitas maneiras. Quer você vá para a academia, caminhar ou correr, ou opte por um DVD de treinamento para usar em casa, o que você faz durante seu período de exercícios cabe a você, se bem que compartilharei algumas recomendações. Pessoalmente, se eu só tivesse permissão para praticar uma modalidade de exercícios pelo resto da vida, sem dúvida escolheria yoga. Comecei a praticar yoga pouco depois de criar o Milagre da Manhã. E tenho praticado e amado praticar desde então. É uma forma muito completa de exercício, pois combina alongamentos com treinamento de força, com exercício cardiovascular com respiração concentrada e pode até ser uma forma de meditação. Conheça a primeira e única, da chama. Não posso falar sobre yoga ou exercício, diga-se de passagem, sem falar da minha amiga da chama. Alguns anos atrás, um de seus alunos me apresentou o trabalho dela como uma das principais instrutoras de yoga do mundo. Da Chama é a professora de yoga mais autêntica, espiritual, prática e, de modo geral, mais eficiente que já conheci. Pedi a ela para compartilhar sua perspectiva única quanto aos benefícios da yoga.
D da chama. Yoga é uma ciência multifacetada que possui aplicações para os aspectos físico, mental, emocional e espiritual da vida. Dito isso, quando Hal me pediu para contribuir com uma pequena introdução à yoga para seu livro, senti que aquilo estava perfeitamente alinhado com o Milagre da Manhã. Sei por experiência própria que a yoga pode ajudar você a criar milagres em sua vida. Experimentei isso na minha e também testemunhei em inúmeras outras pessoas a quem dei aulas ao redor do mundo. O importante a se lembrar é que a yoga pode ser feita de muitas maneiras. Seja sentado, em meditação silenciosa, respirando para aumentar a capacidade dos pulmões ou dobrando as costas para abrir o coração. Há práticas que podem ajudar todos os aspectos da sua vida. O segredo é aprender quais técnicas praticar quando você necessita de um recurso e utilizá-la para vantagem própria para proporcionar equilíbrio a si mesmo. Uma prática bem equilibrada de yoga pode expandir sua vida de muitas maneiras. Ela pode curar o que está em desarmonia e movimentar energia presa ou bloqueada através de seu corpo, criando espaço para novos movimentos fluidos, fluxo sanguíneo e a circulação de energia. Encorajo você a ouvir seu corpo e a experimentar algumas novas sequências à medida que for se sentindo pronto. Para aprender mais e ver vídeos instrutivos de yoga, fique à vontade para visitar meu website pranasharma.com. Bênçãos e amor da chama. Pensamentos finais sobre exercícios. Você sabe que, se deseja manter boa saúde e aumentar sua energia, deve se exercitar consistentemente. Isso não é novidade para ninguém, mas é fácil demais criar desculpas para não fazer exercícios. As duas maiores são: simplesmente não tenho tempo e estou cansado demais. Não há limites para as desculpas que você pode apresentar. Quanto mais criativo você for, mais desculpas pode inventar, certo? Esta é a beleza de incorporar exercícios ao seu milagre da manhã. Eles são feitos antes que seu dia o desgaste, antes que você tenha a oportunidade de ficar cansado demais, antes que tenha um dia inteiro para dar novas desculpas para evitar exercícios. O milagre da manhã é, de fato, uma maneira certeira de evitar todas essas desculpas e de tornar a fazer exercícios um hábito diário. Mais sobre a maneira fácil de implementar hábitos positivos em sua vida, como exercícios, no capítulo 9, de Insuportável a Irrefreável. O segredo verdadeiro para formar hábitos que transformarão sua vida em 30 dias, o que melhorará sua qualidade de vida durante anos. Aviso legal. Espero que isso não precise ser dito, mas você deve consultar seu médico antes de começar qualquer tipo de exercício, sobretudo se está sentindo alguma dor física, desconforto, incapacidade, etc. Você pode precisar modificar
ou até mesmo se abster de sua rotina de exercícios para atender suas necessidades pessoais. Leitura. Uma pessoa que não quer ler não tem nenhuma vantagem sobre um que não sabe ler. Mark Twain. Ler é para a mente o que o exercício é para o corpo e a oração para a alma. Nós nos tornamos os livros que lemos. Matthew Kelly. Ler. A quinta prática dos salvadores de vida é o caminho rápido para transformar qualquer área da sua vida. É um dos métodos mais imediatos para adquirir o conhecimento, as ideias e estratégias que você precisa para atingir sucesso nível 10 em qualquer área. O segredo é aprender com os especialistas, aqueles que já fizeram o que você deseja fazer. Não reinvente a roda. A maneira mais rápida para realizar tudo que você deseja é seguir o modelo de gente de sucesso que já realizou isso. Com uma quantidade quase infinita de livros disponíveis sobre todos os assuntos, não há limites para o conhecimento que você pode obter através da leitura diária. Ouvi recentemente alguém dizer em um tom zombeteiro do tipo: "Sou bom demais para isso." Não leio livros de autoajuda, como se tais livros fossem inferiores a ele. Pobre rapaz! Não tenho certeza se é o ego dele ou apenas falta de consciência, mas ele está perdendo o suprimento ilimitado de conhecimento, crescimento sem limites e ideias capazes de mudar sua vida que poderia obter através de alguns dos indivíduos mais brilhantes e bem-sucedidos do mundo. Quem, em suas plenas faculdades, escolheria não fazer isso? Seja lá o que você deseja para si, existem inúmeros livros sobre como conseguir isso. Quer se tornar abastado, rico, multimilionário? Existem muitos livros escritos por aqueles que atingiram o auge do sucesso financeiro que lhe ensinarão como fazê-lo. Aqui estão alguns dos meus favoritos. A Via Rápida Milionária, de M.J. de Marco. Pense e enriqueça, de Napoleão Hill. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Mudança Total de Dinheiro, de Dave Ramsey. Você quer criar um relacionamento incrível, amoroso, apoiador e romântico? Creio que existem mais livros sobre como fazer exatamente isso do que você poderia ler em uma década. Aqui estão alguns dos meus favoritos. As 5 Linguagens do Amor, de Gary D. Chapman. A Experiência da Alma Gêmea, de Jo Dun. 7 Princípios para o Casamento Dar Certo, de John M. Gottman e Nan Silver. Queira você transformar seus relacionamentos, aumentar sua confiança, melhorar suas habilidades de comunicação ou persuasão, aprender como ficar rico ou melhorar o que quer que seja, vá a uma livraria local. Ou faça como eu, vá a Amazon.com e encontrará uma grande quantidade de livros sobre qualquer área da sua vida que você quiser melhorar. Para aqueles que querem minimizar sua emissão de carbono e economizar dinheiro,
Também recomendo utilizar sua biblioteca local ou conferir um dos meus websites favoritos: www.paperbackwap.com em inglês. Para uma lista completa dos meus livros favoritos sobre desenvolvimento pessoal, incluindo os que tiveram maior impacto sobre meu sucesso e felicidade, confira a lista de leitura recomendada localizada em www.miraclemorning.com/Brasil, com Z. Quanto você deve ler? Recomendo assumir o compromisso de ler no mínimo 10 páginas por dia, se bem que 5 estão bem para começar, se você lê devagar ou ainda não gosta de ler. Pense nisso. Ler 10 páginas por dia não acabará com você, mas fará você. Estamos falando de 10 a 15 minutos de leitura, ou de 15 a 30 se você lê mais devagar. Veja da seguinte maneira: se você quantificar isso, ler apenas 10 páginas por dia resultará em uma média de 3.650 páginas por ano, o que equivale a mais ou menos 18 livros de desenvolvimento, melhoria pessoal de 200 páginas. Deixe-me perguntar-lhe: se ler 18 livros de desenvolvimento pessoal nos próximos 12 meses, você acha que terá mais conhecimento e será mais capaz e confiante? Você novo e melhorado? Com certeza. Pensamentos finais sobre leitura. Comece com um objetivo em mente. Antes de iniciar a leitura, a cada dia pergunte a si mesmo por que está lendo aquele livro, o que você deseja obter dele, e mantenha a resposta em mente. Pare um momento para fazer isso agora, perguntando a si mesmo o que quer ganhar lendo este livro. Você está comprometido a terminá-lo? Mais importante, você está comprometido a implementar o que vem aprendendo e a agir, cumprindo o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã no final? Muitos praticantes do Milagre da Manhã usam seu tempo de leitura para ficar em dia com seus textos religiosos, como a Bíblia, a Torá ou qualquer outro. Espero que você tenha seguido o conselho que dei e esteja sublinhando, circulando, iluminando, dobrando os cantos das páginas e tomando notas nas margens deste livro. Para obter o máximo de qualquer livro que leio e facilmente revisar o conteúdo no futuro, eu sublinho ou circulo qualquer coisa que possa querer rever e tomo notas nas margens para lembrar por que sublinhei aquela parte específica. A menos, é claro, que seja um livro de biblioteca. Este processo de marcar livros à medida que leio permite que eu volte a qualquer momento e lembre todas as lições, ideias e benefícios principais, sem precisar ler o livro novamente, do começo ao fim. Recomendo muito a releitura de bons livros de desenvolvimento pessoal. Raramente podemos ler um livro uma vez e internalizar todo o seu valor. Atingir o domínio em qualquer área exige repetição. Ser exposto a certas ideias, estratégias ou técnicas repetidas vezes, até que sejam gravadas em sua mente subconsciente. Por exemplo,
Se quisesse dominar o karatê, você não aprenderia as técnicas uma vez e depois pensaria: entendi. Você aprenderia as técnicas, iria praticá-las, depois voltaria para seu sensei e as aprenderia de novo. E repetiria o processo centenas de vezes para dominar uma única técnica. Dominar técnicas para melhorar sua vida funciona da mesma maneira. Há mais valor em reler um livro que você já sabe que possui estratégias que podem mudar sua vida do que em ler um livro novo antes de dominar as estratégias do primeiro. Sempre que estou lendo um livro que vejo que pode realmente ter impacto em uma área da minha vida, eu me comprometo a relê-lo. Ou, ao menos, reler as partes que sublinhei, circulei e iluminei, assim que termino de lê-lo pela primeira vez. Na verdade, tenho um lugar especial em minha estante para os livros que quero reler. Li 3 vezes livros como Pense e Enriqueça, e com frequência volto a eles ao longo do ano. Reler exige disciplina, pois é tipicamente mais divertido ler um livro que você nunca leu. Repetição pode ser chato ou entediante, motivo pelo qual poucas pessoas dominam alguma coisa, mas é ainda mais um motivo para o fazermos. Para desenvolver um nível mais alto de autodisciplina. Por que não tentar isso com este livro? Comprometa-se a relê-lo assim que o terminar, para aprofundar seu aprendizado e obter mais tempo para dominar o milagre da manhã. Escrever. O que quer que você escreva, colocar palavras em uma página é uma forma de terapia que não custa 1 centavo. Diana Raab. Ideias podem vir de qualquer lugar, a qualquer momento. O problema em fazer notas mentais é que a tinta some muito rapidamente. Rolf Smith. Chegamos à última prática nos salvadores de vida: escrever. Mantenha um diário. Minha forma favorita de escrever é em um diário, o que faço por 5 a 10 minutos durante meu milagre da manhã. Tirando seus pensamentos da cabeça e colocando-os por escrito, você obtém valiosos insights que, de outra maneira, jamais teria. O elemento escrever de seu milagre da manhã o capacita a documentar seus insights, ideias, descobertas, realizações, sucessos e lições aprendidas, assim como qualquer área de oportunidade, crescimento pessoal ou melhoria. Apesar de saber há anos dos benefícios de escrever um diário, e eu até tentara fazer isso algumas vezes, jamais pratiquei com consistência, pois nunca foi parte da minha rotina diária. Em geral, eu mantinha um diário ao lado da cama, e quando chegava em casa tarde da noite, 9 entre 10 vezes eu me encontrava dando desculpas de que estava cansado demais para escrever. Meus diários ficavam essencialmente em branco. Apesar de já ter muitos diários em branco na estante, eu, vez ou outra, comprava um novo, mais caro, convencendo a mim mesmo que, se gastasse muito dinheiro com ele,
na certa o utilizaria. Parece uma teoria decente, certo? Infelizmente, minha pequena estratégia nunca funcionava e durante anos apenas acumulei mais e mais diários, cada vez mais caros, mas igualmente vazios. Isso foi antes do milagre da manhã. Desde o primeiro dia, o milagre da manhã deu-me o tempo e a estrutura para escrever meu diário todos os dias, o que logo se tornou um dos meus hábitos favoritos. Posso lhe dizer agora que escrever em meu diário tornou-se uma das minhas práticas mais gratificantes e satisfatórias. Eu não só obtenho os benefícios de dirigir meus pensamentos conscientes e de escrevê-los, como são ainda mais poderosos os benefícios que obtive de reler meus diários do começo ao fim, depois, sobretudo no final do ano. É difícil colocar em palavras a experiência incrivelmente construtiva que pode ser voltar e reler seus diários, mas farei meu melhor nesse sentido. Minha primeira revisão de um diário, no dia 31 de dezembro, depois do meu primeiro ano fazendo o milagre da manhã e escrevendo meu diário, comecei a ler a primeira página que eu escrevera naquele ano. Dia a dia, passei a reler e reviver meu ano inteiro. Fui capaz de revisitar meu estado mental de cada dia e de obter uma perspectiva nova em relação ao quanto eu crescera ao longo do ano. Reexaminar minhas ações, atividades e progresso, o que me proporcionou uma nova apreciação pelo quanto eu realizara durante os 12 meses anteriores. Mais importante, recapturei as lições que aprendera, muitas das quais esquecera no decorrer do ano. Gratidão 2.0. Também experimentei uma qualidade muito mais profunda de gratidão, de uma maneira que jamais experimentara, em 2 níveis distintos, simultaneamente. Foi o que me refiro agora como meu primeiro momento de volta para o futuro. Tente me acompanhar aqui e fique à vontade para me imaginar como Marty McFly saindo de um DeLorean, 1985. Enquanto lia meu diário, meu eu atual, que também era meu eu futuro em relação a quem eu era quando fiz as anotações no meu diário. Agora olhava de volta para todas as pessoas, experiências, lições e realizações pelas quais anotei ser grato no decorrer do ano. Como eu estava naquele momento revivendo a gratidão que sentira no passado, ao mesmo tempo me sentia grato no momento presente pelo quanto progredira desde aquele momento em minha vida. Foi uma experiência notável e um pouco surreal. Crescimento acelerado. Depois comecei a explorar o ponto de valor mais alto que obteria ao revisar meus diários. Peguei uma folha de papel em branco, tracei uma linha no meio e escrevi 2 cabeçalhos no topo. Lições aprendidas e novos compromissos. À medida que lia minhas centenas de anotações no diário, descobri-me recapturando dúzias de lições valiosas.
Esse processo de recapturar lições aprendidas e assumir novos compromissos para implementar tais lições ajudou meu crescimento e desenvolvimento pessoais, mais do que praticamente qualquer outra coisa. Apesar de existirem muitos benefícios valiosos de se manter um diário, alguns dos quais já descrevi, aqui estão mais alguns dos meus favoritos. Obter clareza. O processo de escrever algo nos obriga a pensar o suficiente a respeito para compreender o que escrevemos. Manter um diário lhe dará mais clareza, permitirá ter ideias geniais e o ajudará a solucionar seus problemas. Capturar ideias. Manter um diário ajuda você não só a expandir suas ideias, como também previne que perca as ideias importantes em cima das quais pode querer agir no futuro. Revisar lições. Manter um diário o capacita a revisar todas as lições que aprendeu. Reconhecer seu progresso. É maravilhoso voltar e reler as anotações em seu diário de um ano atrás e ver quanto progresso você fez. É uma das experiências mais capacitadoras, inspiradoras de confiança e agradáveis. Ela realmente não pode ser duplicada de nenhuma outra maneira. Foco na lacuna. Está prejudicando ou ajudando você? Nas páginas de abertura deste capítulo, falamos sobre como usar os salvadores de vida para fechar sua lacuna no potencial. Seres humanos são condicionados a ter o que chamo de foco na lacuna. Tendemos a nos concentrar nas lacunas entre onde estamos na vida e onde desejamos estar, entre o que realizamos e o que poderíamos ter realizado ou gostaríamos de realizar, e a lacuna entre quem somos e nossa visão idealista da pessoa que acreditamos que deveríamos ser. O problema disso é que um constante foco na lacuna pode ser prejudicial para nossa confiança e autoimagem, fazendo com que sintamos que não temos o bastante, não realizamos o bastante e que simplesmente não somos bons o bastante, ou, pelo menos, não tão bons quanto deveríamos ser. Grandes realizadores são tipicamente os piores nisso. Eles deixam passar ou minimizam o tempo todo suas realizações, punindo-se por causa de cada erro e imperfeição e sentindo que nada do que fazem é bom o bastante. A ironia é que esse foco na lacuna é grande parte do motivo pelo qual grandes realizadores são grandes realizadores. O desejo insaciável deles de eliminar essa lacuna é o que alimenta sua busca por excelência e os motiva constantemente a realizar. O foco na lacuna pode ser saudável e produtivo se proceder de uma perspectiva positiva e proativa do tipo: estou comprometido e empolgado com atingir meu potencial, sem nenhum sentimento de carência. Porém, o foco na lacuna raramente faz isso. A pessoa média, até mesmo o grande realizador médio, tende a se concentrar negativamente em suas lacunas.
os maiores realizadores, aqueles equilibrados e concentrados em obter sucesso nível 10 em praticamente todas as áreas de suas vidas, são incrivelmente gratos pelo que têm, reconhecem regularmente a si mesmos pelo que realizaram e se sentem sempre em paz onde estão em suas vidas. É a ideia conflitante de que estou fazendo o melhor que posso neste momento e, ao mesmo tempo, posso e farei ainda melhor. Essa autoavaliação equilibrada previne aquela sensação de que algo está faltando, de não ser, ter ou fazer o bastante, e ainda permite que eles se esforcem constantemente para reduzir sua lacuna no potencial em cada área. Tipicamente, quando um dia, semana, mês ou ano chega ao fim e estamos no modo foco na lacuna, é quase impossível manter uma avaliação precisa de nós mesmos e do nosso processo. Por exemplo, se você tinha 10 coisas na lista do que deveria fazer no dia, mesmo que tenha realizado 6 delas, seu foco na lacuna o fará se sentir como se não tivesse feito o que desejava. A maioria das pessoas faz dezenas até centenas de coisas direito durante o dia e algumas coisas errado. Adivinhe do que as pessoas se lembram e repetem sem cessar em suas mentes? Não faz mais sentido se concentrar nas 100 coisas que você fez direito? Com certeza, é mais agradável. O que isto tem a ver com manter um diário? Escrever todo dia em um diário com um processo estruturado e estratégico. Mais sobre isso em 1 minuto. Permite que você dirija seu foco para o que realmente realizou, pelo que é grato e com o que está comprometido a fazer melhor amanhã. Portanto, você desfruta mais profundamente de sua jornada todo dia. Sente-se bem em relação a qualquer progresso que faz e usa um nível ampliado de claridade para acelerar seus resultados. Mantendo um diário com eficiência. Aqui estão 3 passos simples para começar a escrever seu diário ou melhorar seu processo atual de manter um diário. 1. Escolha um formato, digital ou tradicional. Decida, antes de mais nada, se quer manter um diário tradicional, físico, pautado ou se prefere um diário digital, no computador ou em um aplicativo para celular ou tablet. Como eu usei tanto o tradicional quanto o digital, aqui estão as vantagens e desvantagens dos 2 formatos, as quais abordarei adiante. Mas, na verdade, é uma questão de preferência pessoal. Você prefere escrever à mão ou preferiria digitar suas anotações em seu diário? Isto deveria ser uma decisão relativamente simples quanto a que formato usar. 2. Compre um diário. Quando se trata de um diário tradicional, apesar de praticamente qualquer coisa servir, você pode até usar um caderno espiral de 99 centavos. Como você provavelmente o terá pelo resto da vida, deverá considerar comprar um diário
bonito e durável para o qual você goste de olhar. Compre um diário que seja não apenas pautado, mas também datado, com espaço para escrever todos os 365 dias do ano. Descobri que ter um espaço pré-determinado, datado para escrever, mantém-me responsável quanto a fazer isso todo dia, já que não tenho como deixar de reparar quando perco 1 ou 2 dias, pois estão em branco. Isto costuma me motivar a voltar e revisar mentalmente os dias perdidos e a atualizar minhas entradas no diário. Também é bom ter diários datados para cada ano, para que você possa voltar e revisar qualquer momento da sua vida e experimentar os benefícios que descrevi anteriormente em minha primeira revisão do diário. Um dos meus diários datados e pautados favoritos é www.thewinersjournal.com, que usei de 2007 a 2009. E com cujos resultados fiquei muito satisfeito. Na verdade, foi o que me inspirou a projetar e criar The Miracle Morning Journal, Diário do Milagre da Manhã, agora disponível na Amazon.com. Você pode até fazer o download de uma amostra grátis de The Miracle Morning Journal no website listado depois destes 3 passos. Se você prefere usar um diário digital, também existem muitas opções disponíveis. Meu aplicativo de diário favorito é 5-Minute Journal, disponível em www.5minutejournal.com e está se tornando muito popular. Ele facilita as coisas dando prontificação a você, tais como: sou grato por e o que faria de hoje um dia ótimo? Literalmente leva 5 minutos ou menos e inclui uma opção noite, a qual permite que você reveja seu dia e até faça upload de fotos para criar memórias visuais. Mais uma vez, realmente é uma questão de preferência pessoal e de quais características você deseja. Apenas digite diário online no Google ou diário na loja de aplicativos e você obterá uma variedade de opções. 3. Decida o que escrever. Existem infinitos aspectos da sua vida que você pode escrever em seu diário e inúmeros tipos de diário. Diários de gratidão, diários de sonhos, diários de comida, diários de exercícios, etc. Você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, compromissos, lições aprendidas e qualquer outra coisa que sinta que precise se concentrar em sua vida. Meu método de escrever meu diário varia de um processo muito específico e estruturado: listar pelo que sou grato, reconhecer minhas realizações, estabelecer em que áreas quero melhorar e planejar quais ações específicas estou comprometido a adotar para melhorar. A
ser muito tradicional, apenas uma entrada datada com uma sinopse do meu dia. Acho ambas muito valiosas e é bom combiná-las. Para obter uma amostra grátis de The Miracle Morning Journal, vá até miraclemorning.com/Brasil, com Z. Você quer escrever um livro? Segundo uma pesquisa realizada pelo USA Today, 82% dos norte-americanos querem escrever um livro. Mas qual seu maior obstáculo? Adivinhou? Eles não conseguem encontrar tempo. Se você já teve vontade de escrever um livro, pode usar seu tempo do milagre da manhã para fazer justamente isso. Na verdade, estou escrevendo isto para você agora, às 6h03 da manhã, durante meu milagre da manhã. Acredito que todas as pessoas têm um livro dentro de si, contendo o valor único que podem oferecer ao mundo. Na verdade, comecei a treinar muitos dos meus clientes particulares sobre como começar ou terminar seu primeiro ou próximo livro e sobre como escrever um livro que não apenas se torne um best-seller. Esta é a parte fácil, mas também um livro que crie um movimento. Estou sempre empolgado para ouvir as histórias das pessoas e sobre o que elas amariam escrever. Customizando os salvadores de vida. No capítulo 8, customizando seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos, você aprenderá como personalizar e customizar praticamente todos os aspectos de seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida. Por enquanto, quero compartilhar algumas ideias especificamente no sentido de customizar os salvadores de vida, baseado em sua agenda e em suas preferências. Sua rotina matinal atual pode permitir somente que você encaixe um milagre da manhã de 20 ou 30 minutos. Ou você pode escolher fazer uma versão mais longa nos finais de semana. Aqui está um exemplo de uma programação bastante comum de 60 minutos do milagre da manhã, usando os salvadores de vida. Programação de exemplo: 60 minutos do milagre da manhã, usando os salvadores de vida. Silêncio, 5 minutos. Afirmações, 5 minutos. Visualização, 5 minutos. Exercícios, 20 minutos. Leitura, 20 minutos. Escrever, 5 minutos. Tempo total, 60 minutos. A sequência em que você faz os salvadores de vida também pode ser customizada, de acordo com suas preferências. Algumas pessoas preferem fazer exercícios primeiro, como uma maneira de aumentar a circulação sanguínea e para acordar. Contudo, você pode preferir fazer exercícios como a última atividade nos salvadores de vida, para não estar suado durante seu milagre da manhã. Pessoalmente, prefiro começar com um período de silêncio tranquilo e proposital, para poder acordar com calma, limpar a mente e concentrar minha energia e minhas intenções.
Deixo os exercícios para minha última atividade. Dessa maneira, posso ir direto para o banho e seguir com o resto do meu dia. No entanto, este é o seu milagre da manhã, não o meu. Portanto, sinta-se à vontade para experimentar sequências diferentes para ver de qual mais gosta. Pensamentos finais sobre os salvadores de vida. Tudo é difícil antes de ser fácil. Toda experiência nova é desconfortável antes de ser confortável. Quanto mais você praticar os salvadores de vida, mais natural e normal cada um deles se tornará. Lembre-se de que a primeira vez que meditei quase foi a última, pois minha mente disparava como uma Ferrari e meus pensamentos quicavam incontrolavelmente, como uma esfera prateada em uma máquina de fliperama. Agora, amo meditação e, apesar de não ser nenhum mestre, eu diria que sou decente nisso. Do mesmo modo, na primeira vez em que fiz yoga, senti-me como um peixe fora d'água. Eu não era flexível, não conseguia fazer as posturas corretamente e me sentia atrapalhado e desconfortável. Agora, yoga é minha forma favorita de exercício e sou muito grato por ter persistido. Eu o convido a começar a praticar os salvadores de vida agora, para que você se familiarize e sinta-se confortável com cada um deles e comece logo antes de iniciar o desafio de transformação de vida de 30 dias do Milagre da Manhã, no capítulo 10. Se sua maior preocupação ainda é encontrar tempo, não se preocupe, eu cuidei disso para você. No próximo capítulo você aprenderá como fazer o Milagre da Manhã inteiro, recebendo os benefícios plenos de todos os 6 salvadores de vida em apenas 6 minutos por dia. O Milagre da Manhã de 6 minutos. Resultados reais em 6 minutos. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos as coisas que nos deixam felizes. Mas não fazemos essas coisas. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Matthew Kelly. Não tenho tempo para acordar cedo. Autor desconhecido. Oh, você é ocupado? Que estranho. Pensei que fosse apenas eu. Provavelmente a pergunta ou a preocupação mais comum que escuto sobre o Milagre da Manhã é em relação a quanto tempo ele precisa durar. Quando tive pela primeira vez a realização reveladora sobre como nossos níveis de sucesso e atingir nosso potencial em todas as áreas da vida estão sendo limitados pelo nosso desenvolvimento pessoal insuficiente ou inexistente. Meu maior desafio foi encontrar tempo para agir em função dessa realização. À medida que venho desenvolvendo e compartilhando o Milagre da Manhã ao longo dos anos, tenho estado muito consciente da necessidade
de torná-lo acessível para que até mesmo as pessoas mais ocupadas possam criar tempo para nosso milagre da manhã. Desenvolvi o milagre da manhã de 6 minutos para aqueles dias em que você está ocupadíssimo e com pouco tempo, assim como para aqueles que se encontram tão oprimidos por sua situação no momento que apenas pensar em acrescentar mais uma coisa os deixa estressados. Penso que todos podemos concordar que investir um mínimo de 6 minutos em se tornar a pessoa que precisamos ser para criar os níveis de sucesso e felicidade que realmente desejamos não é apenas razoável, é uma necessidade absoluta, mesmo quando estamos com pouco tempo. Penso que você ficará agradavelmente surpreso à medida que for lendo e se der conta do quanto esses minutos podem ser poderosos e mudar sua vida. Imagine se os primeiros 6 minutos de cada manhã começassem assim. Minuto 1. Visualize a si mesmo acordando tranquilo de manhã, com um grande bocejo, uma espreguiçada e um sorriso no rosto. Em vez de se apressar descuidadamente em seu dia agitado, estressado e oprimido, você passa o primeiro minuto sentado tranquilamente em silêncio proposital. Você senta muito calmo, muito tranquilo e respira profunda e lentamente. Talvez faça uma oração de gratidão para apreciar o momento ou reze por orientação em sua jornada. Talvez você decida tentar seu primeiro minuto de meditação. Sentado em silêncio, você está totalmente presente no agora, no momento. Você acalma sua mente, relaxa o corpo e permite que todo o estresse seja dissipado. Você desenvolve uma sensação de paz, propósito e direção. Minuto 2. Você pega suas afirmações diárias, as que o lembram de seu potencial ilimitado e de suas prioridades mais importantes, e as lê em voz alta, do começo ao fim. Enquanto se concentra no que é mais importante para você, seu nível de motivação interna aumenta. Ler os lembretes do quanto você realmente é capaz lhe confere uma sensação de confiança. Ver aquilo com que você está comprometido. Qual é o seu propósito e quais são seus objetivos? O reenergiza para praticar as ações necessárias para viver a vida que de fato deseja, merece e agora sabe que é possível para você. Minuto 3. Você fecha os olhos ou olha para seu quadro de visualização e visualiza. Sua visualização pode incluir como se parecerá e qual será a sensação quando você atingir seus objetivos. Você visualiza o dia transcorrendo perfeitamente. Vê a si mesmo desfrutando o trabalho, sorrindo e gargalhando com a sua família ou seu parceiro e realizando com facilidade tudo o que pretende realizar naquele dia. Você vê como se parecerá, sente qual será a sensação e experimenta a alegria do que criará. Minuto 4. Você toma 1 minuto para escrever algumas das coisas pelas quais é grato, do que tem orgulho
e os resultados que está comprometido a criar para aquele dia. Fazendo isso, você cria para si mesmo um estado de espírito capacitado, inspirado e confiante. Minuto 5. Depois, você pega seu livro de autoajuda e investe 1 minuto milagroso lendo 1 ou 2 páginas. Você aprende uma ideia nova, algo que pode incorporar ao seu dia, que melhorará seus resultados no trabalho ou em seus relacionamentos. Você descobre algo novo que pode usar para pensar melhor e sentir-se melhor, para viver melhor. Minuto 6. Finalmente, você se levanta e passa o último minuto movendo seu corpo por 60 segundos. Talvez você possa correr sem sair do lugar, ou faça 1 minuto de polichinelos. Quem sabe, flexões ou abdominais. O importante é que você está acelerando a frequência cardíaca, gerando energia e aumentando sua capacidade de estar alerta e concentrado. Como você se sentiria se fosse assim que utilizasse os primeiros 6 minutos de cada dia? Como a qualidade de seu dia, da sua vida, melhoraria? Não sugiro que você limite seu milagre da manhã a apenas 6 minutos todos os dias. Mas, como disse, para aquelas ocasiões em que tiver pouco tempo, o milagre da manhã de 6 minutos fornece uma estratégia poderosa para acelerar seu desenvolvimento pessoal. Customizando seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos. O milagre da manhã é incrível. Ele proporcionou novos níveis de clareza, concentração e energia à minha vida. O melhor é que ele pode ser uma rotina diferente para cada pessoa, dependendo de seus objetivos e de sua agenda. Para mim, como dona de um negócio e mãe de uma criança de 1 ano, ele tem sido um momento para refletir, rezar, concentrar-me nos meus objetivos e sonhos, fazer exercícios e desestressar. Ele também me dá tempo valioso para ser grata pelas pessoas, pelos eventos e bênçãos na minha vida. Todos temos as mesmas 168 horas em uma semana. Portanto, comece a usar o milagre da manhã e você descobrirá milagres em sua vida que jamais soube que existiam. Katie Eaney, proprietária, Red G. Hogg Group, São Luís, MO. Até este ponto, temos nos concentrado essencialmente no modelo dos salvadores de vida para acelerar seu desenvolvimento pessoal durante seu milagre da manhã. Desde a hora em que você acorda até a duração total de seu milagre da manhã, passando por quais atividades você realiza, assim como a duração e a ordem de cada atividade. Não há limite para como seu milagre da manhã pode ser personalizado para se adequar ao seu estilo de vida e ajudá-lo a atingir seus objetivos mais significativos mais rápido do que nunca. Aqui falarei sobre isso, assim como quando e o que comer de manhã.
Como alinhar o milagre da manhã com seus maiores objetivos e sonhos? O que fazer nos finais de semana? Uma dica para evitar a procrastinação e muito mais. Horário de acordar e começar. Isto pode soar completamente contraintuitivo, mas me acompanhe. Você, na verdade, não precisa fazer o milagre da manhã de manhã. Hein? É claro que há vantagens inegáveis em levantar-se cedo e ter um começo de dia proativo. Contudo, para alguns indivíduos, suas agendas e estilos de vida únicos podem simplesmente não permitir isso. É óbvio que alguém que trabalha à noite ou até mesmo até tarde da noite tem um horário de despertar diferente de alguém que está na cama às 21 horas diariamente. Considerando que pessoas diferentes possuem agendas diferentes, a essência do milagre da manhã continua sendo que você simplesmente acorde mais cedo do que de costume, algo em torno de 30 e 60 minutos, para poder dedicar tempo todos os dias a melhorar a si mesmo, para que possa transformar sua vida. Quando, por quê e o que comer de manhã? Até este ponto, você pode estar se perguntando: quando diabos posso comer durante meu milagre da manhã? Vou explicar isto aqui. Além de quando comer durante seu milagre da manhã, o que você escolhe comer é ainda mais crítico. E porque você escolhe comer o que come pode ser o mais importante de tudo. Quando comer, tenha em mente que digerir alimentos é um processo dos quais o corpo passa a cada dia que mais consomem energia. Quanto maior a refeição, quanto mais comida você der ao seu corpo para digerir, mais cansado você se sentirá. Com isto em mente, recomendo alimentar-se depois do seu milagre da manhã. Isso assegura que, para concentração e estado de alerta ideais durante os salvadores de vida, seu sangue estará fluindo para seu cérebro, em vez de para seu estômago para digerir sua comida. Se você sente que precisa ingerir algo assim que acorda, assegure-se de que seja uma refeição pequena, leve e de digestão fácil, como uma fruta fresca ou um smoothie. Mais sobre isso adiante. Por que comer? Vamos parar um momento para discutir por que você come as comidas que come. Quando está fazendo compras no mercado ou escolhendo algo no cardápio de um restaurante, quais critérios usa para determinar quais alimentos colocará dentro de seu corpo? Suas escolhas são baseadas puramente no sabor? Na textura? Na conveniência? São baseadas em saúde? Energia? Restrições de dieta? A maioria come o que come baseado, sobretudo, no sabor e em um nível mais profundo por conta da ligação emocional com as comidas cujo sabor aprecia. Se você perguntasse a alguém por que você tomou aquele sorvete,
porque bebeu aquele refrigerante ou porque trouxe para casa aquele frango frito do mercado? É provável que houve respostas como: porque amo sorvete. Gosto de beber refrigerante. Estava com vontade de comer frango frito. Todas as respostas são baseadas no prazer emocional derivado, antes de tudo, do sabor dessas comidas. Neste caso, essa pessoa provavelmente não explicará por que escolheu tais comidas em função de quanto valor elas acrescentarão à sua saúde ou quanta energia sustentada obterão. Meu ponto é o seguinte: se quisermos ter mais energia, o que todos queremos, e se desejarmos nossas vidas saudáveis e livres de doenças, o que todos desejamos, então é crucial que reexaminemos por que comemos o que comemos. E isto é importante. Comecemos a valorizar os benefícios e as consequências energéticas daquilo que ingerimos, tanto quanto ou mais do que o sabor. Não estou dizendo de forma alguma que devemos comer alimentos que não sejam gostosos, em troca dos benefícios à saúde e de energia. O que digo é que podemos ter as duas coisas. Que, se desejamos viver cada dia com uma abundância de energia para poder ter nosso melhor desempenho e viver uma vida longa e saudável, devemos escolher ingerir mais alimentos bons para nossa saúde e que proporcionam energia sustentada, além de ter ótimo sabor. O que comer? Antes de falarmos sobre o que comer, paremos um segundo para falar sobre o que beber. Lembre-se de que o quarto passo da estratégia de 5 passos, a prova de soneca para despertar, é beber um copo cheio de água assim que acordar, para se reidratar e reenergizar depois de uma noite inteira de sono. Em seguida, eu começo tipicamente meu milagre da manhã preparando uma xícara de café Bulletproof. Na verdade, coloco meu despertador para 15 minutos mais cedo todo dia, para me dar tempo de preparar o café sem atrapalhar meu horário do milagre da manhã. Quanto ao que comer, foi provado que uma dieta rica em alimentos vivos, como frutas e verduras frescas, aumentará muito seus níveis de energia, melhorará sua concentração e bem-estar emocional, manterá você saudável e o protegerá de doenças. Portanto, criei o Smoothie de super alimentos do milagre da manhã, que incorpora tudo que seu corpo precisa em um copão gelado. Estou falando em proteína completa, todos os aminoácidos essenciais, antioxidantes que combatem o envelhecimento, ácidos graxos essenciais de ômega 3 para estimular a imunidade, a saúde cardiovascular e o poder cerebral, além de um rico espectro de vitaminas e minerais. E isto é apenas para começar. Nem mencionei os superalimentos, tais como os fitonutrientes
do cacau, o grão tropical do qual é feito o chocolate, que melhoram o humor, a energia duradoura da maca, o adaptogênico andino, reverenciado por seus efeitos equilibradores de hormônios, e os nutrientes das sementes de chia, que melhoram a imunidade e propriedades supressoras de apetite. O smoothie de superalimentos do milagre da manhã não apenas lhe proporciona energia sustentada, como também é muito gostoso. Talvez você até descubra que ele amplia sua capacidade de criar milagres em sua vida cotidiana. Pegue a receita gratuitamente em www.miraclemorning.com/Brasil, com Z. Lembre-se do velho ditado: você é o que você come. Cuide de seu corpo para que seu corpo cuide de você e sentirá maior energia e clareza ampliada imediatamente, alinhando o milagre da manhã com seus objetivos e sonhos. A maioria dos praticantes do milagre da manhã e dos grandes realizadores usa a prática diária para ampliar o foco em seus objetivos imediatos e em seus sonhos mais importantes. Isso é especialmente verdade para aqueles que eles têm adiado ou para os quais não tenham criado tempo, tais como começar um negócio ou escrever um livro. Os salvadores de vida são ideais para melhorar sua capacidade de permanecer concentrado em seus objetivos e acelerar o ritmo de seu progresso na direção dos seus sonhos. Por exemplo, quando você criar suas afirmações, assegure-se de que estejam alinhadas com seus objetivos e sonhos e que clarifiquem o que você precisará pensar, acreditar e fazer para realizá-los, para que reforcem seu compromisso inabalável de seguir em frente. Ler as afirmações diariamente irá mantê-lo concentrado em suas principais prioridades e nos passos que precisa dar para realizá-las. Quando você estiver fazendo sua visualização matinal, visualize a si mesmo desfrutando sem esforço o processo de atingir seus objetivos, como fiz enquanto escrevia este livro, e mantenha uma imagem clara de como será quando você os atingir. Lembre-se de envolver todos os seus sentidos. Veja, sinta, saboreie, toque e até cheire cada detalhe de sua visão e de seus resultados ideais. Quanto mais vívida for sua visão, mais eficaz será em aumentar seu desejo e sua motivação para dar os passos necessários para atingir seus objetivos a cada dia. Superando a procrastinação. Faça o pior primeiro. Uma das estratégias mais eficazes para superar a procrastinação habitual e maximizar a produtividade é começar a trabalhar em suas tarefas mais importantes ou menos agradáveis assim que acordar. Em seu livro best-seller
Engula Sapos, o lendário especialista em produtividade Brian Tracy mostra como fazer coisas pela manhã leva às recompensas mentais que podem nos conduzir a grandes alturas em nossas vidas. É a ideia de que fazer a tarefa difícil primeiro, engolir o sapo e tirá-la do caminho gera impulso e torna o resto do dia mais produtivo. O propósito do milagre da manhã é mais sobre acordar com um propósito, combinando os benefícios de levantar cedo e desenvolvimento pessoal, e não se preocupar tanto com quais atividades você pratica, desde que as escolhidas sejam proativas e o ajudem a melhorar seu mundo interior, você, e seu mundo exterior, sua vida. Neste capítulo curto, eu lhe darei algumas ideias e estratégias de como você pode projetar seu milagre da manhã e ajustá-lo para se adequar ao seu estilo de vida, de modo que ele agregue valor à sua existência e o ajude a atingir seus objetivos mais importantes. Também incluirei exemplos de diferentes milagres da manhã da vida real, projetados por indivíduos, de empresários a mães que ficam em casa, passando por estudantes de ensino médio e universitários, para se encaixar em suas agendas, prioridades e estilos de vida únicos. O milagre da manhã nos finais de semana. Acordar cedo no sábado me dá uma vantagem em terminar meu trabalho com um estado mental muito relaxado. Há uma sensação de pressão por tempo nos dias de semana, que não existe nos finais de semana. Se acordo cedo de manhã, antes de todo mundo, posso planejar o dia ou pelo menos minhas atividades com a mente relaxada. Oprah Winfrey. Eu não poderia concordar mais com Oprah. Quando criei o Milagre da Manhã, eu só o fazia de segunda a sexta-feira e tirava os finais de semana de folga. Não demorou muito para que me desse conta de que todo dia que eu fazia o Milagre da Manhã, eu me sentia melhor, mais realizado e mais produtivo, enquanto a cada dia que dormia até mais tarde, acordava me sentindo letárgico, desconcentrado e improdutivo. Experimente por conta própria. Você pode começar como fiz, praticando o milagre da manhã durante a semana e tentando tirar os finais de semana de folga. Veja como se sente nas manhãs de sábado e domingo, dormindo até mais tarde. Se você sentir, como acontece com muitas pessoas, que todo dia é melhor quando você ou começa com o milagre da manhã, poderá até descobrir que os finais de semana são seu momento favorito para fazê-lo, mantendo seu milagre da manhã novo, divertido e empolgante. Com o passar dos anos, meu milagre da manhã continua a evoluir. Apesar de ainda praticar os salvadores de vida diariamente e não prever nenhum motivo para deixar de precisar dos benefícios dessas 6 práticas,
acredito que seja importante misturar as coisas e manter a variedade em seu milagre da manhã. Como um relacionamento, você sempre quer manter um pouco de diversão e empolgação na mistura, para que as coisas não fiquem entediantes ou rançosas. Por exemplo, você pode mudar sua rotina de exercícios matinais a cada 90 dias ou até mensalmente. Pode experimentar meditações diferentes através de uma simples pesquisa no Google ou baixando vários aplicativos de meditação no seu celular. Você pode criar um quadro de visualização e atualizá-lo regularmente. Como mencionei na sessão sobre afirmações, você deve estar sempre atualizando suas afirmações para estimular seus sentidos e estar de acordo com sua visão, sempre em evolução de quem você pode e quer ser. Também ajusto meu milagre da manhã na hora, baseado em mudanças na minha agenda, nas circunstâncias e nos projetos nos quais esteja trabalhando. Quando estou me preparando para uma palestra ou seminário que apresentarei em breve, destino mais tempo durante meu milagre da manhã para praticar e ensaiar minha apresentação. Quando estou viajando para realizar palestras para faculdades ou corporações e me hospedo em hotéis, ajusto meu milagre da manhã de acordo. Por exemplo, se estou agendado para dar uma palestra principal ou oficina tarde da noite em uma conferência, mudo para um pouco mais tarde meu horário de acordar e começar o dia. Outro exemplo de fazer ajustes, tendo como base meus projetos atuais, foi durante os últimos poucos meses, na medida em que meu milagre da manhã, ironicamente, se concentrou por completo em concluir este livro. Ainda mantive os salvadores de vida, apenas fiz uma versão abreviada, para poder concentrar mais do meu tempo em escrever. Portanto, você sempre poderá projetar e customizar o milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida. Pensamentos finais sobre como customizar seu milagre da manhã. Humanos precisam de variedade. É importante que você mantenha seu milagre da manhã estimulante e novo. Como um dos meus primeiros mentores disse-me certa vez, ao ouvir minha milésima reclamação de como meu trabalho como representante de vendas estava ficando chato, de quem é a culpa pelo trabalho ser chato? E de quem é a responsabilidade de torná-lo divertido de novo? Essa é uma ótima lição que nunca esqueci. Sejam nossas rotinas ou nossos relacionamentos, é nossa responsabilidade fazer ativa e continuamente deles como queremos que sejam. Lembre-se, o momento em que você aceita total responsabilidade por tudo em sua vida é o momento em que você reivindica o poder para mudar qualquer coisa em sua vida. Capítulo 9. De insuportável a irrefreável. O segredo verdadeiro para formar hábitos que transformarão sua vida.
em 30 dias. Pessoas de sucesso não nascem assim. Elas se tornam bem-sucedidas, estabelecendo o hábito de fazer coisas que pessoas sem sucesso não gostam de fazer. As pessoas de sucesso nem sempre gostam de fazer tais coisas. Elas apenas seguem em frente e as fazem. Dom Marquis. Motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Jim Rohn. Já foi dito que nossa qualidade de vida é criada pela qualidade dos nossos hábitos. Se uma pessoa vive uma vida de sucesso, então ela tem os hábitos que estão criando e mantendo seus níveis de sucesso. Por outro lado, se alguém não está experimentando os níveis de sucesso que deseja, não importa em qual área, essa pessoa simplesmente não se comprometeu a adotar os hábitos que criarão os resultados que deseja. Considerando que nossos hábitos criam nossa vida, indiscutivelmente, não há uma única habilidade que seja mais importante para você aprender e dominar do que controlar seus hábitos. Você deve identificar, implementar e manter os hábitos necessários para criar os resultados que deseja obter. Enquanto aprende a abrir mão de qualquer hábito negativo que o esteja impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Hábitos são comportamentos repetidos regularmente e tendem a ocorrer subconscientemente. Quer você se dê conta ou não, sua vida tem sido e continuará a ser criada pelos seus hábitos. Se você não controlar seus hábitos irão controlá-lo. Infelizmente, se você é como o restante de nós, nunca lhe foi ensinado como implementar e manter, ou seja, dominar hábitos positivos. Não existe uma aula na escola chamada domínio de hábitos. Deveria existir. Tal curso seria provavelmente mais importante para seu sucesso e qualidade de vida de modo geral do que todos os outros cursos combinados. Por nunca ter aprendido a dominar seus hábitos, a maioria das pessoas fracassa em quase todas as tentativas de controlá-los repetidas vezes. Tome, por exemplo, as resoluções de Ano Novo. Fracasso habitual. Resoluções de Ano Novo. RAN. Todo ano, milhões de indivíduos bem-intencionados fazem resoluções de Ano Novo, mas menos de 5% as segue. Uma RAN é, na verdade, apenas um hábito positivo, como fazer exercícios ou acordar cedo, que você quer incorporar, ou um hábito negativo, como fumar ou comer fast food, do qual você quer se livrar. Você não precisa de uma estatística para lhe dizer que, quando se trata de RAN, a maioria das pessoas já desistiu e jogou a toalha antes mesmo que janeiro chegue ao fim. Talvez você tenha visto esse fenômeno em tempo real. Se você alguma vez foi à academia na primeira semana de janeiro, sabe como pode ser difícil encontrar uma vaga para seu carro. O estacionamento está lotado de veículos de gente com boas intenções, armada com uma RAN
para perder peso e ficar em forma. Contudo, se você for à academia mais para o final do mês, perceberá que metade do estacionamento estará vazio. Sem estar armada com uma estratégia comprovada para manter seus novos hábitos, a maioria continua fracassando. Por que é tão difícil implementar e manter os hábitos que precisamos para sermos felizes, saudáveis e bem-sucedidos? Viciado no velho. Mudanças são dolorosas. Sim, nós somos, em algum nível, viciados em nossos hábitos. Seja psicológica ou fisicamente, quando um hábito é reforçado através de repetições suficientes, pode ser muito difícil mudar. Quer dizer, se você não tem uma estratégia eficaz e comprovada. Uma das principais razões para que a maioria fracasse em criar e manter novos hábitos é que ela não sabe o que esperar e não possui uma estratégia vencedora. Quanto tempo realmente é necessário para formar um hábito novo? Dependendo do artigo que você ler ou de qual especialista ouve, você escutará provas convincentes de que é necessário qualquer coisa entre uma sessão de hipnose, 21 dias ou até 3 meses para incorporar um hábito novo à sua vida, ou para se livrar de um. O popular mito dos 21 dias pode ter saído do livro de 1960, Psicocibernética, uma nova maneira de viver mais a vida, escrito pelo cirurgião plástico Dr. Maxwell Maltz. O Dr. Maltz descobriu que pessoas amputadas levavam em média 21 dias para se ajustar à perda de um membro. Ele defendia que as pessoas levam 21 dias para se ajustar a qualquer grande mudança na vida. Alguns argumentariam que o tempo necessário para que um hábito se torne verdadeiramente automático também depende da dificuldade do hábito. Minha experiência pessoal e os resultados no mundo real que vi funcionando com centenas de clientes de coaching me fizeram chegar à conclusão de que você pode mudar qualquer hábito em 30 dias, se tiver a estratégia correta. O problema é que a maioria não possui nenhuma estratégia, muito menos a certa. Portanto, ano após ano, todos acabam perdendo a autoconfiança e sua capacidade de melhorar, à medida que muitas tentativas frustradas se acumulam e os derrubam. Algo precisa mudar. Como você pode se tornar senhor de seus hábitos? Como pode assumir controle completo de sua vida e de seu futuro, aprendendo a identificar, implementar e manter qualquer hábito positivo que seja e remover permanentemente qualquer hábito negativo? Você está prestes a aprender a estratégia certa sobre a qual a maioria das pessoas nada sabe. A estratégia de 30 dias do milagre da manhã de domínio de hábitos, que realmente funciona. Um dos maiores obstáculos que impedem a maioria das pessoas de implementar e manter hábitos positivos é que elas não possuem a estratégia certa. Elas não sabem o que esperar
e não estão preparadas para superar os desafios mentais e emocionais que são parte do processo de implementação de qualquer hábito novo. Começaremos dividindo o espaço de tempo de 30 dias necessário para implementar um novo hábito positivo ou livrar-se de um hábito antigo negativo em 3 fases de 10 dias. Cada uma das fases apresenta um conjunto diferente de desafios e bloqueios emocionais para manter o novo hábito. Como a pessoa média não está consciente desses desafios e bloqueios, quando depara com eles, acaba desistindo, porque não sabe o que fazer para superá-los. Dias 1 a 10. Fase 1. Insuportável. Os primeiros 10 dias da implementação de qualquer hábito novo ou de se livrar de qualquer hábito antigo pode ter uma sensação quase insuportável. Apesar de os primeiros dias poderem ser fáceis e até empolgantes, pois é uma novidade, assim que essa sensação passa, a realidade se instala. Você detesta fazer aquilo. É doloroso. Não é mais divertido. Cada fibra do seu ser tende a resistir e rejeitar a mudança. Sua mente a rejeita e você pensa: odeio isso. Seu corpo resiste e diz a você: não gosto da sensação disto. Se seu novo hábito é acordar cedo, o que pode ser um hábito útil para começar agora. Durante os primeiros 10 dias, sua experiência pode ser mais ou menos assim. O despertador toca. Ó, já é de manhã. Não quero levantar. Estou tão cansado. Preciso dormir mais. Tudo bem, só mais 10 minutos. Você pressiona o botão de soneca. O problema para a maioria dos indivíduos é que eles não se dão conta de que esses primeiros 10 dias, aparentemente insuportáveis, são apenas temporários. Em vez disso, eles pensam que é essa a sensação do novo hábito e que ele sempre será assim. Então dirão a si mesmos: se o novo hábito é doloroso, esqueça-se dele, não vale a pena. Como resultado, 95% da nossa sociedade, a maioria medíocre, fracassa repetidas vezes em começar rotinas de exercícios, parar de fumar, melhorar a dieta, seguir um orçamento ou qualquer outro hábito que melhoraria sua qualidade de vida. É aqui que você tem uma vantagem sobre os outros 95%. Veja bem, quando você está preparado para esses primeiros 10 dias, quando sabe que esse é o preço que paga pelo sucesso, que os primeiros 10 dias serão desafiadores, mas que também são temporários, você pode vencer as probabilidades e ser bem-sucedido. Se os benefícios são grandes o bastante, podemos fazer qualquer coisa por 10 dias, certo? Portanto, os primeiros 10 dias de implementação de qualquer hábito novo não são nenhum piquenique. Você vai resistir. Você pode até odiá-lo às vezes. Mas você pode fazer isso. Considerando, sobretudo, que só
fica mais fácil a partir desse ponto e que a recompensa é simplesmente a capacidade de criar tudo que deseja para a sua vida. Dias 11 a 20. Fase 2. Desconfortável. Após ter superado os primeiros 10 dias, os 10 dias mais difíceis, você começa a segunda fase de 10 dias, consideravelmente mais fácil. Você estará se acostumando com seu novo hábito. Também terá desenvolvido um pouco de confiança e algumas associações positivas com os benefícios do seu hábito. Apesar dos dias 11 a 20 não serem insuportáveis, ainda são desconfortáveis e exigirão disciplina e comprometimento de sua parte. Neste estágio, ainda será tentador recair em seus comportamentos antigos. Tendo como referência o exemplo de acordar cedo como seu novo hábito, continuará sendo mais fácil dormir mais, porque você o tem feito há tanto tempo. Permaneça comprometido. Você já passou do insuportável para o desconfortável e está prestes a descobrir qual é a sensação de ser irrefreável. Dias 21 a 30. Fase 3. Irrefreável. Quando entram nos últimos 10 dias, a reta final, os poucos que chegam a este ponto quase sempre cometem um erro prejudicial. Seguem o conselho popular dos muitos especialistas que dizem que só leva 21 dias para formar um novo hábito. Esses especialistas estão parcialmente certos. De fato, leva 21 dias, as primeiras 2 fases, para formar um novo hábito. Mas a terceira fase de 10 dias é crucial para manter seu novo hábito a longo prazo. Os 10 dias finais são quando você reforça positivamente e associa prazer ao seu novo hábito. Você tem associado essencialmente dor e desconforto aos primeiros 20 dias. Em vez de odiar e resistir ao seu novo hábito, você começa a sentir orgulho de si mesmo por ter chegado tão longe. A fase 3 é também onde a transformação realmente ocorre, à medida que seu novo hábito se torna parte da sua identidade. Ele transcende o espaço entre ser algo que você está tentando e quem você está se tornando. Você começa a ver a si mesmo como alguém que vive o hábito. De volta ao nosso exemplo de acordar cedo, você passa a ter uma identidade que diz: não sou uma pessoa matinal, para sou uma pessoa matinal. Em vez de ter horror do seu despertador de manhã, agora, quando o despertador toca, você está empolgado para acordar e seguir em frente, porque fez isso durante mais de 20 dias seguidos. Você está começando a ver e a sentir os benefícios. Muitas pessoas ficam exageradamente confiantes, dão um tapinha nas próprias costas e pensam: fiz isso durante 20 dias, então vou simplesmente tirar uns
dias de folga. O problema é que esses primeiros 20 dias são a parte mais desafiadora do processo. Tirar alguns dias de folga porque você investiu o tempo necessário em reforçar positivamente o hábito dificulta a recomeçar. É nos dias 21 a 30 que você realmente começa a desfrutar o hábito, que é o que o fará mantê-lo no futuro. Mas odeio correr. Não sou um corredor, John. Na verdade, odeio correr. Não há como eu fazer isso. Vamos lá, Hal. É para levantar fundos para a Front Row Foundation. John Berghoff respondeu. Escute, eu também não achava que conseguiria correr uma maratona, mas depois que você se comprometer a fazê-lo, encontrará uma maneira de fazer acontecer. E estou lhe dizendo, é uma experiência que realmente mudará sua vida. Pensarei a respeito. Dizer a John que eu pensaria a respeito era, na verdade, apenas minha maneira de fazê-lo largar do meu pé. Não me entenda mal. Eu acreditava e apoiava totalmente o trabalho que mudava vidas realizado pela Front Row Foundation. Fazia anos que eu vinha doando dinheiro para a organização, mas preencher um cheque era um pouco mais fácil do que correr uma maratona. A menos que estivesse sendo seguido, eu não corria intencionalmente mais do que um quarteirão nos 10 anos desde quando concluíra o ensino médio. E, mesmo então, eu corria apenas para não repetir de ano em educação física. Além disso, desde quando quebrara o fêmur e a pelvis no acidente de carro aos 20 anos, eu sempre temia o que poderia acontecer se colocasse pressão demais em minha perna. Na verdade, quando ia esquiar na neve, eu nunca conseguia evitar visões de mim mesmo levando um tombo feio e depois ter a haste de metal na perna atravessando a pele da coxa. É um pensamento terrível, mas quebrar seus membros e ouvir que poderia jamais voltar a andar pode fazer isso com você. Uma semana depois da minha conversa com John, uma das minhas clientes de coaching, Katie Fingerhut, concluiu sua segunda maratona. Hal, é tão incrível! Sinto que posso fazer qualquer coisa agora. Entre os testemunhos entusiasmados de John e Katie a favor de correr uma maratona, eu começava a pensar que talvez fosse a hora de superar minha crença limitadora sobre não ser um corredor e simplesmente começar a correr. Como tudo mais na vida, se eles podiam fazer isso, então eu também podia. Portanto, fiz. Na manhã seguinte, determinado a completar o primeiro 1,5 quilômetro na minha jornada para concluir uma maratona, coloquei meu tênis de basquete. Soa familiar? E saí pela porta da frente de casa. Eu estava, na verdade, ansioso para fazer aquilo. Lembre-se,
Os primeiros poucos dias de qualquer hábito novo costumam ser empolgantes. Saí andando depressa pela entrada para carros, motivado e inspirado. Corri para a calçada. Ao sair da calçada para a rua, meu tornozelo torceu no meio-fio e eu caí. Deitado no chão, contorcendo-me de dor e segurando o tornozelo, pensei: tudo acontece por um motivo. Assim, acho que hoje não era o dia para eu começar a correr. Tentarei de novo amanhã. E foi o que fiz. 30 dias de insuportável a irrefreável. No dia seguinte, comecei oficialmente meu treinamento para a maratona. Minha excitação só durou alguns quarteirões, à medida que a dor física começou a me lembrar daquilo em que eu acreditara durante tanto tempo. Não sou um corredor. Meu quadril doía. Meu fêmur doía. Mas eu estava comprometido. Concluí meu primeiro 1,5 km doloroso, mas dei-me conta de que precisava de ajuda. Na verdade, de um plano. Dirigi até a livraria e comprei o livro perfeito para mim. O treinador de maratona do não corredor, de David Whitsett. Agora eu tinha um plano. Dias 1 a 10. Os primeiros 10 dias de corrida foram, ao mesmo tempo, fisicamente doloroso e mentalmente desafiadores. A cada dia eu lutava uma batalha constante em minha cabeça com a voz da mediocridade, que me dizia que estava tudo bem em desistir. Mas não estava. Faça o que é certo, não o que é fácil. Eu lembrava a mim mesmo. Continuei a correr. Eu estava comprometido. Dias 11 a 20. Os dias 11 a 20 foram apenas levemente menos dolorosos. Eu ainda não gostava de correr, mas, na verdade, não detestava mais. Pela primeira vez na vida, estava formando o hábito de correr todo dia. Não era mais aquela coisa assustadora que eu apenas observava os outros fazendo na calçada enquanto dirigia meu carro. Depois de quase 2 semanas de corridas diárias, começava a parecer normal para mim acordar todo dia e simplesmente sair para dar uma corrida. Eu continuava comprometido. Dias 21 a 30. Os dias 21 a 30 foram quase agradáveis. Eu quase me esquecera de como era odiar correr. Estava correndo sem pensar muito. Simplesmente acordava, colocava meu tênis de corrida. Sim, eu investira em um par e corria meus quilômetros todos os dias. A batalha mental terminara. Ela fora substituída por meio da recitação de afirmações positivas ou da audição de áudios de melhoria pessoal enquanto eu corria. Em apenas 30 dias, eu superara minha crença limitadora de que não conseguia correr. Vinha me tornando o que jamais imaginaria em
1 milhão de anos. Um corredor. O resto da história. 83,2 quilômetros para a liberdade. Apenas 30 dias depois de iniciar o hábito de correr, algo que fora tão estranho e desagradável para mim durante toda a vida, eu completara 80 quilômetros, culminando na minha primeira corrida de 9,6 quilômetros. Telefonei para John para celebrar. Ele ficou feliz por mim e, sempre visando me ajudar a elevar meus próprios padrões, apresentou-me um desafio. Hal, por que não corre uma outra maratona? Se você vai correr 41,6 quilômetros, pode muito bem correr 83,2. Somente John sugeriria tal lógica. Pensarei a respeito. Dessa vez, quando eu disse a John que pensaria a respeito, eu realmente falava sério. Estava intrigado com a ideia de me forçar ainda mais a correr 83,2 quilômetros consecutivos. Talvez John estivesse certo. Se eu fosse correr 41,6, poderia muito bem correr 83,2. Quero dizer, ora, eu consegui passar de correr 0 km a ser capaz de correr 9,6 quilômetros consecutivos em apenas 4 semanas. Portanto, como ainda tinha 6 meses até a corrida para o Front Anual de Caridade para a Front Hall Foundation, por que não definir o padrão um pouquinho mais alto e tentar 83,2 km? Bem, foi o que fiz. Até consegui convencer uma amiga e 2 dos meus corajosos clientes de coaching a participar comigo. 6 meses depois, eu correra 760 quilômetros, incluindo 3 corridas de 32 quilômetros, e viajara para o outro lado do país para encontrar 2 dos meus clientes de coaching favoritos, James Will e Fabian Valência, e minha amiga de longa data, Alicia Anderer, para que nós 4 pudéssemos tentar correr 83,2 quilômetros durante a maratona de Atlantic City. John até voou para lá para nos apoiar. No entanto, havia apenas um desafio lógico. Atlantic City não estava preparada para nenhum ultramaratonista. Então, improvisamos. Nós nos encontramos na Boardwalk às 3h30 da manhã. Nosso objetivo era completar nossos primeiros 41,6 quilômetros antes de a maratona oficial começar, e depois completar a segunda metade com os maratonistas normais. O momento foi surreal. A energia entre nós 4 era uma combinação de empolgação, medo, adrenalina e descrença. Iríamos mesmo fazer aquilo? Se o luar estivesse mais forte, poderíamos ter conseguido ver nossas respirações no ar frio de outono. Não obstante, nosso caminho estava suficientemente bem iluminado. Então começamos, colocando um pé na frente do outro.
Um passo de cada vez. Avançamos. Todos concordamos que aquele era o segredo para o nosso sucesso naquele dia. Continuar seguindo em frente. Desde que não parássemos de colocar um pé na frente do outro, desde que continuássemos seguindo em frente, chegaríamos ao nosso destino. Depois de 6 horas e 5 minutos, largamente devido ao apoio e à responsabilidade coletiva de nosso grupo trabalhando junto como uma unidade, terminamos os primeiros 41,6 quilômetros. Aquele foi um momento determinante para cada um de nós. Não por causa dos 41,6 quilômetros que deixamos para trás, mas por causa da resistência mental que seria necessária para nos levar a correr os 41,6 quilômetros que tínhamos à nossa frente. A empolgação que permeara cada fibra do nosso ser apenas 6 horas antes fora substituída por dor excruciante, cansaço e exaustão mental. Considerando o estado físico e mental em que nos encontrávamos, simplesmente não sabíamos se tínhamos o necessário para duplicar o que acabáramos de fazer. Mas conseguimos. Num total de 15 horas e meia depois de começarmos, James, Fabian, Alicia e eu completamos nossa jornada de 83,2 quilômetros, juntos, colocando um pé na frente do outro e um passo de cada vez. Corremos, fizemos joguinho, caminhamos, mancamos e, literalmente, nos arrastamos pela linha de chegada. No outro lado da linha estava a liberdade, o tipo de liberdade que nunca podem tirar de você. Era liberdade das nossas limitações autoimpostas. Apesar de, durante nosso treinamento, termos passado a acreditar que correr 83,2 quilômetros era possível, nenhum de nós acreditava no fundo do coração que fosse provável. Como indivíduos, cada um lutou contra o próprio medo e a dúvida de si mesmo. Mas, no momento em que atravessamos a linha de chegada, tínhamos dado a nós mesmos o presente da libertação de nossos medos, da dúvida de nós mesmos e de nossas limitações autoimpostas. Foi naquele momento que me dei conta de que esse não é um presente de liberdade reservado para os poucos escolhidos, e sim um presente disponível para todos e cada um de nós. No momento em que fazemos a escolha de aceitar desafios que estejam fora da nossa zona de conforto, obrigando-nos a crescer, a expandir nossa capacidade e a ser e fazer mais do que temos sido e feito. Esta é a verdadeira liberdade. Você está pronto para liberdade verdadeira? O desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã, no próximo capítulo, vai capacitá-lo a superar as próprias limitações autoimpostas para que possa ser, fazer e ter tudo o que deseja, mais rápido do que jamais imaginou ser possível.
O milagre da manhã é um hábito que muda sua vida. E apesar de a maioria das pessoas que tentam fazê-lo o amarem desde o primeiro dia, levar a si mesmo a segui-lo por 30 dias para que você possa torná-lo um hábito para toda a vida, exigirá um compromisso inabalável de sua parte. No outro lado dos próximos 30 dias está você, tornando-se a pessoa que precisa ser para criar tudo que jamais desejou para sua vida. Falando sério, o que poderia ser mais empolgante do que isso? Capítulo 10. O desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã. Uma vida extraordinária refere-se a melhorias diárias e contínuas nas áreas mais importantes. Robin Sharma. A vida começa no final da sua zona de conforto. Neale Donald Walsh. Vamos brincar de advogado do diabo por um momento. O milagre da manhã pode mesmo transformar sua vida em apenas 30 dias? Quero dizer, deixe disso. Alguma coisa pode, de fato, ter um impacto tão significativo em sua vida tão rapidamente? Bem, lembre-se de que funcionou para mim, mesmo quando eu estava no meu ponto mais baixo. Funcionou para milhares de outras pessoas. Indivíduos comuns, assim como eu e você, tornando-se extraordinários. No último capítulo, você aprendeu a estratégia mais simples e eficaz para implementar e manter com sucesso qualquer hábito novo em 30 dias. Durante o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã, você identificará os hábitos que acredita que terão o maior impacto significativo em sua vida, seu sucesso, quem você quer ser e para onde deseja ir. Em seguida, usará os próximos 30 dias para formar esses hábitos, o que mudará completamente a direção da sua vida, sua saúde, sua riqueza, seus relacionamentos e qualquer outro aspecto que escolher. Mudando a direção da sua vida, você mudará imediatamente sua qualidade de vida e, no final das contas, o seu destino. Considere as recompensas. Quando você se comprometer a fazer o desafio de transformação de vida de 30 dias, de O Milagre da Manhã, estará construindo uma fundação para o sucesso em todas as áreas pelo resto da vida. Acordando todo dia e praticando o milagre da manhã, você começará cada dia com níveis extraordinários de disciplina, a capacidade crucial para fazer com que você cumpra seus compromissos. Clareza, o poder que você gerará se concentrando no que é mais importante, e desenvolvimento pessoal, talvez o único fator determinante mais significativo para seu sucesso. Portanto, nos próximos 30 dias, você se verá rapidamente se tornando a pessoa que precisa ser para criar os níveis extraordinários de sucesso pessoal, profissional e financeiro que realmente deseja. Você também transformará o milagre da manhã de um conceito com o qual possa estar empolgado e também um pouco nervoso
em tentar um hábito para a vida toda que continuará a desenvolver você na pessoa que precisa ser para criar a vida que sempre desejou. Você começará a atingir seu potencial e a ver resultados muito além do que jamais experimentou. Além de desenvolver hábitos de sucesso, você também estará desenvolvendo o estado mental que precisa para melhorar sua vida, tanto interna quanto externamente. Praticando os salvadores de vida todos os dias, você estará experimentando os benefícios físicos, intelectuais, emocionais e espirituais do silêncio, das afirmações, da visualização, dos exercícios, da leitura e de escrever. Você se sentirá imediatamente menos estressado, mais centrado, concentrado, feliz e empolgado com sua vida. Você estará gerando mais energia, clareza e motivação para seguir na direção de seus maiores objetivos e sonhos, sobretudo aqueles que vêm adiando há muito tempo. Lembre-se, sua situação de vida melhorará depois, mas só depois que você se desenvolver na pessoa que precisa ser para melhorá-la. É exatamente isso que os próximos 30 dias podem ser. Um novo começo, um novo você. Você pode fazer isso. Se você está se sentindo hesitante ou preocupado quanto a se será capaz de fazer isso por 30 dias, relaxe. É totalmente normal sentir-se assim. Isso é especialmente verdadeiro se acordar de manhã é algo que você tenha achado desafiador no passado. Lembre-se, todos sofremos de ser síndrome do espelho retrovisor. Portanto, não é apenas esperado que você fique um pouco hesitante ou nervoso, como isto é, na verdade, um sinal de que você está pronto para se comprometer. Do contrário, não estaria nervoso. Também é importante que você obtenha confiança a partir das milhares de outras pessoas que já passaram de viver do lado errado de sua lacuna no potencial para transformarem completamente suas vidas com o milagre da manhã. Na verdade, eu gostaria de parar um momento para rever algumas das histórias de sucesso que foram compartilhadas nas primeiras páginas deste livro. Acredito piamente que o exemplo dos outros pode iluminar o que é possível para nós. Fiquei muito inspirado com a transformação que Melanie Deppen, uma empresária de Selinsgrove, PA, compartilhou conosco. Estou no dia 79 de O Milagre da Manhã e, desde quando comecei, não perdi um único dia. Honestamente, esta é a primeira vez que, ao decidir fazer algo, realmente segui a proposta por mais de 2 dias ou 2 semanas. Agora fico ansiosa por acordar a cada dia. É incrível! O milagre da manhã mudou minha vida completamente. Não pude evitar de
desejar ter sabido a respeito do milagre da manhã na faculdade ou até mesmo no ensino médio, depois de ouvir a diferença que ela fez para Michael Reeves, um estudante de Walnut Creek, CA. Na primeira vez em que ouvi falar do milagre da manhã, pensei, isso é tão louco que pode até funcionar. Sou um estudante universitário fazendo 19 créditos e trabalhando em tempo integral, de modo que isso me deixava sem tempo para trabalhar meus objetivos. Antes de aprender o milagre da manhã, eu costumava acordar entre 7 e 9 da manhã todos os dias, porque precisava me aprontar para as aulas. Mas agora acordo consistentemente às 5 da manhã. Estou aprendendo e crescendo muito através do desenvolvimento pessoal diário e estou amando o milagre da manhã. Falando em estudantes universitários, Nathania Green, agora professora de yoga em Sacramento, CA, começou a atingir seu potencial com a ajuda do milagre da manhã, quando estudava em uma universidade na Califórnia. Depois de começar o milagre da manhã em dezembro de 2009, quando estudava na UC Davis, percebi mudanças profundas imediatamente. Logo comecei a conquistar objetivos desejados havia tempos, com mais facilidade do que jamais esperara. Perdi peso, encontrei um novo amor, obtive as melhores notas de minha vida e até criei múltiplas fontes de renda. Tudo em menos de 2 meses. Agora, anos depois, o milagre da manhã continua sendo parte integral da minha vida. Como você poderia não ficar impressionado com o nível extraordinário de comprometimento mostrado por Rai Ciafardini, um gerente distrital de Baltimore, MD? Estou no 83º dia consecutivo do milagre da manhã e só gostaria de ter ouvido a respeito antes. É impressionante quanta clareza tenho agora durante o dia. Sou capaz de me concentrar no trabalho e em outras tarefas a cada dia com muito mais energia e entusiasmo. Graças ao milagre da manhã, estou vivenciando um modo de viver mais rico e abundante, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Por fim, fiquei estupefato com a história poderosa de Rob Leroy, um executivo sênior de contabilidade de Sacramento, CA. Há alguns meses decidi experimentar o milagre da manhã. Minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar. Sou uma pessoa muito melhor por causa disso e é contagioso. Meu negócio estava com dificuldades, mas depois que comecei o milagre da manhã, fiquei impressionado como, simplesmente trabalhando em mim mesmo todos os dias, fui capaz de mudar tudo. Estas histórias de sucesso são de pessoas normais,
do dia a dia, iguais a você e eu. Indivíduos que estavam vivendo abaixo de seu potencial e usaram o milagre da manhã para finalmente fechar a lacuna e conquistar o sucesso que tanto desejam e merecem. Agora é uma boa hora para lembrar de um dos mais importantes princípios do sucesso, com os quais você e eu devemos viver de acordo. Se eles conseguem, nós também conseguimos. Passos para começar o desafio de transformação de vida de 30 dias do Milagre da Manhã. Passo 1. Pegue o kit de começo rápido do desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã. Visite www.miraclemorning.com/Brasil, com Z, para fazer o download gratuito do kit de começo rápido do desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã, completo com exercícios, afirmações, listas de conferência diárias, planilhas de acompanhamento e tudo mais que você precisa para começar e completar o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã, do modo mais fácil possível. Por favor, pare um minuto para fazer isso agora. Passo 2. Planeje seu primeiro milagre da manhã para amanhã. Comprometa-se e agende seu primeiro milagre da manhã para o mais rápido possível, de preferência amanhã. Sim, realmente anote em sua agenda e decida onde ele será realizado. Lembre-se, é recomendado que você deixe seu quarto e livre-se das tentações da sua cama. Meu milagre da manhã acontece todo dia no sofá da minha sala de estar, enquanto todas as outras pessoas na casa ainda dormem profundamente. Ouvi falar de pessoas que fazem seus milagres da manhã sentadas ao ar livre, na natureza, em suas varandas ou decks, ou em um parque próximo. Faça a sua no lugar em que se sentir mais confortável, mas também onde não será interrompido. Passo 3. Leia a página 1 do kit de começo rápido e faça os exercícios. Leia a introdução no seu kit de começo rápido do desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã e depois, por favor, siga as instruções e complete os exercícios. Como qualquer coisa na vida que valha a pena, completar com sucesso o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã exige um pouco de preparação. É importante que você pratique os exercícios iniciais em seu kit de começo rápido, o que não deve levar mais de 30 a 60 minutos. E tenha em mente que seu milagre da manhã sempre começará com a preparação que você faz no dia ou na noite anterior para se preparar mental, emocional e logicamente para o milagre da manhã. Essa preparação
inclui seguir os passos no capítulo 5, a estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar. Passo 3.1. Obtenha um parceiro de responsabilização. Recomendado. No capítulo 3, a Conferência de Realidade de 95%, discutimos a ligação inegável entre responsabilidade e sucesso. Todos nos beneficiamos do apoio que vem de abraçar um nível mais alto de responsabilidade. Portanto, é altamente recomendado, mas não exigido, que você obtenha um parceiro de responsabilização que pense como você para acompanhá-lo no desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã. Ter alguém que nos cobre nossa responsabilidade não apenas aumenta as chances de cumprirmos o planejado, juntar forças com alguém também é simplesmente mais divertido. Considere que, quando você está empolgado com algo e comprometido a fazê-lo por conta própria, há certo nível de poder nessa empolgação e em seu comprometimento individual. Contudo, quando você tem mais alguém em sua vida, um amigo, parente ou colega de trabalho que está tão empolgado e tão comprometido quanto você, é muito mais poderoso. Telefone, envie uma mensagem de texto ou um e-mail hoje para uma ou mais pessoas e convide-as para o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã. A maneira mais rápida de fazê-las mergulhar de cabeça é enviar-lhes o link para www.miraclemorning.com em inglês, para que obtenham acesso gratuito e rápido ao curso rápido do Milagre da Manhã. 2 capítulos gratuitos do livro O Milagre da Manhã. O vídeo de treinamento gratuito do Milagre da Manhã. O áudio do treinamento gratuito do Milagre da Manhã. Isso não terá custo algum e você estará se juntando a alguém que também está comprometido a levar a própria vida para o próximo nível, para que vocês dois possam se apoiar, encorajar e se responsabilizar. Importante: não espere até ter um parceiro de responsabilização a bordo para fazer seu primeiro milagre da manhã e dar início ao desafio de transformação de vida de 30 dias. Tenha ou não encontrado alguém para embarcar na jornada ao seu lado, recomendo que agende e faça seu primeiro milagre da manhã amanhã. Não importa o que aconteça. Não espere. Você terá ainda mais condições de inspirar outro alguém a fazer o milagre da manhã ao seu lado, se já tiver experimentado fazê-lo por alguns dias. Comece. Depois, assim que puder, convide um amigo, parente ou colega de trabalho a visitar www.miraclemorning.com para que obtenha seu curso rápido do Milagre da Manhã, gratuito.
Em menos de 1 hora, ele estará em plenas condições de ser seu parceiro de responsabilização do milagre da manhã e, provavelmente, um pouco inspirado. Você está pronto para levar sua vida para o próximo nível? Qual é o próximo nível em sua vida pessoal ou profissional? Quais áreas precisam ser transformadas para que você atinja esse nível? Dê a si mesmo o presente de investir apenas 30 dias para efetuar melhorias significativas em sua vida, uma de cada vez. Não importa qual tenha sido seu passado, você pode mudar seu futuro mudando o presente. Conclusão: permita que hoje seja o dia em que você vai abrir mão de quem tem sido em prol de quem pode se tornar. Todo dia, pense ao acordar: hoje sou afortunado por ter acordado. Estou vivo. Tenho uma vida preciosa. Não vou desperdiçá-la. Vou utilizar todas as minhas energias para me desenvolver, para expandir meu coração para os outros. Vou beneficiar os outros o máximo que eu conseguir. Dalai Lama. As coisas não mudam. Nós mudamos. Henri David Thoreau. Onde você está é resultado de quem você era, mas onde você termina depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir deste momento. É o seu tempo. Não adie por mais um dia. Criar e experimentar a vida. Felicidade, saúde, riqueza, sucesso e amor que você de fato deseja e merece. Como meu mentor Kevin Bracy sempre repetiu, não espere para ser ótimo. Se você deseja que sua vida melhore, precisa melhorar a si mesmo primeiro. Pegue hoje o kit de começo rápido de transformação de 30 dias do Milagre da Manhã em www.miraclemorning.com/Brasil com Z. Depois, com ou sem um parceiro de responsabilização, comprometa-se a fazer seu primeiro milagre da manhã e a começar seu desafio de transformação de vida de 30 dias amanhã. Você sabe, amanhã, o dia em que você começa sua jornada para criar a vida mais extraordinária que jamais imaginou. Se há qualquer coisa que eu possa fazer para apoiá-lo ou agregar valor à sua vida de alguma maneira, por favor, me diga. Contate-me a qualquer hora. Fico sempre grato por me conectar com pessoas que pensam como eu e acho especialmente legal ouvir aqueles que leram meus livros, viram meus vídeos ou compareceram às minhas palestras. Portanto, se você tiver alguma pergunta ou apenas vontade de dizer olá, vá para www.yopalhal.com em inglês e clique no botão Contact para me enviar uma mensagem. Aguardo ansioso para ouvir de você e explorar como posso agregar o máximo de valor
a sua vida. Vamos continuar a ajudar os outros. Posso pedir um favor rápido? Se este livro agregou valor à sua vida, se você sente que está melhor depois de lê-lo e se vê que o milagre da manhã pode ser um novo começo para que você leve qualquer área da sua vida ou todas para o próximo nível, espero que faça algo por aqueles que ama. Dê-lhes este livro. Deixe que peguem emprestado seu exemplar. Peça que o leiam. Ou melhor ainda, dê a eles seus próprios exemplares. Talvez como presente de aniversário ou de Natal. Pense bem, qual livro é melhor para se dar a alguém de Natal do que o único que faz com que todas as manhãs pareçam Natal? Ou pode ser por nenhuma ocasião em especial, além de dizer: ei, amo e aprecio você e quero que viva a melhor vida possível. Leia isto. Se você acredita, como eu, que ser um ótimo amigo ou parente é uma questão de ajudar seus amigos e entes queridos a se tornarem a melhor versão de si mesmos, eu o encorajo a compartilhar este livro com eles. Por favor, divulgue a palavra. Muito obrigado! Agora um recado final. Você sabe que para ter resultados financeiros concretos em sua vida, é necessário uma reprogramação mental completa. Por isso, quero convidar você a conhecer um método simples, rápido e praticamente automático que te ajudará a programar sua mente para prosperar e nunca mais te falte dinheiro. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário para conhecer o método completo. Gostou do vídeo? Curta! Compartilhe com amigos que gostem desse tipo de conteúdo. Comente o que você achou do vídeo. Fico muito feliz em saber se atendeu suas expectativas. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele e assim o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os vídeos novos e também compartilho reprogramações mentais gratuitas. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links do grupo do Telegram e dos meus outros canais na descrição. Gratidão por assistir. Grande abraço. Fica com Deus.